Aí, tá vindo por 2, vambora. Chegamos, caralho. Vem, vem, vem. Vambora. Cadê os meninos? Eu tô no POI 1, mas o lance é lá no POI 2 hoje, tá? Olha, tão soltando até uns rojão, cuzão. Vai. Chama, porra, é isso. Você ouviu os rojão aí? Cachorro. Vambora, sombra. Tu, 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 tu. Cadê, cadê? Eu quero assistir a live também. Ah, não. Já conectou sua conta da Twitch com a do Poi ou Sombra? Não esquece, hein, dog? Pra pegar tua recompensa aí, cara. Vai falar, pô, Gobeira não avisa os bagulho, o cara é foda. Caralho, que susto, mano. Eu tava vendo, apareceu o Dead ali. Eu falei, ué, cadê esse Dead? Ai, caralho. Salve, salve, JP. Suavidade cachorro. Buenas tardes. Vambora. E aí, Zé Buceta, tá como, mano? Sim, é só assistir? Isso, só assistir, dog. Assim, ó. Ah, tio, que eu vou ficar parado esperando esse 1 minuto. Ah, não, já é 1 minuto? Não, calma aí, então. Botão. É 1 minuto, velho. Eu já ia abrir o mapinha ali, mano. Meter marcha. Foda-se, velho. Tá de sacanagem. Tucu, 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 tucu. Ixi, minha câmera tá dando derrame na minha câmera, velho. Calma aí. Ela tá ficando cega. Ah, voltou. Ó, o esquenta aqui é desse jeito, caixa. Mano, é ficar, ó. Tu. Vai, Cris. Vai, Cris. Tu. Eita, começou! Pausa a música aí, tio. Deixa os caras falar. Calma aí, calma aí. Ei, calma aí. Esse japonesinho aí, se ele der mole, é dentro, moleque. Pera, tá brincando? Dawn of the Hunt, which launches on April 4th. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Executioner's Guillotine finisher effect. O áudio tá ok Now, pra in today's vocês? stream, we're going to take you on a deep dive into the new Dawn of the Hunt update. We'll cover a new class, 5 new Ascendancy classes, and huge expansions on character systems like unique items and support gems. After that, it's on to the in-game improvements, including changes to systems, a bunch of new encounters, and lots of other content. We're going to finish up today with a live Q&A session where Ziggy D will ask Path of XL2's game directors, myself and Mark, your questions from Twitch chat. Now we have a lot to cover today, so let's get started with a trailer for Path of XL2, Dawn of the Hunt. Ei, tá suave o áudio pra vocês aí? Are guided by the spirit. It provides prey, shelter, even love. But for me, one day, all that were changed. The spirit, it showed me something. Something forbidden. And to defend all I loved, I used it. I lost
But fate weren't finished with me yet. Caralho, que essa lança vai estar muito louca, cuzão. Cê é louco, tio. Já tô até vendo. The wrongs I've done. I'll do what I must. No matter the cost. Ai, aqui ó. I will hear the spirit once more. Xiii. Chegou, guys. Ah, mano, aqui é só 300 de Esparta, moleque. Não tem como, velho. Puta que eu pariu. Tá muito louco, tio. Cê é doido. É nóis, Manuli. Tamo junto, cachorro. Cola com nós. É nóis, 3 menzão. Cê é louco, tio. Só de buenas, mano, ali. Tá tendo um anúncio agora, ó, das coisas novas do POI 2, mano. Aí, que essa classe vai tá muito louca. Olha o mortalzinho pra trás, você viu? Ah, toma no cu. Vem falar que esse jogo tá ruim. Vai se foder, tio. Não tem como. Ah, velho, para com isso, mano. Calandrinha, eu vi, hein? Calandrinha, mano. Vai ter forja, mano. Caralho. Tem muita coisa. Cê é louco. Tio, vai ser louco. Não esquece de ver se a conta da Twitch tá conectada com o POI, hein, guys. Pra vocês pegar o drop aí, mano. Tá tendo drop, tá tendo drop. Chama, vem, japonesinho. Pode vir. Ohio. As you can see, in Dawn of the Hunt we're introducing the first new class since early access to PoE 2, the Huntress. The Huntress is a spear-wielding Asmeri warrior. Born into a society with strict traditions, she was exiled from her homeland after using the power of a skill gem to defend her village. As a dexterous spear user, she specializes in both melee and ranged combat, não. and out of battle. Ai, Spears sim. have extended range and a short dash, but unlike other melee weapons, you can also throw them. In order to make a hybrid ranged and melee character work, o shieldzinho com a lança, mano. ways to make it fun to both enter and exit melee range. The first skill you will get as a Huntress is Whirling Slash. As well as striking in a circle around you, this skill creates a whirlwind that blinds your enemies. Leaving the whirlwind will make it explode. The more whirling Vambora, queizada, caralho. and the bigger the explosion. Essa classe vai estar louca demais, tio. Once Você é you're out louco. there, you'll want to follow up with something ranged. Whip your spear around to shoot twisters towards your foes. Esse é meio These bosta. twisters bounce off Esse furacãozinho é meio merda. multiple times. Mas os caras vão usar essa porra a roda. Also throw twisters inside a whirlwind to shoot out extra tornadoes that do way more damage. In her offhand, the Huntress will usually want to hold a buckler, which allows you to do a new skill, parry. While holding down parry, your character will counterattack any incoming attack from monsters near you, stunning them. In addition, the monsters will take extra attack damage from your follow-up strike. Some specific skills are designed to be used after a parry and have extra effects. Disengage is a skill that does a quick jump back, damaging Ai, enemies esse in front of you, disengage, hein, and mano. can be used Vai ter um infra parry, actions, velho. like dodge roll. If you use Acabou it de against a começar parry enemy, aqui. though, it causes an explosion and gives you a frenzy charge. Manda o dedo dar uma mamada. Just be careful. If you parry Ele too vem, much, filho. you're gonna get stunned and possibly killed. You can combine this combo with Whirling Slash. Slash, parry, disengage, and you'll get an explosion from the disengage and the Whirling Slash. The Huntress also has a variety of elemental spear throw attacks. You É. could use Lightning Spear to bounce lightning Elemental, porra. Vambora, galzeira. or you could throw explosive spears into the ground. These spears take a while to detonate, but when they do, they'll incinerate anyone caught in the blast. All spear throws on the Huntress can also be empowered by frenzy charges. For example, explosive spears will do an even larger explosion and leave fire on the ground. And these empowered versions can activate even more combos. Using Whirling Slash over ground fire will suck it into the whirlwind, adding fire to the explosion. Using twisters inside a fire whirlwind will shoot out fire tornadoes as well. And you can do similar combos with ice. Nossa. Mano, isso aí vai tá legal, hein? Exhausting your foes by causing blood loss. This skill is Rake.
which dashes towards your target and unleashes a deadly slash, opening up wounds on your enemies. Follow up with disengage and watch them bleed out as they run towards you. Nossa, o On the bleeding desse Hellfire jogo tá monsters, lindo, you can see velho. how much blood loss the enemy has experienced, and the Huntress has skills to take advantage of this. For example, using Blood Hunt will thrust forward and cause a bloody explosion. The more blood loss, the bigger the explosion. If you want to cause bigger bleeds, try out Rapid Assault. Nossa, isso aí pra matar a boss vai tá forte, tá, velho? Enemy for a big bleed. Now, Esse... explosive spear and rapid assault both spearzinha result in rápida. leaving spears behind, either in the ground or in enemies. Olha isso, But there are batendo, other skills velho. that leave spears around too. Pega a luvinha de ataque speed por Dex lá, põe nisso aí, mano. With all these spears, detonate them, of course. Thunderous Leap will allow you to jump onto and explode any spears either in the ground or in your enemies. Ai, cê é Now, louco. as well as hunting animals, the Huntress also has the ability to work with them. While fighting any beast, you have the ability to tame it and use it as a companion. You can only have one companion at a time, but it will keep the mods that were on it. Hã? Try to find a rare beast with good Cê é louco, aqui ficou bagunça, tá? Aqui... Aqui fudeu, velho. Cê é louco. Vai pegar o boss, moleque. Hybrid ranged and melee gameplay work for this class by having a huge amount of synergy between ranged and melee options. There are 22 new skills available for the Huntress. By endgame, you'll be slaying 32? hundreds of É insanely isso que eles powerful falaram? spirits, sending forth spirit animals and summoning the might of Solaris from the sky. Ai, mano, olha essa skill, que bagulho da We hora, still tio. haven't talked Cê about é louco, ascendancy mano. classes yet. What can the Huntress ascend into? Aquilo ali vai virar boss killer, Well, the first certeza. ascension class you could choose is the Ritualist. Mini boss do ato The aí. Ritualist has embraced the darker side of his merry traditions by harnessing the power of animal sacrifice and plague. The Corrupted Life Force skill causes all enemies around you to grow volatile blood boils on their skin. When those enemies are slain, the boils will burst, spreading corrupted blood to all enemies around them. The Ritualist also excels in taking advantage of magical trinkets. É a ascensão do evento lá do POI 1, ó. Isso aí, ó. Additional ring on a finger around Ó o your fundo lá. Taking Mystic Attunement increases the bonuses of all the rings and amulets you have equipped. Vixe. Now this is one of my É um favorites. ring a mais? As the Whispers Ask grants you a new skill, Ritual Sacrifice. Use the skill on the corpses of slain rare monsters to absorb the power in their blood, to give you one of their modifiers for a short time. Specialize further into Ritualistic Sacrifice with As the Whispers Demand, which allows you to perform that skill on yourself instead of a corpse. Cut your own hand, sacrificing some of your own blood to empower yourself. Ah. The Amazon Ascension is for those looking to hunt more than just beasts. Trained as an elite guard to the most important Asmeri elders, the Amazon will use more traditional fighting techniques mastered to perfection. The Predatory Instinct skill will cause you to reveal weaknesses in the defenses of rare and unique enemies, causing you to deal more damage. You can see those weak spots represented on their life bars. 50% more? Caralho! Elemental Infusion. Any charges you consume will infuse your weapon with elemental power, causing any projectile attacks to explode on impact. The Critical Strike skill is as simple as it sounds. It takes your excess accuracy and gives it to you as critical strike chance. Additionally, you have skills like Mystic Harvest, which allows your elemental damage to leech life, and as Merry Brew to be able to use either flask to restore both life and mana. So those are the two new ascendancies for the Huntress. But those are not the only ascendancies in Dawn of the Hunt. We've added a new ascension class for 3 of the other existing classes too. Ring como trinket, é tipo isso. First up, for our warriors out there, we have the Smith of Katava. The warrior is a blacksmith in origin, taught by his father Renly. With this ascension, you can take your smithing skills Caralho, é o Orne. power from the Tá insatiable craftando o bagulho no meio da TF ali. Smiths of Katava are master blacksmiths and have the ability to forge their weapon. Temperada na arma. Using the Against the Anvil notable skill, you can enhance your weapon with fiery destruction before any battle. After doing so, your attacks will release explosions on hit for maximum devastation. Caralho, quanto tempo You dura can isso also aí? use the power of Kitava to summon an animated copy of your weapon to fight alongside you. A great blacksmith can do more than just forging their weapon though. Their armor can be enhanced too. Now you might think this ascendancy class tree looks a little abnormal, and you're right. There's a lot of notable skills all disconnected at the bottom there. By taking this point here, which is free to assign, your character is unable to equip body armors with mods of any kind. So your body armor must be normal. Sounds like a downside, right?
Except now in true blacksmith fashion, you get to craft your own body armor by taking... É body armor? Ele tá upando a body armor, é isso? Salve, salve, Rafa, suavidade, mano. Take this notable. If you want resistances, take this one. There's so many choices. Think of it like you're crafting your own body armor, just in a more literal sense. Now, let's move on to those who prefer the reassuring feel of a crossbow in their hands, the mercenary. Alongside the existing Ascension classes, the Gemling Legionnaire and the Witch Hunter, you can now play as the Tactician. The Tactician is a former Blackguard elite. Free from the duties of a Blackguard, he is able to use his training to decimate the monsters of Rayclast and earn a healthy... Nossa, tem o Rain of Arrow rolando ali? This training comes in the form of various skills, like suppressing fire, which causes all projectiles to pin enemies. When combined with the right where we want them notable, your pin not only stops your enemies from moving, but stops them from performing actions too, similar to freeze. With a soldier's training, the Tactician also works well cooperatively. Using the whoever pays best notable, you can place multiple banners at once. The watch how we do it skill gives a portion of your weapon's damage to your allies as well. But if that isn't enough, you can also command your army of off-screen archers to unleash hell and carpet an entire area with arrows. Finally, witch players will be able to Bagulho é roubadinho, mano. becoming undead Suporting fight aí. In Dawn of the Hunt, we're introducing the Lich Ascension class. Você não já She's a viu? master of Tá chaos and foda. curses and could sacrifice her life to enhance her energy shield. The Crystalline Phylactery skill allows you to nominate a jewel in which to contain part of your soul, massively increasing its power. There's just one downside to splitting your soul this way though. If you have no energy shield, your mana costs will shoot up. The Necromantic Conduit skill causes you and allies in your presence to have unholy might, granting extra damage as chaos damage. Cadê os fãs de Minion aí? The enemies you curse explode with chaos damage when slain. Ai! Dominion over Flesh allows you to apply an additional curse. Adicional curse. Hexproof. Trouxeram do It's safe Poion, to hein? say you'll be the true master of the occult by choosing the Lich class. Trouxeram a Necromancer do Poion mesmo, hein? And 5 new Ascension classes, but it doesn't end there. Let's take a look at some of the new skills we've added. Now you may remember we've previously talked about the Raised Spectre skill. It's finally complete, and it will be made available in the upcoming expansion. It can be found in the occult skills on the skill gem crafting panel. Raised Spectre is a skill that allows you to trap the soul of almost any monster in the game. Vixe, trouxeram os Spectro. Dead não vai jogar o Poi 2. Não vai. Não vai. Não vai. Falou que ele não vai jogar. Agora que chegou o Spectro, não adianta. Spirit and will revive automatically if they die. But the spirit cost varies based on the power of the monster. Que? Ele revive automático, Weak velho. monsters, or a few of the more powerful monsters. You can combine them with your existing skeleton minions, or summon exclusively specters. It's all up to you and how you want to customize your army of the undead. Acabou, acabou, acabou. Hundreds upon hundreds of monster variants in Path of Exile 2. Esse cara vai quebrar o So jogo, you'll be mano. experimenting with this one for a while. We look forward to seeing which monsters serve you best. Now let's move on to our next skill. Since we've been talking about summoning undead so much, let's have a change of pace and summon something a little more alive. In Dawn of the Hunt, we're adding the Summon Rower skill. É, mas a ascensão toda de Necromancer veio pro bagulho, mano. Minion. Tá muito forte, You velho. can also mount your rower in combat at any É time. que explode Allowing com you to move full curse. speed, even while shooting arrows or throwing Hexproof spears. e os caras. Adicional Be wary curse. though, if you take too much damage while riding your mount, you can be knocked off and get overwhelmed. It's worth keeping an eye on your stagger bar, as falling off the mount can mean almost certain death. On the topic of new ways to enhance your character, let's talk about support gems. Support gems are used to modify your skill gems in meaningful and interesting ways. Currently, we feel that a lot of builds have insufficient options here. To alleviate this, we're adding over 100 new support gems. Hemocrystals will enable a new kind of bleed build, turning the damage over time you would have done into explosive Vile crystals. Alignment is a support gem for bow attacks, which can reward skilled players with good positional skills. Caltrops will allow you to litter the battlefield with hazards, slowing your foes as you fling spears through their ranks. But there's plenty more for every playstyle, such as Meu Deus, enormity, velho. É muita coisa. unsteady tempo, profanity, retaliate, syzygy. Yep, that's a real word.
and many more. Tinha Now, muita we've talked coisa. about a new class, new ascendancy classes, new skills, and new support gems. But let's not forget about the core of a true action RPG, the items. To start with, let's talk about uniques. We're adding over 100 new unique items. This time, we'll Vou me make sure to integrar add a nisso. focus on mid and end-game tiers to make sure there are more exciting items to find for higher-level characters. Let's look at some examples. Embrace your inner devil with Chernobog's Pillar. It grants you a large Meu amount of amigo. fire damage based on your block chance. The Coming Calamity allows you to become a true master of the elements, granting you all 3 Elemental Herald skills without costing any spirit. At the same time, it penalizes enemy resistances. Wastegate is a belt useful for builds using a single resource like Blood Magic or Archmage builds. With this belt, you can use 2 Life Flasks or 2 Mana Flasks. It's up to you. Now, we could go through these all day, but we'll leave most of them for you to discover. Suffice to say, though, we want there to be way more cool things to find. Over time, our goal is to add a unique to every single base item type at a minimum, so that you can chance any base in the game. Now, given that we have the Huntress, we have a set of unique spears from early game all the way through the end game as well. One example is Cypher's Spear, which combines bleed and fire in a powerful way. It allows your ignites to be aggravated, dealing substantially more damage. We're also introducing a suite of unique bucklers with some interesting parry mechanics. Calgyra's Arc, for example, allows you to parry projectiles from any distance. And we're also adding our first unique charms. Bayra's Anguish will not only protect you from Ignite, but will also emit a devastating Fire Nova whenever you do get ignited. In sum, there's just a ton of new uniques to find. Caralho, aquele We can't wait charmezinho to see ali, weird and potente, broken hein? builds that come out of it. Now, we also want to talk about crafting options. In each major update during early access, we'll be continuing to add and improve the options here. We have various new crafting tools that have been added as rewards to many os of the different crafts types of chegando, content that we're cara. adding. But for now, I just want to mention the changes to runes. Runes add commonly available mods, but since they only have one tier, flat damage mods tend to get outclassed by endgame. So we've changed runes to have multiple tiers, allowing you to get higher tier mods than before. Our plan is to significantly expand the number of more specialized mods for crafting using socketables as we add new content over time. And the first new set of those comes from what we're talking about next. In Dawn of the Hunt, we're adding Não tem craft não, which can be esquece. found É throughout só as both the runas. campaign and the endgame. The Asmeri spirit has made itself present in Rayclast, and it appears to be trying to warn, or maybe prepare us for the coming darkness. You will first encounter a manifestation of it in the Grellwood in Act 1, where you'll meet Delwyn, an Asmeri hunter who is trying to find out what exactly is causing the spirit to behave this way. As you approach the Wisp, it will flee, leading you past monsters. Any monsters it comes into contact with are infused by it, making them more powerful. Each spirit is associated with a specific revered animal within Asmeri culture. This one is a Wisp of the Great Bear, and grants enemies extra life and stun. The Wisp moves faster the closer you are, and as you move away, they slow down to wait for you. But if you get too far away for too long, they'll dissipate and return to the woods. As you continue to chase the Wisp, it will find and possess a rare or unique monster, granting it a new powerful ability. Tipo Abyss do Poi 1, só que com This Wisp. monster now also has increased life and stun, but on top of that, it will periodically summon a large spectral bear that slams with wild fury. If you're able to defeat this foe, you will be rewarded. For each monster that was infused and killed along the way, the rewards will be increased. Each Wisp has its own mechanics. The Wisp of the Winter Owl is a primal wisp that causes enemies to deal extra cold damage, gain energy shield, and release wind vortices on death. When infusing a monster, they will call down large tornadoes to protect their host. The Wisp of the Wild Cat is a vivid wisp that causes affected monsters to deal more critical strikes and become more evasive. When it infuses a monster, it will summon a barrage of feline spirits that will attempt to tear you limb from limb. If you're lucky, you may even find sacred wisps that can do some pretty crazy things to the monsters they influence. Like the Wisp of the Cunning Fox, which turns normal monsters into magics, magic monsters into rares, and rare monsters into actual bosses. Eita, aí fica da hora esse daí, hein? Asmerian Wisps can drop a new set of socketable items that allow you to craft a wide range of interesting new mods onto your items. Each one may only be used on a specific item slot. As mentioned, the Asmerian Wisps can be encountered throughout the game, but there's also a new endgame map called the Asmeri Realm. No way, tem montaria nessa porra, velho. Run with corrupt monsters. Puta This map always has multiple cima. Asmerian Wisps in it,
and familiar, yet not quite the same boss fight. Asmeri and Wisps can also be further modified by the endgame Atlas tree as well, and by tablets. But Aí, I'm not gonna be aumentar the a one tri, talking mano. about those things. In order to cover all the new content in in-game, I'm going to hand things over to Mark. Hi, I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile 2. There's a ton to talk about with the endgame today, so let's dig right in. Bora, Path of Marquinhos. Exile 2's early access began with a brand new endgame, and it was clear that it needed a lot of work. After absorbing your feedback, we're ready to make some epic changes. The first thing is, we just need a lot more content. In Dawn of the Hunt, we have made sure to focus on increasing the sheer number of interesting and different encounters you will randomly stumble into as you explore the endgame. And the second goal is to smoothen the progression through maps and reduce the amount of annoying busy work. To start with, let's talk about the new interesting stuff to find. Well, the most obvious thing to add are new maps. As well as the Asmeri ranges that Jonathan mentioned earlier, Mapinha Dawn of novo, the Hunt cara. also contains 7 other new maps. Sete All mapinha with their own novo. custom encounters. Let's start with this one. The Feral Megaliths map starts off in the wild Ezomite forests. As you progress through the forest, you will find mysterious rune-carved stones that, when touched, surge with energy. After activating all the stones, you can find a grand henge. Chocobo, cuzão, vambora. Eu quero meu Start chocobo. encounter. The area darkens, a storm moves in, and a concentration of energy summons a dangerous boss. You must fight and defeat the boss to get its rewards. Once you have defeated it, summon another. And another. And another. And another. You have 10 total waves of boss fights which get incrementally more difficult. If you manage to defeat them, you get full boss rewards, but also opportunities to get new runes. These can only be obtained from this map. The Fractured Lake contains a surreal waterscape with fractured mirror-like objects. As you move around the map, the terrain itself elevates from... Nossa, essa calandrinha tá bonita, tá? Olha esse chão In this aparecendo, unique map, cuzão. Vai all se the rare foder. monsters are mirrored, so you're always fighting 2 of the same rare at the same time, which can prove quite difficult. If you manage to overcome that challenge and make it to the end of the map, you'll be presented with a broken mirror, a powerful altar-like object that contains an item within it. The item contained within is a new base type, either an amulet or a ring, that can be crafted to have Eita, additional caralho, prefixes vambora, or porra. suffixes Olha o que at tá the cost of the voltando. other. The last unique map we'll show today is one based around the essence mechanic. You enter a crystalline cavern, and you will find a powerful map boss imprisoned in the center. It is surrounded by many rare monsters, also imprisoned in essences. By freeing and defeating the rare monsters, the essence they held will be upgraded to a greater essence, and be added to the imprisoned map boss. How brave are you? How many essences will you add to the boss? Overdo it, and you might lose everything. Underdo it, and you might regret it. It's your choice. Caralho, vai sair uns bichos cabulosos, Alongside visual velho. improvements, you're now able to apply Varlorbs to corrupt Calandra, essences novo with a haste. range Tão of misturando as improvements. coisas, né? It could increase the number of essences, re-roll all the essences to the same type, or even upgrade the essences to greater essences. What if they're already greater essences? Well, it can upgrade those too. We have 4 new corrupted essences. Essence of Hysteria, Delirium, Horror, and Insanity. Uhul! Olha os Each bagulho novo corrupted aí, essence guys. has its own interesting combat mechanics. For example, the essence of Insanity causes you to question even your own mind, as monsters split into shadowy clones, and you must locate the real one before a devastating icy explosion freezes everything around it. Each of these has their own crafting outcomes. The essence of Insanity can be applied to a belt. It adds a mod that will ensure the next Varlorb used on the belt will guarantee adding 2 enchantments. It's worth noting all the essences in the unique map can also be corrupted too, if you're willing to risk it. Que dia Worth 7, ô noting, boi. we've also added 10 extra Atlas passive points you can earn. Aí, caralho, mais pontinho do Atlas, né, pô? Now, new maps are just the beginning. We had a goal where we wanted to make sure you were constantly finding exciting new content, and that it could be lurking around any corner.
So, we have added a bunch of new things that you could stumble into in any map you run. On your travels, you will sometimes encounter rogue exiles. Others like you who have been exiled and are openly hostile. Ih, os Rogue Exiles chegando. Some are malicious, Já tinha não, né? some are mad, while others are simply fiends for loot. They will challenge you, a fight to the death. They use the same skills available to players, and even the same items. Ó o PVP do pós chegando aí, ó. Open those items. They're actually using them. It's going to feel like a true player versus player situation. Of course, Ó o PVP do pós chegando aí, cuzão. those items will all drop. Vai! Quem? Cadê? X1. Quem vem? Quem quer ser solado aí? Which you can see displayed under their life bar. You want to be damn sure you kill them. Because if they kill you and your party, they'll portal out, taking their items with them. Every fight will feel completely different depending on the items they come equipped with. These exiles are much smarter than your regular monster. They have capabilities to dodge roll, avoid your abilities with smart pathfinding, smart targeting, and much more action-packed gameplay. Fortunately, they're like you and they're not super durable. Unless, of course, they're wearing uniques like Helm's Heart, in which case, expect a longer battle. There are 12 different rogue exiles you can find, each with their own skills and personalities. Some may insult you, while others may admire your honor in combat. Another encounter you might stumble onto in Dawn of the Hunt are one of 4 new unique strongboxes. Strongboxes are chests with modifiers. When you try to open them, they activate traps and spawn waves of monsters that you must defeat to access the loot. Let's take a look at 2 of the new unique boxes that are harder to find and behave just a little bit. Caralho, tá bonita essas boxes, hein? The Ogham's Legacy Strongbox has a corpse splayed out in front of the rune-carved stone. Upon interacting with the stone, you activate Forbidden Ezomite magic, which revives the monster as a powerful rare. The Strongbox comes with a modifier which determines how many times it will revive that rare. Each time you defeat the monstrosity, the Strongbox revives it again, adding an extra modifier to the monster. With each resurrection, it becomes more difficult, but also more rewarding. This Strongbox is infused with thaumaturgy from ancient Fala technology. Eshel's Torment has a powerful artifact inside, and is guarded by chaos itself. Defeating the monsters will grant you a unique item. Esse aí é tipo o VCL lá You'll have to do find the pai. other 2 for yourself to see what they do. Now, let's talk about the introduction to the endgame. Upon starting the endgame, Doriani tasks you with cleansing corruption to help restore the land. However, in practice, the quest objective just sent you on a grind to clear 15 maps. We wanted to make the quest to unlock your Atlas passives much more interesting. Now, Doriani is tasking you with a more specific objective. On the Atlas, you will find areas of corruption caused by the beast. In the center of each one, you will find a corrupted nexus, the source of the affliction. In the areas leading up to the nexus, you will notice that corruption spills out from slain enemies and amalgamates into powerful monsters. Corrupted maps existed on the Atlas before, but we've done significant work on improving these monsters. We've also done a full pass on the modifiers on these maps to make them more interesting and more rewarding. Once you reach the nexus, you will have a new task: cleanse the source of corruption. When you defeat the last rare in those maps, they will spawn one of 3 terrifying bosses, amalgamations of corruption itself. After defeating that boss, Doriani will come and cleanse the corruption for good. As the remains of the boss are purged of corruption, it coalesces into raw crystallized power, which you can use to gain points for your Atlas passive skill tree, the upgrade system that allows you to add and enhance content in your maps. We didn't stop there though. When you complete a corrupted nexus, all of the remaining surrounding corrupted maps will become cleansed maps. Cleansed maps also have new monsters, a new boss, and their own set of modifiers and rewards, including finding fracturing orbs by slaying cleansed enemies. These orbs can be used in crafting on a rare item to cause one of its modifiers to become fractured. A fractured modifier is one that cannot be modified. Aí os caras meteu louco, tio. Vambora, fraturado chegou, porra.
If you get Vambora, caralho, gastar dinheiro nessa porra, to be filho. a very powerful crafting Prepara os base, Divine aí, vai you ser must now caro. choose. Do you complete all the corrupted maps and then the Nexus? Or maybe you beeline to the Nexus, complete it, and do all the remaining maps cleansed. Both have rewards to entice you and challenges to assess. Now, let's have a talk about towers. One thing we've had a lot of feedback on is the busy work around running towers and managing your tablets. The first change we've made here is that we have reduced the number of towers drastically, so there are now 1/3 as many as before, but we've made them much more powerful. To start with, tablets now inherently add twice as many mechanics. But that's not all. Running higher tier maps and towers now increases the number of mechanics applied by tablets. By tier 15, the bonus is double, allowing a single tablet to now add 4 times as many mechanics as before. So, we're running far fewer towers, dealing with fewer tablets. Nossa, 28, velho. Agora sim, But caralho. because there are fewer towers overlapping with each other, you won't get as many opportunities to stack different tablets. In order to Nossa, solve vai this, dar pra we made it so estacar, that mano. each tower can consume up to 3 towers Estacar a at mecânica once. da Brit, moleque. You Vixe, always bicho get pra one slot for porra. completing the tower, but if you can complete a tower with more mods on the waystone, you can unlock a second or third slot. Overall, this allows for even more juicing from towers, while drastically reducing the amount of busy work you have to do. On top of that, towers are much more interesting maps because they can now spawn with all mechanics, including bosses. Each tower map has a new boss. Let's take a look at a couple here. The boss fight of the Alpine Ridge map has 2 powerful witches contesting for territory. One witch has an affinity for ice, the other fire. Who will win? Hopefully neither. Tá, pô, pau quebrando e sei lá. The boss of the Sinking Spire map is a remnant of the Val that has been charged with lightning. Solares e It uses a full lunares. suite of lightning abilities. But be careful. If any of them hit the surrounding constructs, they will power up. Another thing that we've seen a lot of feedback about is sustaining waystones. As we looked into it, we realized that the people who couldn't sustain waystones were dying a lot. A lot more than we had expected. And that made us realize something. During the campaign, the expectation is that you can die multiple times in order to learn how to overcome challenges. You are able to learn how the monsters behave, adapt to their skills, and eventually overcome them. But as soon as you get to the endgame, you are effectively no longer allowed to die if you want to sustain waystones. By the time you are getting towards the end of endgame, we want you to have to be kept to die. But it certainly shouldn't be that we have such a sudden shift as you run your first maps. The first change we're making is you can now respawn and return to a map if you die. Continuing from where you left off. Aê, me devolveram nossos portal, caralho. Puta que eu pariu, velho. Devolveram, Adding cara. modifiers to a waystone, the number of respawns goes down. This means that as you get to the point that you're running every waystone as a rare, you have to be more Tá, careful. beleza. Mais ou menos. In parties, Mais ou everyone menos, gets mais to ou respawn menos. that number of times. Quanto mais difícil o mapa, menor a quantia de portal que But você we still pode think it's important respawnar. that you can kill a boss in one go. In order to allow that to happen, we've made a change so that once you start the boss fight, it changes over to the same respawning system we use for pinnacle bosses. This means that the map owner can choose to respawn everyone at the same time. Tá, beleza. Another complaint we've seen a lot of is players not wanting to do the pinnacle content because of the experience penalty from dying. A change we've made here is that all pinnacle Mas vai content ter mapa now que vai no ser um longer só, provides Space. experience, but Suavidade also no fechou. longer removes Vai nas experience on tardes. death either. Dawn of the Hunt also brings the first batch of Twilight Order reliquary keys from the early access supporter packs. These keys contain items selected by our supporters. They can contain any unique item found in Path of Exile 2. Ah, Voidborn, chegou. If the selected item is a pinnacle boss drop, then only special keys dropped by this content will be able to provide these items. For example, Hand of Wisdom in action can only come from a key dropped by Zesht. We're also making a change that allows pinnacle boss uniques to drop in any difficulty. Vai dropar os itens Rarer dos boss, uniques will mano. be rarer at lower difficulties, but still possible to find.
This applies to the drop charges for the reliquary keys from this content as well. We spoke about towers and tablets earlier, but we have also added a suite of unique tablets. Each of these adds crazy interactions to the maps influenced by it. For example, this unique tablet allows you to run any map in a tower's radius without requiring connections, which can be quite useful for jumping gaps and traveling around your atlas. Caralho, isso é foda, and this tá? tablet causes all runic monsters spawned during expedition encounters to be duplicated, and weakens all expedition monsters that emerge from the ground. The Atlas tree has also been expanded, and you can find many of the new mechanics there, and improvements to existing ones too. Ficou bonitinha essa tria, hein? Now, through this live stream, we have mentioned quite a few new crafting options that we've added. New runes, corrupted essences, fractured mods, and jewelry crafting bases. But we did have just one more crafting system to talk about: recombination. Expedition was the only in-game mechanic that was lacking a crafting system, so that needed to change. Recombination is a mechanic that might be familiar to some players. It allows you to merge two items together, hoping to get the best elements of each on a single new Isso aí já tinha? This new crafting bench will be unlocked as you complete your first expedition, and requires artifacts found during expeditions to fuel it. The rarer the mods on the item you are combining, the more expensive the cost. That wraps up all the major in-game changes we're talking about today. With all the system Tinha que changes ser a and mesma new base. content, we can't wait to get in there, start blasting maps, and obliterating monsters. There is one more thing we wanted to clarify before we move on, which is that all the content we've talked about today will be made available in the existing early access leagues, so you can play your existing characters. However, there will be new vai dar pra for those continuar, eles não who vão wish to resetar. start in a fresh economy. Eu acho, não? Ah, não. It's recommended to start over and get the full new experience in the Dawn of the Hunt leagues. Não, não, vai não. For Vai all todo our mundo do existing zero. early access players, we're really looking forward to joining you playing in this new update. É. For those who don't already have access and are interested in playing Path of Exile 2, Dawn of the Hunt, you are able to at any time purchase an early access supporter pack at www.pathofexile2.com. Additionally, the Paladin and Nossa, olha o Phoenix da supporter direita, packs are mano. now available to purchase in Path of Exile 2 and contain 6 microtransactions each and the full pack's face value in points. Olha esse azulzinho, mano. All the microtransactions contained within these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. Thank you so much for your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. JP tá doendo. With release at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll Você need. vai meu salário. Keep an eye Fudeu, on the né? news. Vou ter que On voltar a release trabalhar weekend, pra we isso. expect to launch the new mystery box and many new microtransactions, including Path of Exile 2's first alternate skill effects. Thanks for joining us today and checking out our latest developments. We're looking forward to playing the Huntress, trying new builds, and exploring the new endgame next week. We'll begin the Q&A shortly, so please get your questions ready. O azulzinho tá no POI 1? É, no POI 2 deve tá mais bonito, né? Cê é louco, tem coisa pra caralho, hein, mano? Good morning, Dia 7, ô Thais. Q&A portion of today after a very exciting reveal. Deixa abaixo, aqui, deixa abaixo. E dá certo, esses... Innovations, particularly in crafting. But on that note, we're joined here Mas já tinha pro POI 2 ali? Porque tá com os gráficos do POI 2 ali, né? more in the future of Path of Exile 2. Pô, esse mic dele aí, como é que é? An update about the recombination. Yes, that's Tá right. sussurrando. É dia 4? Dia 4. Dia 4, guys. And realized that we weren't actually fully happy with the way that recombination worked. So we actually made quite a big change to it. Alguém já conseguiu resgatar o bagulho aí? Which is basically that we sort of wanted to give a bit more control to the player over how recombination works. And we also kind of weren't really happy about the fact that recombinators is something that like kind of matters a lot for really, really ultra endgame players. But it wasn't something that was really mattering a lot for like the people who effectively got access to the feature at the start. So we've actually changed it now so that the way it works is that you pick which mods you want on the each item from each item,
and then it gives you a percentage chance of success based on the number you pick. So if you pick just like one from one and one from the other, then the chance is much higher. But if you pick if you pick 6 mods, it'll become practically impossible. So effectively, you know, like the more Eu tô em 34%. less of a chance of actually having success. So it means that if you just want to get like a mod, if you want to get an item with like, okay, these 2 mods that I found, É os caras de lá que tá abaixo dele. relatively easy. If you want to get an item which has, you know, all of them, then very hard. So we think that's a much better design because it means you can. Os caras aumentar lá, mano, vocês vão ficar surdos, The hein? recombinators actually become something that you can use even from the first point you get them. But there's still this kind of end game, like, you know, like for perfect stuff, you might still be able to do it with more. It is kind of balanced though, so that like if you pick literally all 6, then it's going to be like incredibly low to the point of like don't even try that. But you know, like 4 mods might be a good thing to sort of be striving for, that kind of thing, and then exalt the other 2, that kind of stuff. So yeah, that's kind of Melhorou o áudio? so hopefully that'll be in by the time 028 comes out. We've kind of got a Salve, Brunão. Suavidade, mano. Buenas tardes. I think it's a much Como better olha, design. tem que ver na Twitch. Se tu clicar ali em It's not there cima, for tem tomorrow, os it'll drops. Yeah, As very soon as soon. it can Clica no afterwards. seu but, íconezinho da Twitch, yeah, vai you ter a know, opção de spur of the drop aí moment, pra night você before ver the como é live que stream tá seu design programa. sessions, Yeah. but increased player agency Mr. and visibility into the Mano, success result is just a Vou ter win. que fazer esse boneco and novo aí, honestly, mano. took Vai way ter too como long não, to, tá muito louco. you know, get to the point of us actually going home. Hypado, This is certamente, just straight up Brunão, better to have certamente. E aí, o que observability você into that achou? and the freedom of Gostou? Sure. Yeah, that's the thing. Recombination definitely felt like something that was both really high end in terms of the Liga do craft, Pão but começou agora ou já tá vendo? intended for Não, não, also tá só o even evento, on vai stage. começar o This is POI more 2 intuitive. agora, Yes. JP. Just Liga like nova what de you POI want. 1 só no meio do ano. Exactly. So Daqui uns it does 3 sound like it's a little meses. bit of a nerf for the very high end. 2, craft. né? 2 e pouco. It might end up being, but I'm not like it sort of depends on how the numbers come out. Like because we only just designed this, we Oh, need to that's sort of it. work out like exactly how the numbers. Esse end up, louco, velho. Cê é But doido. I mean, look, we have to make sure. Obviously, Nem whenever we're trying saímos any do early craft access, system, tá, guys? we have to be Nem really sure that we're saímos not, do early like, access. screwing over finding stuff on the ground. Nem saímos do you know, early we have to- access. We have to sort of have that balance. Imagina o que eles estão reservando So that kind of pro informs everything we do lançamento with pra crafting. geral. One difference here, though, of course, is if the success chance fails, both items just both deleted, items yeah. are destroyed as opposed to always keeping one. Ô, louco, JP, mas aí também não tem como So it's basically competir, some né, meu chance jogo? for success, and if it fails, item's gone. So Mostra. Roughly, what do you think you try to pitch at just choosing 2 mods at? Só acredito it vendo. depends on what mods you're selecting, but I'm kind of thinking kind of like Reclamar de poi, 35%-ish kind of thing for Tá like de 2 sacanagem. normal mods, that kind of thing. both. Like Os caras for que both, reclamam yeah, do for POI both. 10 aí, If you meu pick 2, amigo. Yeah. and then you know, but we'll It see. kind of depends. It Again, kind of depends. We'll see how we have to do higher some tier mathing. mods are rare, and Yeah, exactly. So it sort of it depends on the also situation. the other thing is it's going to Imagina esse bagulho daqui 1 ano, irmão. Como é que vai estar, filho? you know. Nossa. And the idea is like- óculos, yeah, the idea óculos is like de doing a single virtualidade expedition should be enough to de do a recombination. realidade aumentada So, aqui, you ó. know, you're Falando gonna do nisso, eu it tava well. assistindo Well, aquele... so Como que é? So Shangri-La? is the part of Expedition where you Foi, get to foi craft o the NPCs hacker still a que thing? tinha dado um salve. Regarding this? Yeah, I mean, Yes, you've still got that whole mechanic, and like so, it's effectively it's competing for the artifacts. Yeah. Between recombination versus buying things from that other way. So is there some Meu mic buffs tá baixo? intended for that then to make it more competitive? Calma Or- aí, acho que eu mexi no... They definitely need some love in the future, but not at this time. Yeah. Yeah. It seems like the systems can kind of go hand in hand. Aí, with vê se one melhorou giving agora you o mic. items that you can then potentially recombinate. That is also true. You can use the Shangri-La... ingredients Cara, of one, esqueci o nome do the other, bagulho. yeah, or the outcome of one as an ingredient in another. Yeah. Cool. We'll talk more about crafting a little bit later on for sure, because there was a lot announced there, which I'm quite excited about. Definitely exceeded my Pô, deixa eu predictions. pegar uma água rapidão, 2 palitos. Nossa, sede da porra, Firstly, velho. though, just a Dois quick palitos, deixa eu só clarification encher on o the copo league. de So água there's aqui. not going to be a wipe for the new players joining us. If you were playing on a character, you can still keep playing on a character. But a lot of long-term Path of Exile players know the importance of playing on a fresh start, and that's also Right, really important for you guys as well. For right? sure, yeah. I mean, basically, if we don't have like any character that's come from before, you're just not gonna like, because the balance is so different and because so many things have changed, there's like no point in even listening to feedback for someone who's playing in the old league. Like, it really has to be that you're doing the fresh start and we're sort of seeing how things go in the new economy. So like, we were really sort of, it was kind of an interesting decision about whether or not we should make it so that all the content is exclusive, or rather like what amount of content would be exclusive to the league versus not. And the issue that we had is that, so I mean, like, a league means something in Path of Exile. You know, like, in order for something to rise to the level of a league. Missa de sétimo dia de Diablo 4 às 19. The original thing we were thinking about doing that way would be the Ismeri and Wisps. Vai ficar foda, né, velho? Como é que os caras vão Kind of, competir? like, meta mechanics and, you know, stuff with that. So like, we Yeah. didn't quite rise to the level of feeling like it deserved to be a challenge league.
And at the same time, we've also got a lot of new players playing Path of Exile 2 who never played Path of Exile before. So we're a little bit, like we kind of were deciding... JP tomando AD? Que isso aí, JP? Tá should tomando we AD, exclusive or cachorro? not? We sort of Saiu decided, tudo you know no what, for campeão, this né? one we're not going to. And then what we'll probably try and do is for the next league that we do, we'll actually make it a proper challenge league with like its own exclusive mechanic and so on. But yeah, it's a little bit funny because like in early access is a bit of a different situation, different, you know, like, and so yeah, we'll sort of see how this goes anyway. But certainly I would encourage everyone just like start again on a new character. I think, you know, you'll have a much better time because, you know, obviously if there's structural changes to the passive tree. It's like if you log in with your character, you're going to have like, you know, your tree's going to get reset. You have to do stuff. You know, like there's things like that are going to happen that mean that, and you know, also just balance changes, right? Like huge numbers of them. So you're going to have a better time playing from the start. That's it. And speaking of the Huntress then, so we saw initial Huntress quite some time ago now and had some hands-on time with it and things, but I certainly, having played that before and played it now recently, the Huntress has changed quite a lot. Yeah, yeah. So what was the, how hard was it to get it ready for release? What was kind of the key there? I mean, it's funny because class design is one of those things where every time you add something, it can make you reevaluate everything else, which is why it's so hard to predict like how long a class will take. So like it changed a lot since the last time we had like we were showing Huntress. And honestly, like, you know, it's like while there are some skills that you will still see, like it just plays completely different. And I mean, whenever we're looking in like how we're going to design something like this, it really comes down to like what is the special about the character class? Like how can we double down on that to make sure it feels different? So with the Huntress, you've obviously got spears as a base type. The key difference between a spear and any other weapon type is that you can both use them at melee and you can also use them at range. You can throw them. And so because of that, you know, we really were just really trying to incentivize everything possible so that you use both of those things. And, you know, action RPG players, they, you know, that generally speaking, you know, the balance can often be such that you only really want to do one thing and do that one thing well. So trying to incentivize the kind of ranged and melee is, you know, quite a thing. And I mean, the way we do it effectively is try to make sure that like there are combo chains where, you know, a ranged thing can combo with something that's melee and a melee thing can combo with something that's ranged, and then also give you good abilities to move between the two states. And so that kind of means that you end up with a very like agile character, like you're constantly moving like backwards and forwards and kind of moving around. And I would say that like given that it's the Dex character, that it's good that it feels that way, that it feels the most agile of all of the melee character classes. So you know, that's been a really good one. But you know, I mean, look, there are, in terms of changes, I mean, look, there are just changes all the time. Like we, Caralho, mas os caras também, mano. Além enrolado que só uma porra, tô usando 200% do meu cérebro pra acompanhar aqui, mano. And another big one, of course, was parry, which I honestly was very skeptical of working. And Mark, like Mark was the one who saved it, honestly. Like I was like, you know what? There was like 3 times I think where I was like, you know what? I don't think it's gonna work. And then you were like, okay, I think you know we're gonna save this. I was like, give me a week. Yeah, exactly. And it works completely differently for most games, because in most games, obviously, for the parrying, the way that works is that, you know, you have to time the like to push the block button at exactly the right time, but that's just something that just wouldn't work in our combat system because you know, you're often packs of monsters. It's just like you don't really have the ability to read combat in that way in our game, and at the same time we need to make something where there's going to be like, you know, if a single monster in a pack hits you, you need to be able to respond to that with something that's going to you know, you need to be able to respond in a way where you don't just then immediately get hit by a bunch of other stuff. Yes. So having it so that the parry, like it always parries, but it's then taking advantage of what the parry does to the monster by following up with something that's going to give you, like, you know, an explosion or something like that to kind of deal with the pack. That's something that sort of allows that counter gameplay to work in our game. So you've kind of got 2 primary parry follow-ups. You've got the frenzy charge one, which dashes back, which means that, you know, you don't have to worry about the monsters hitting you. And then you've also got the one that there's another one which I don't believe we showed there, which you know, called Fangs of Frost, which does a counter where you attack with ice, which freezes the pack. So it's another way to kind of... So in both cases, you've kind of got something that's kind of dealing with the Nossa, pack. dá pra dar parry com freeze, mano, e frisar os bichos e tudo, velho. Yeah.
Yeah, I'll also make note of there was a support gem I found that you can attach to any attack that allows you to follow up parry to generate a frenzy charge too. So it doesn't even have to be the backflip. Yeah, You in can that case. Yeah, there's other... create your own parry. Yep, and then of course there's always Sniper's Mark, and there's like there's a skill that does give you a guaranteed crit, so that's a potential option as well. Like you've got a few different ways to generate them. Because parry guarantees a light stun. Yeah. You always get that small window to actually engage or do a thing before before you're under danger again. And I'll tell you this, like, I am one of those players who never parry, right? In any game ever, because I can never do it. It's always just so frustrating. So I was very skeptical of that, but it feels really good. You've both managed to make it something that's easy to do because you can just hold the button down and parry at any time. There's no skill involved in that, but at the same time incentivized making it so that you do want to still try and time it as best you can personally by, well, how have you done that? How have you made it so that like you actually still want to kind of... Qual consigo dar parry? Well, I mean, ultimately, anytime you're holding down the parry button is when you're not attacking, right? So you still want to kind of minimize the window, but at the same time, like the timing is just not like, not as bad. But the nice thing as well is that like once you do successfully parry, it's very obvious you get the sound, you get the token on the monster. It's very chunky. Yeah. So it means it's very obvious when you're supposed to counterattack. So yeah, I'm very happy with that. I think that it came out really well. And honestly, one of the funny things about it is that it immediately made me realize like how bad shields are in comparison, which is why we're also trying to ninja in a change to how shields work at the last minute, which we'll see if it makes it into 020. I was playing around with it last night. This was 8 p.m. last night. Yeah, 8 p.m. last night, exactly. I was messing with this. Yeah, messing around with it. And I won't talk too much about how that's going to work, but effectively... Bora conversar para fingir que tu tá... Shields better as well. Kind of Mano, eu tô me concentrando 200% para pegar todo o que eles estavam falando aqui, Bruno. Tô entendendo, eu só não consigo traduzir simultâneo para vocês, infelizmente. Being able to do a bit more with it. Yeah, and then that 100%. feed into other skills and things like that as well. 100%. There's a lot of room there to play with. Yeah. So we talked about Huntress being very, very combo heavy, and she has the deepest combo chains out of anyone so far, even exceeding like things that you can do with Monk. You've got 3-4 different skills deep of things you can start to synergize together. So how do you balance? How do you make that fun? Firstly, like rather than like onerous, for example. Well, I mean, I guess there's a few things. Like one of them is it just has to be very readable and understandable when, like what you can do and when you can do it. And I think the other thing that's really to our advantage here is reusing skills in multiple ways, so you can make a deeper combo chain without requiring you to be using as many skills in order to do it. So the way that Whirling Slash and Tornadoes interact with ground effects and kind of like all that stuff sort of means that, you're using Whirling Slash multiple times as part of the same combo chain. And that's an idea, I think, that I'd like to try and explore more, because I think that it is a cool way to kind of extend the combo chain, as I said, without sort of getting too many things involved, and makes it a lot cooler. So yeah, I'll think a bit more about, how we can apply that to other classes and other skills, but it's worked out really well here. Yeah, it's a bit of like. Cara, basicamente estão pirando nos combinhos, Obviously, there's intended combos, but because it's interacting with something that's fundamental like ground effects, you're able to combo with anything that creates a ground effect. And there's a lot of different ways you can do that. Like I added shocked ground to the backflip skill, or I got a companion pet that had a shocked ground aura. Nice. As like that was just there and that was available all the time. I mean, it's funny as well because it also works on just enemy ground effects, and so sometimes you can just get a damage boost because the rare just happened to be dropping ground fire or something. So that's kind of fun. But it's been it's just a lot of fun to play. The first time I ran into that was actually in the graveyard where there's these like chests that like pop open with fire, and like I was using tornadoes, and then one of them just randomly turned into a fire tornado, and I'm like, oh, what happened there? Oh, yeah, sweet. It was just like a really cool moment where it just sort of interacted with the environment, which was really fun. Eles querem pirar muito nesse lance dos combos aí, das skills. Salve Fabeira, suavidade, mano. Buenas tardes. Pai, Dog, estamos aqui vendo os caras falar aqui, fingindo que estamos entendendo, tá ligado? Zero, estamos entendendo. Estão falando sobre os combinhos das classes e tudo mais, que eles querem trabalhar bastante nisso. I mean, you have to ultimately make the combos matter, right? And I think actually that's one of those things that we're trying to really focus on with the balance changes we're doing in Dawn of the Hunt more generally, is making sure that I think it's the case where some of the combo gameplay kind of degenerates a little bit by end game in a way that I want to make sure it still feels rewarded. And so we were sort of doing various checks, recently about, like as a random example, right? Like so on the Mercenary, we found that doing,
but when you get to end game, doing armor break, what's it called? The armor piercing that causes armor break, followed with high velocity rounds, is just worse than just using high velocity rounds. And that's like really bad, right? Like we have to make sure that we're improving that stuff. So it's like sometimes you just get these things where like the balance by endgame kind of degenerates in a way that that doesn't support the combo anymore. And so we have to make sure that when we're looking at buffing things, that we're like making sure that when we're doing it, it's to support the fact that using more things is actually a good thing. We're really trying to make sure that we're bringing some of that, improving some of that stuff as well as we're making the balance changes. So do you have like Caralho, o cara engatou a the quinta ali. simplest build should be, the build that just bonks? Like, I mean, you mean in terms of damage or in terms of like what it does? You know, I mean, we always want I you guess to be able to build that way. the But players have to do a combo. I mean, for no, people who don't want ultimately to. you never have to, right? But it sort of what it means is that you are sacrificing something. And look, the ideal situation is that like you don't feel like you have to do combos. You feel like you want to do combos, Yes. right? Like, because you feel rewarded for them. It's like should That's feel it. like a fun, like, oh, I can add this. You know, like it's the feeling you should be getting. Yeah. I think the Huntress is doing that very well. It must have been like extremely hard because I don't think I've ever seen this like ranged melee combo done well before. Right. Well, I mean, it does require a lot of discipline, and it means that a lot of skills like end up on the cutting room floor because you try them out and then you realize, well, if this is in the game, then that's the only thing I'm ever going to do. So you got to be really careful about that stuff. Certainly playing the Huntress now makes me go back and look at the other classes and be Yes. like, we need to up that the level there, and we missed the mark a little bit now because this is better. And Right. who's to say the next class won't even be better and make us question even this? But Sure. you know, But that's the way it is with class design. That's It's what he just says when always- we like Yeah. literally when you make a new class, you question everything. He's Right, not right. understating the level of yeah. questioning everything. Yeah, do you see like going Os back caras to- falaram que agora que saiu a Hunt, like, pra quem não entendeu, os caras falaram que agora que saiu a Hunt fez eles pensarem sobre os bonecos que lançaram antes e eles entenderam que eles precisam dar um up nos bonecos que saíram, tá ligado? skills that were designed in Basicamente the, isso daí. in the monk currently. Yep, You know, range are the same. There was yeah. extra poison skills. It was intended E eles to be estão tomando chaos cuidado stars pra and não all ficar o kinds of endgame stuff. retão, We tá have to, ligado? Só obviously, ter at some aquilo point, pra fazer. fill all that in. Hard to say when, but we're going to try and incrementally get it, like much like how Ray Spectre and I mean the mount works with the Huntress, but we were like, let's give something for the Ranger this time. Let's give something for the summoners out there this time, and so we're just going to keep filling in those gaps over time. And it feels like you're getting better at class and skill design as you go too. So I imagine the last class you're going to release is going to be like amazing. You'll look back at the first ones and be like, ooh. possibly. Well, that is the worry, but whatever. That But just look, that just means we've got another round of going through everything and improving stuff again, right? So and that will never end. That's it. So with the parry came the kind of looking at the player getting stunned, in particular player heavy stun. So Yep. it's always hard to tell players like, hey, we're going to do something to you and it's going to be a bad thing. You're not going to like this. Well, the funny thing, Let's talk about why. there's a few things like that actually, because so I mean, for a start, like we needed the downside of parry to be like that. Yeah, you get stunned out of it. But then when we're looking at how long, like we're like, okay, right now, even and it's this true with shield block as well. By the way, it's like if you get stunned out of that, the amount of time that you get stunned out for is actually not even enough time for most bosses to do a follow-up attack on you. And it's like, well, where's the downside if it doesn't even have enough time? So we did have to extend that out a little bit, and it makes you a little bit more careful. But in just to warn people, right? There's a few other things like we lowered what's it called, the I can't remember the name of that thing now. The thing that makes you more easy to be elemental statuses apply to you. Ailment threshold. That's right, ailment threshold. Yeah. So we lowered ailment threshold to actually make it so the player has those mechanics happen more to them, right? Because like right now through campaign, like you barely get frozen or burning or shocked, really, to be honest. So there's stuff like that we've had to do to kind of make sure that that Salve if you don't Pedrão, have that salve, stuff salve actually extremo. happen to you, Que eu there's no achei? point in mitigating it. And it's Eu like, só you know, quero saber things desse like dia charms were, like, not 4 very aí. useful because, Só you know, isso que eu those quero, mechanics estranho. happen to you, stuff like that, right? The downsides do actually matter in order to make it so that that you then there's other things you can do to sort of bypass those downsides. So that's kind of one of those things that we just have to Pô, make sure certamente, is com there. certeza. I did always find it a little bit strange that like I was Quero able to patch count notes. the number of times I was frozen in the campaign on one finger. For sure. for sure. But And yeah, it's always by those vile ghosts. yes. So Right. expect a little bit more, a little bit more danger from the stun. I definitely died a couple times to getting heavy stun. Yeah, it can So happen. that's mostly occurring if you're like doing bad blocking or parrying. But Yeah. can it also occur just from like taking a really big hit or something? So at least we've discussed that. We've gone through a whole bunch of different like
should certain boss abilities heavy stun you, and if you speak into enough stun threshold, it like demotes it to a light stun, and if that, there's all kinds of multi-hour discussions we've had, and we haven't really come to anything conclusive there. But it's only from mount, raise shield, and parry, and of which, at least for all of them, you can see your stagger bar filling up. It's worth noting things like evasion apply to. So when you're parrying, we turn off your evasion from taking damage because the block does, right? And otherwise you'd be like, I'm going to parry it. Oh, I evaded it. It didn't parry. Yeah. But you can evade the stagger build-up. So you don't take the damage anyway, just before anyone misunderstands that. The evasion still works. Yeah. So high evasion will mean you can parry for longer. There's a bunch of parry stuff on the tree, including damage affecting the debuff, the duration of the debuff, so you get to benefit for it longer. Reducing stagger is all over the place for both mount and so in the dex section of the tree. So yeah, you can mitigate. I mean, my expectation is probably you'll get some in-game builds that are just like, I can parry forever and there's no real consequence. So. Eles estavam preocupados com a questão do stun do parry If it's a slam from above or below. que você pode tomar um heavy stun ali, né, quando você vai dar o parry. I mean, there are a few Eles things estavam where I've got preocupados disagreements about. Eles falaram que tem coisa na tree pra poder melhorar, tem item, tem um monte de coisa. Contentious people would bring it up and would change it, right? Sure. So like, if it's on the line, it's meant to be. Atualização nos dois servidores? And there was no way with hundreds of monsters and many dozens of bosses that we weren't going to miss some things. Como assim? Atualização nos dois servidores? So you mentioned this a little bit earlier, but action RPGs kind of naturally pull you towards one Difícil, damage hein? type, one skill. Passar corrente de um servidor para o novo. Eles só vão lá e deletam a transação, já era. Build a lot of the time. Daí de menos. But I noticed Huntress has a bit of everything. She's got bleed, she's got all the elements, she's got physical. The only thing she doesn't have is like chaos, but there's kind of poison on the tree right there. So how do you like promote this, like all of this different stuff together? Are you supposed to only kind of be relegated to using 2 or 3 skills, or are these supposed to come together, and how do you manage that? Well, there's a few things. So one of them is that we provide a lot of combos with the expectation that you'll probably be focusing around like a few specific things rather than necessarily using the whole tree. So like there's that. The other thing as well is just making sure that in the passive tree there's sort of options that go across both. So the Huntress's passive tree has quite a lot of things like extra melee damage if you've done a ranged attack recently, and then it's got things like bonuses against blinded enemies because while you're in a whirling slash there's so it's sort of stuff like that where we're trying to carefully think like, well, how can we come up with something that's interesting and buffs everything that you might want to be doing, that kind of synergizes with the stuff that Huntress can do. But it is honestly hard because like many categories of things only matter for one thing, part of a combo. So it's just like trying to come up with categories that can somehow span all of them in different ways. And ideally we can achieve that. But yeah, it is pretty hard. Generally, you're going to become more niche or more selective because again, even mixing elemental and bleed is just probably often Vai ter muito extra damage por condição, assim, eles estão falando, né? Tipo, mais dano se der no boneco novo ali, principalmente, né? Se deixou blind, vai dar mais dano, extra dano, tá ligado? Deu bleeding, vai dar um extra dano, deu freeze, extra dano. Então você vai ter que escolher ali um caminho, basicamente isso aí. Isn't doing a lot of damage. It's triggering something that's taking advantage of all the damage bonuses you got for the for your bleed stuff. So that's kind of like the idea, is just to link all that stuff in a bit. Mas isso daí é normal, né? Porque lá no POI 1 também, né? Todo o conteúdo que vai saindo, depois vai pra, dependendo, vai pra standard. Mas foi o mesmo processo que eles fizeram lá. Acho que não vai ter problema nenhum, não. You spear them with a bunch of spears and then jump on them and explodes them for bleed. Amazing. So, but yeah, that's using an elemental skill like in another way as a detonator. But and even more, you've got weapon swaps as well. Yeah, of course. I mean, there's all those systems we already added about all that kind of stuff. Yeah. So I mean, like, what will be interesting is whether or not we miss something cross-class, right? That's always a concern. Is someone will come up with some way to abuse something, between something that's going on in the spear skills with some other class that we failed to consider. Yeah, I mean, so that's it. When we look at a new class, we typically like call it like, Huntress is spears, but kind of not really. It's a signature weapon, but absolutely nothing in the ascendancies prescribes spears. Exactly. So effectively, we take great pains to make sure that the ascendancies never mention weapon types, that they're always generalized. So for example, the like infusion mechanic in the Amazon, it just says projectiles, it doesn't say spears, and the reason it does that is so that you could make an Amazon who is a bow user, and that's all fine. So like it's effectively like open-ended. It's open-ended, and honestly, like I know that Mark does like
it makes the constraint a lot harder for how to design an ascendancy class when you have to think about it that way, for sure. Oh, it'd be much easier to just put a bunch of cool spear stuff in there, but Right. now only really. I mean, it was similar to the original PoE 1 Saboteur. It called out traps and mines, and so if you're a trap and mine character, what are you doing? Well, you could do something else, but no one else is playing that thing. You know, Right. It isn't. It is easier to design. It is certainly less flexible and open as to what people can play in the different combinations and all that. So yeah. 54 minutos para pegar o drop do Ionic and the skills Finisher and how they aqui. interact Ai, together cara. when you're originally designing them, or is there just literally so many possible combinations you're just like, the players will take care of that for us? I mean, I think it is relatively impossible to come up with everything, but certainly we have to consider, like, you know, is this going to be broken with anything else in particular? And there just has to be certain rules for things about, like, you know, how easy is it to apply this debuff, how easy it is to consume this debuff. And even then, it's like, you know, we often make Suave isso aí, ô Extremo. Você nem precisa se preocupar com isso, eles que têm que se preocupar com It's isso. relatively impossible. It is actually impossible. Deixa os caras que fritar, mas eles sempre fizeram isso, né, just- velho? but even just- Mesma even coisa just que looking ter at medo de balance alguém passar passes item da right? Standard pra Liga Nova, sabe? Lá no PoE 1. Of É a mesma things, coisa. Like, you know, that we still. I mean, there's things that we could never honestly understand all of the different broken things that could possibly. Vou pegar um bagulho pra So it's comer like, it aqui. really Calma aí, does segura depend aí. on you know, like on seeing reports and what people are doing on some level, right? But then I think that what will happen over time is obviously, like, you know, the game's still relatively new. We're still making relatively big changes. Over time, the balance, I think, will get to the point where we no longer have these like crazy outliers to the same extent. It should mean that we get to some sort of relative class parity. By parity, what I mean is, like, you know, people playing all the different classes rather than focusing only on a few as we get towards full release. Because, you know, right now it's obviously very skewed because, you know, there's certain broken things. So, you know, yeah, the balance over time we'll get there. It's one of the main goals and benefits of the early access is just like, let's get the balance of characters right. And yeah, this patch release was always going to have 1,000 problems, or probably 10,000 problems, you know. The next one will have half that, the next one half that, and probably eventually it's going to be down to, like, here's only a few things going, you know, out of whack. There's always going to be something because we add too much content for it to even be controlled. Again, there are too many uniques, too many supports, too many skills, and too many other changes for any amount of people. Like, you're talking about a matter of you'd have to put in like thousands and thousands of hours internally to find it, and then you give it to the players. There's so many people, it's going to take literally 5 minutes. So it is. It's very beneficial. And we're lucky in that regard that we get to that level of testing and feedback, and on such a mass level, and especially, you know, with things like, you know, Ninja and all of that, and other people being able to see it and discuss it more openly, we're just going to be able to iterate on it even faster. But yeah, every single patch you're going to see a pretty substantial change in what's going to happen here. Yeah. Thanks for making the broken builds. And Well, 100%. I mean, you mentioned support gems. It's like over 100 support gems added just this patch. It's already like so many, and with you doing a different weapon for each of the 16 classes. Yeah, I mean, there's going to be a lot by the time we're done. But there kind of has to be, right? Because I know, that's what you made it. You made this system that you need so many supports to support. You because do. otherwise it's not going to work. Like especially with this one support system, it's like, what have you guys done? Well, I mean, look, this is why we have recommendations, and hopefully we can improve those as well, and continue to get that better. You know, like there's certainly room for the complexity to get a little bit out of control here. So the recommendeds are going to become more and more important. Right. So we need to make sure those are very much right. for sure. You must be looking to players even to find some of those recommendations down the line as well. In some cases, what stuff is popularly getting But used. the thing with the recommendations though is that they can't really take into account what you've already got on the gem. So the recommendations have to be just sort of generally good, but not really take into account combos. You know, that kind of means they're a bit more simple. Like, the recommendations are going to be more simple than what you'd otherwise be doing if you're not following them. Feels like at some point you're going to need some sort of nested recommendation system. It's like, well, I'm kind of doing bleed stuff, so you go to the sub menu for bleed recommendations. I'm less certain about that because I kind of don't want to get into the thing of actually telling you what your build should be. That's a little bit different there. Maybe like more sorting methods for the show me all the gems. Oh, there's a lot that are only in there that are never recommended right at this point. There are, yes, there are. It's going to be an interesting challenge you guys have set yourselves to make enough supports there.
So another thing that you managed to challenge yourselves, and I always wonder, like, why did you do this to yourselves, was specters. So originally those were planned to be in for launch, but obviously specters are a whole can of worms. It's, hey, let's just give players access to every monster. Also, we've made so many new monsters. Yeah. We're talking about all the broken. There's going to be some broken in there, I promise you. There's going to be some stuff we have to change. Não vai ser broken, não. I mean, they've done, but I mean, effectively, what the time between early access and this was like, okay, let's actually attempt at least to do a balance pass of this and like see if there's anything that's going to be a problem and then adjust numbers. Yeah, but now you've got to account all those support gems on all those monsters. Yes, well, this is an interesting thing, isn't it? The support gems work. The support gems work on them, and you know, like, what the hell is that going to do? Yeah, like, it's impossible to completely know, but yeah, like, look, I mean, there's probably definitely some some dark secrets lying in what kind of spectre mixed with support gems are going to do. And monsters have skills now. It's not like PoE1. It's just a bunch of zombies just doing default attack. It's like everything pretty much has a skill now at this point. So, but you know, the great thing about it is we got to leverage all that work again for the beast taming as well. So, and of course, the difference there is that you also get the mods from the thing that you tamed. So, you know, that's going to be auras, ground effects. Yeah, exactly. On-death explosions. No, you've got a whole nother ruckus of potential interactions. So, you know, we'll see what happens there. We've done nice specific player versions of those things for which specifically when you tame the beast, so that they're not sitting there spamming skills in your hideout and all of that. Good. Yeah. Yes. But also, like, there actually are player versions of the mods that Res can get, like, so that we can balance them if we need to. Yeah. Because some of that stuff would be ridiculous if you had it yourself. So, you know, basically, we still have it so it mostly works the same way, but there will just be numbers tweaked to the player versions, and the same works as well for the what do you call it? The ritual sacrifice. Headhunter, Headhunter and stuff like that. So it's player versions of the monster mods for that. Yeah, this new attention to these things is going to benefit like the pre-existing stuff like Headhunter and that as well. Yeah, that's insane. There's a new. Probably should let people discover it. There's a new unique charm that possesses you with a random Asmeri spirit as well, and so you get the demons and the stats, and those technically also have player versions too. But actually, not to necessarily make things worse, to make things better, because monsters are balanced to fight player life and monster life, not in the same universe. So actually what we've done is all the things you steal that are monsters and the monster skills, like the explosions and the summoning bears and all that, we've actually specifically balanced them way up to be more effective against monster. So when you steal them, they're much more powerful actually. Just so they're not just tickling monsters and doing 1% of their life kind of thing. It was mentioned in chat actually, the whole like Asmeri modifiers and things on stuff that wouldn't transfer over with the companion system, surely. No. That would be a little bit too far, perhaps a bit unhinged. O cara tá achando que a Zaura vai servir pro pet, tá ligado? Os caras once you have tamed the beast, it is not tradable. And people might immediately be like, oh, so that's sad. Well, the issue is, and as much as you might want some of that, I'm sure you don't want to be carrying around a whole bunch of tame beasts in your inventory all the time. So that every single time you find a good rare, all of a sudden you have to go and... Because it would mean that finding a rare would become a thing. Yes, exactly. It's actually like this annoying, in order to make the most money, I have to be constantly thinking about and carrying around tame beasts. But then we also made it so that as soon as you activate a beast, then no one who comes into the instance after that is allowed to tame it. So you can't TFT it's like a whole, like, there's like a lot of thinking about that stuff in order to make it so that, you know, it's a sad thing to Não, tá acontecendo agora, ô Lelos. Ainda tá acontecendo a live. I didn't even think about that. Me deram the like needing é só espetada firme hoje. Exactly, right? And so you have to be really careful. You have to be so careful. This week. And the thing is like, it's like we design this thing and then think, oh, trading beasts is going to be fun, but then you realize that the horrific reality of what it will turn into. It's like, but yeah, at least we're thinking about that kind of thing, like with more experience that we have. Se quiser dar uma olhadinha no que rolou, Lelos, na live do YouTube tu consegue voltar, né? Aqui na Twitch não dá pra voltar a live, né? Mas lá no YouTube dá, se quiser dar uma assistida. Fantastic. Já vê agora o que rolou. So, talking about some of the other new skills, we had the addition of the Roa, which was teased quite some time ago, I think. Yes. But you've got it in and working now, and it looks like it's moving around pretty good. Yes. It's Tem obviously exclamação YouTube aí, Lelo, se quiser dar uma olhadinha. You can't use melee from it, so it's for ranged attacks.
But it does seem like one of those things that it's going to be like everyone's going to use or no one's going to use because it's a clear speed machine. It is a concern. I mean, look, my Foi ideal estranho, né, situation is Tio? when Vou you're using it ficar sometimes aqui. and not using it other times. Like, if you're using it like during clear, I think it will, like you will definitely want to, but it's we want to just make sure that we've got like sort of fun things like that, and like it's just a cool fantasy. Like there's stuff like that I just want to get in, and it's like look, if it doesn't work later, if we have to nerf it, I mean sure, I suppose, but like I want something like that to exist. So we believe that it is. Pô, mano, porque os caras é foda, né, velho? As much as we can. As much as we can. You sound very convinced. Yeah, Yes. it's balanced. As I said earlier, you can probably get builds that get to the point of parrying indefinitely. So you can. That means theory you can probably get to the point of riding a roll indefinitely. Sure, right? sure. Again, enough evasion and enough stagger speaking into and all of that. Yeah. Well, fundamental question actually. Like, what's its move speed based on? Its own move speed? The move speed is just your move speed. Like but it's but without the penalty. But what you don't get is the penalty for when you attack. Course. Yeah. That's the. That's the thing. But that- it's funny. It's funny though because like even though it doesn't have a move speed bonus, it feels like you're motoring when you're using it, just because of the fact you don't get that downside Yeah. anymore. Like you feel like the fastest thing on the planet. It is, when you're doing. Yeah, there are other like more mechanical benefits like. It's considered a companion, which is a kind of subclass of minion that we've added, where you can only have one of each one companion base is a keystone for another, but you can only have one of each type. So like you can have a tame beast and a rower with the keystone. Oh right, yeah. But inherently you can only have one companion. Right, so you can't use a tamed beast if you're using the rower. And then there are heaps of passives for like if you have a companion, like companions while they're in your presence and all that kind of stuff. Heaps of that stuff around the bottom of the tree. Yeah, I saw you guys remade the minion damage is player damage node on the tree. It's you companion damage nodes become player damage nodes. And I was like, oh, that looks like yes, I'm gonna that take too. that. Well, so that's the like companion where it's like more the mercenary over to ranger huntress is more like you want your one powerful minion and benefiting that benefits you and you benefit it, and there's that like, synergy between you and your companions. So since it is a companion, I like the idea of like balance wise. Maybe it ends up being that you're like map clearing on rollback. Nossa! And then Merda, you Tio. dismount like old school mounted knights who charge in battle and then dismount and fight. Yep. Nossa! So if it ends up like that seems like that would be a Aí I think fodeu, that Tio. should be the best way to use Dá it. aquele banho seco nela, tá Your ligado? dodge roll. Yeah, Dá aquele bagulhinho de banho seco. And does the roller then kind of do a bit when you're not on it? It can attack, but I mean, it's not exactly a Seis huge damage gimmicks, source or anything. It's nove certainly better to justos stay at subscribes ranged. por It's 16 not monites. the most Toma. durable of birds. Toma, vem, eu But tomo. it acts Aí eu as a tomo. distraction, maybe. Yeah, it's yeah, a Sabe, sabe, It's a gente? mention, Paga right? demais Like, cachorro. attach to the 16 Yeah, mil, you cê é can, and you louco. can support it with minion Isso aqui já é um supports to make it relacionamento more sério, durable hein? and all of that, so. Está acontecendo um relacionamento sério aqui, There's one that's like gente. E aí, sabe a verdade, takes cachorro? the damage before you do, so sacrificial bird. Yeah, sure. Poor little guy. Na do Poium? So that's that sounds. I'm looking forward to playing around with that one then. Speaking of new content, 100 new uniques this time. So how many are you aiming for? Kind of in general, is this about really like filling that roster Well, out? we want to have every base type have a unique for the purposes of chance. Outside of boss uniques. Outside of boss uniques, but we want, Mas we como é que want tá every teu base nick? type to have to have a unique that you can chance. And Yes. so Eu that preciso that's parar the para eventual arrumar goal. isso. One of the things, of course, that we had that was sort of a problem in early access is that because of the way, because when we were designing uniques, we kind of designed them like in order of from base type up, just literally because that's the way that like spreadsheets are arranged. It's like we ended up with all the low level uniques enough, first, fair kind of enough, before the either ones, and it was kind of it's like we didn't see that mistake coming. Like it was kind of stupid. Cadê? Mas aí eu tô com o pai aberto aqui. Yeah, we thought we'd way get through more them all, of right? them, We were like, so- okay, we'll get all the uniques, and so we designed them all. It's like, okay, we'll start working on the art, just go down the list. So then we're like, oh crap, now we don't have very many in-game uniques. This time we're like, okay, we really need to make sure that in-game uniques are a thing. There's way more of them. So the focus really is on making sure there's lots of cool stuff to find. Lots of really chase things that you can get. It's not. So you discovered the sort order changing in the Yeah, spreadsheet. it does help. Turns out. But effectively, like you should. This it should be a lot better, and like there's lots of cool stuff there. And we're just going to keep going with that, by yeah, the way. of Like, course. Yeah.
100 now, 100 later, 100 next. You just keep going until well, kind of honestly, we never really stop making uniques. Like, Nem olho muito os bugs da guilda do ali. Eu olho mais os baúzinhos, chat. Since the dawn of time has had new Pra mim uniques tá ali é out, da so, guilda, tá ligado? you know, there's Esqueço que tem essas a divisões. lot there, and there's going to be a lot here eventually as well. So yeah. So then let's talk about the idea of like players seeing a unique and be like, 1x. Ok, that's all caralho. very good. What do you guys want uniques to be in Path of Exile 2? Like, how powerful should they be? What should they be aiming to do? And how should they affect the rares in that slot? I mean, it's always a tension because we want rares to still matter. Like, we don't want just your character to be just only full of uniques. So it really is like the role can evolve. So at the start of the game, they're really supposed to be more about that. So the earlier game uniques are supposed to do two things. One of them is when you find them, they should be powerful for a little while. Yeah. But then also they have a some kind of combo thing that you might be able to do with them at end game. But we don't always know exactly what that might be. Like, I mean, we've got sort of ideas, obviously, but it's like we don't necessarily design them to say, okay, this unique definitely has like an in-game build that's going to be actually strong to do with it. Verdade, cachorro. Foi mal, mano. Eu sou desligadão com esses bagulho, mano. Some other mechanic might come along or something might happen, and then people find an interesting interaction, and that's when the unique kind of comes into its own. And I mean, that's the same as like Magic card design philosophy, that kind of stuff. You just put in like kind of weird stuff and sort of, maybe you find something. But obviously it can mean that, like, you know, when people see a new unique, they Tá porra, velho. one day they might also be 5, moleque. for it, if it- Ei, nós, Jinx, tamo junto, cachorro. But I feel like Aí, ó, the game has to Jinx have acabou that de presentear os meninos aí do chat, hein? interesting ways to Desculpa aí até experience, interromper a like, conversa dos caras aqui, ó, mas já vou avisando. Jaguatiripica, Banana, Ana, poderoso play, Mavado e o nosso Alardan aí. Todo mundo tá com subzão aí. Vambora, que já o farminho vai estralar, tá? Estamos só esperando aqui pra bater aqui a... Bora de pós 2? Bora, Jinx. Falta pouco, mano. É dia 4, falta o You quê? knew what you were doing with that Herald. 1, 2, 3, 4, 5. É na sexta que vem, é isso? But that's the thing. Are you aiming for Última semaninha de pós? Honestly, Pós 1? someone said the other day, they were like, a successful unique is one that should be divisive. And I was like, Manda pra eu também. Mavada aí não, foi marmelada. every unique should fill that. É da Some família. should be clearly, this is Agora meu irmão vai poder assistir a live aí de boa, sem adesivo pra atrapalhar ele. Valeu demais, hein, Jinx? Tamo junto, now, and then cachorro. others are just like, we don't know if anyone's going to do anything with Tá it. Throw chegando, it in. caralho, o bagulho vai Sometimes ser it doesn't louco, tio. anything happen with it for 3 years. But we don't know that necessarily. It's like, let's just take an experiment and throw it in there and let the players figure that out. Yeah, I feel like you're Vai fazer meu irmão? Não. Não, tá brincando, é que os caras ficam falando que ele parece que a gente é parecido, tá Well, I ligado? think as Phrecia called it, it's a puzzle piece, right? Que a gente é irmão no bagulho, Piece of the pá. puzzle, you put it there, and maybe someone will complete the puzzle or half of it. Maybe Olha lá, o rei and tá others querendo, are just sabe, like, por uma divine, yeah, né, mano? it's like- Cê é I louco. mean, there are definitely some chase uniques in this. In this Yeah, situation, 100%. like, oh, definitely. Yeah. Ei, a minha acho que é essa aí, pô. Ô, Thais, tem que ver aqui na descrição, eu não lembro de cabeça, mas acho que é isso daí mesmo. Deixa eu ver aqui. Where do they want to be in terms of like how hard they are to get for players? Because at that point you do need Right. to consider like how So expensive they end up being. it's really tricky. So whenever we're looking, so if there's a unique that's broken, I guess there's two responses, right? One of them is make it rare enough that É isso you mesmo. get the broken Mas after the GTX. point when you're at the point where you're supposed to get that, right? Yeah. Which is to say, like, you know, post pinnacle boss type, You win. like level of character Yes. development, right? And then the other response would be nerf the actual unique, and it honestly is a case by case. Like, you know, so Essa belezinha aí que aguenta nós toda madrugada. like Temporalis, for example, actually got nerfed in both ways. The actual unique was nerfed. a little bit, although I don't believe it's maybe as much as what players might expect. But then also you Eu descobri, quando eu for falar inglês e eu não souber uma palavra, eu vou ficar assim, ó. But the thing is, like, you want to chase stuff, right? So therefore you don't want to just go nerfing. É, ó, os caras ficam fazendo isso aí quando eles não sabem o que vai falar, tá therefore, vendo? That one becoming rarer, I think, was the right answer there, because it was way too common. Just due to We the had guys also have the any issues big with one? like Abono? like Que I mean, there abono? are 3 real issues. One is darkness at one point bypassed honor loss, so all of a sudden a no-hit run. It wasn't a no-hit run. Yeah. You had guard bypass honor loss, so once again a no-hit run is not a no-hit run. And then there was just Mas like, pior que ela é well, bem how de can boa, anything viu, hit you Thais? if Vou you falar kill pra você, literally ela the first screen? tá representando. So those 3 Nada. problems, and so as Aonde, the, like, tio?
the Carteira balance issue assinada. of not everything surviving, for things surviving for Sonho. more than one frame due to a subset of builds, and those other two things. Eu era malabarista, becomes Doug. a lot rarer in itself. Eu era, não, ainda sou, né? Mas eu atuava como Martial arts malabarista. require Tinha like, carteira very assinada, specific não. and ideally high skill gameplay. And then there's just like, well, it also was just too common, the relic, that yielded it. I mean, the expectation was that, because this is a hard challenge, most Quem of the ensinava minha time carteira you era o try pessoal to no fail. The trânsito reality lá, is, ó. once you get the ability to do it, you Contribuindo. just trade for that thing and get it every time. Yeah. So that's kind of meant that the Printing. rarity kind of didn't work like we thought, and now that should be better in both ways. Again, for the PoE 1 players comparison, like it was far more common than Original Sin. Which was the same role in PoE 1's version of the Sanctum, just to give us some sort of comparison. It's just much easier to actually reliably do it. And it shouldn't have been that much more common. Right. Yeah, gotcha. So crafting really surprised me. You guys announced. Acho que eles vão voltar aos roll normal, né? O tier 1 ser o melhor e o tier lá pra baixo ser os pior, né? Essences coming out a lot more. It looks like you've got your violent. You can So into greater graders essences, now. greater essences are going to be much easier to get. One thing we didn't mention in the video is that like omens are way more common because I believe you made change this omen Porra, every tomou aí o time. Exage. Yeah, then every thing. So like you've got stuff like that. Like we certainly knew that we needed to do more with what crafting stuff, and so we're kind of like let's just make sure we're at least adding 3 or 4 things, like new E things. nós, Jinx, tamo junto, Every cachorro. ritual will now Quem have não one mama não base chora e tá aí, ó. So you can Rei notice chorou, especially mamou, retro, like, quer dizer, ganhou um subzão do Jinx. É nóis, valeu demais, Jinx. Aí, Greater essences, agora vai. thing makes Já tá de much more portalzinho, fun, hein? there's more sources of Não them, tem and desculpa, that, velho. so that'll be happening more. Não And tem then, of course, there's the desculpa, hein? improvements to things like the runes. We've got higher level mods that you can get from them. There's like a ton more runes. There's like, like I mean, we just wanted to expand. Esqueceram do and, Poião? Que having the isso? kind of like Esqueceram do Poião? feature mods that you can get. Vocês acabaram de lançar um evento, It mano. just leaves more options. 2 meses And, que lançou o evento. Yeah, it's Agora a interesting música não because, para, vambora. some people say, "Oh, you don't have crafting in PoE 2 because we don't have a crafting bench." But it's like we actually have a huge number of crafting options, and the crafting being good kind of comes down to like how many of these kind of weird systems are there and how they can interact. But we just have to be really careful because you don't want to get to the point where ground items no longer matter. Like and I think PoE 1 kind of basically did get to that point for various reasons, where like people aren't caring about what's on the ground nearly as much. So we still want to make sure with every change we're making that they still use the ground stuff, that you're still excited for things on the ground, and so that's like a really careful balancing act because they do directly contravene each other. Like the better stuff you can craft, the less important the ground stuff is. So it's a really sort of subtle balancing act. But I think that the stuff we've added here will definitely push things in a way where you feel like there's more smart things that you can do to kind of improve your stuff. Yeah, well, I think. Os caras deu papo aqui de que não vai ter bancada de craft por enquanto não, guys. Eles querem que a gente aproveite os itens do chão, possa aproveitar um pouco mais And that's essas very fitas. important. One of the biggest ones, I think. And that kind of then unlocks the ability to do more. And so the great thing about the socketables as a crafting system is that they don't compromise the ground at all because they don't, they're on top of the stuff that you can get on the ground. So that's very good. But when it comes to the kind of the base mods, we do want to retain, that an item has. We do want to retain, for the most part, the kind of thing of like that part of the item generation is random. It's just that, it's just that on top of that, you get the more deterministic things that you can add in addition to. And then when you do it that way, it works really well. So socketables work really well as a crafting system for that reason. Well, so on that topic, we've had this. Talking to you, it's like you're always saying to me that like this rune system is our crafting bench, but players don't keep asking for a bench anyway. Right. So obviously there's like a branding issue or a functionality 100%. So gap it is funny because I was actually saying the other day that like Truco. if we had literally had that system be identical, Pega meu except that the way cigarro, it was themed was that there's a crafting bench you go to and craft extra mods on the items. Which literally be functionally the same, I think, and required materials that are effectively the runes that you get. Cara trucou, mano. Toma no cu. Os caras querem saber da bench, porra. Foda-se os The erros. socketables are what replaced the crafting bench in the PoE 1 style crafting bench. And I guess it must have also been like with that initial kind of output of them was just not as many options as 100% what you as well. had So that is access the issue, to. and that's because they were relatively late in development. So now we're just sort of expanding that, and we'll continue to add more socketables probably with every release, right? Like we'll add more categories of them, or do different things. It's like expanding the kind of type of mods because there is a thing where it's the more like
in the base mod pool for items, there can only be things that are really fundamental, and so anything that's kind of out there, we don't want to put in the base mod pool, because then you end up with this sort of situation where you get items that got random shit you don't care about. Like the crafting is where you want to have all of the kind of stuff that's like very build specific. Yep. And so adding more mods to that pool so that you can do that is the right idea. Why is it that you can't socket and ruin some things, like non-attack weapons, for example? Well, it was more just a choice for asymmetry, where we just wanted these things to feel different. There was also just like a little bit of a like, in the future we'll add some system where we can do something else there, and so just not having everything be completely identical, much like how the quality on those weapons works differently, where it affects the skill as opposed to just base damage. Meio que deram a migué de que vão botar mais soquete nos itens, vão trazer mais runa, essas fitas, para ser como se fosse o craft da bancada. But because we're talking about the importance of it being that extra layer of control over your items, which you just don't have if you're doing spellcaster. Maybe we'll add an Arcanist's bench and theme it that way for those Okay, ones. all right. You forced my hand. I have to bring this up now. Can we get some sort of like cohesive, all-in-one bench for disenchanting, salvaging, selling for gold, Arcanist benching at endgame? I get in the campaign having these things be separate, but I like at endgame, it's much clicky. You're not happy enough with them just being next to each other, putting them next to each other, and No. Well, that's all right. I'll think about that one. Okay. Eles querem tentar. Ele perguntou se a galera vai juntar todo as bancadas numa só, tá ligado? There's ways. I like the sounds of that. Well, at least for Chama no hypezinho. Yeah, that's what I do. figured, I don't want the world to not feel like it makes sense. Absolutely. So, But having it that you can just like you've got your hideout where they're all It would like, have to be a hideout related thing. Yeah. That makes sense. I mean, people are putting their NPCs within each other's personal space anyway, so Yeah. the law goes out the window at that point. For sure. So we've also got Fractured, crafted via an orb from the cleansed monsters. How rare are those? how do you quantify rarity like that? They drop from the monsters. I can't remember the exact number, but like I think I was kind of saying like 1 per biome, which is the kind of total blob of cleansed monsters. But then that obviously does get affected by things like pack size and all that on top of that. So is that like 5 maps or something? Well, it depends on how many of them you kill as corrupted. Yeah, Because the ones you didn't cleanse while you were getting to the Nexus, those are the ones that then become cleansed. So you kind of have to choose, like when you go into a biome, am I going to beeline straight for the Nexus and then cleanse everything, or am I going to just fight them all as corrupted to get the rewards from that? So you're kind of choosing one reward or the other based on what you decide to run. Okay, so you can kind of leave the Nexus for last if you want to. Yes, if you want to use it to try and get more fractured orbs. Well, it's the other way around. Do Nexus first, then it cleanses all the maps, and then now you can get the most chance at fractured orbs, or you can fight them corrupted before going to the Nexus if you want to get the rewards that the corrupted maps have. we have like Pra achar as orbes do fraturado, vai ter que fazer a área corrompida e depois limpar a área que vai ficar lá, né? Do so there's like random que eles mostraram lá no começo. kind of things and all of that stuff. So you kind of really are like, I'm gonna have a look at the mods. I like this. I'm gonna do this, then this, then this, then the Nexus, and then I'm gonna do the rest cleansed. Does the cleansed boss have its own uniques as well? Not yet. Not yet. Okay. It does have. It guarantees a fractured orb though as well. Oh, okay. Oh, So you can get the boss. So and you'll display if you hover over the map and it says like contains, I can't remember his name. Then you run it and kill it, you will get a fractured orb. So at least that will drop one. Yeah. So Parece que vai ser meio de boa de dropar esses fraturados aí. Vai ter que matar, fazer uns mapas. Fractured? I quite liked that. I think we went with no in the end. Yeah, we not were going to do currently. it, but then we decided not to. But we might do it later. Yeah, so next round on. Is there a particular reason for it or thought process for that? There just kind of wasn't anything that really fit that exactly. I think At some point you'll want some new thing to Yeah, go in probably, that, like probably. this feels Personally, right I there. would Vai rather ter just, fractura em orbe. honestly, and let people choose how they want to use them. I like it from the perspective of dropped items matter. Like when you're yeah, seeing but a rare, they kind and of then already you're like, do. "Ooh." They kind of do here anyway because they do, like because you because use you it- need that yeah. as the thing of the fracture. makes So it's sense. kind of not necessary, I think. There's other little subtle things, like for example, the cleansed monsters within cleansed maps can't drop equipment as a little thing. So they have much higher. Obviously, they're dropping things more like waystones, tablets, currency. They don't get to drop any of the armor or anything. So they're more like currency sources. Is like an interesting Yeah, subtle thing. if you want more currency, then play cleansed maps. You know,
So we're gonna have a lot more essences, a lot more omens, potentially ability to get fractured, recombination with the new, more accessible at low and mid tier Design recombination. 4.0. Yeah. This is yes, recombination's certainly undergone some changes. This is a huge leap forwards compared to 0.1's crafting. For sure. So was it just about that you had to establish that really like humble baseline for crafting so that you could then go crazy with it like this? Honestly, I mean, look, on some level, it can just be, like you need an economy. You need to see how things evolve. We just don't want to do too much at once. I mean, although this may seem like quite a lot. I mean, It does, yeah. but the thing is like, but in terms of the initial system, it's like if we'd have had all that at the start, I think that we wouldn't have been like, put it this way, it is hard to take this stuff away, so that's why we have to be a little bit. Salve, Raul, sanidade, mano. Yeah, I guess you needed to kind Tentando of fraturar arma mais 5, mais 7, certeza, Yeah. Titi. Vai ser caro esse aí, já prepara. then you can have a better idea of how to build off that, which I'm super excited for. Crafting. But of course, and if actual you know crafting. us, like more, there'll be more. There's always going to be more. Oh yeah. so. Oh, you gotta have a new craft for every league, right? That's how it is these days. Oh, yes. I expect a crafting system for every league. Thank Yep, you. something like that. That's somewhat actually. Recombinator, filho, cê é louco. Vai dar pra fazer uns bagulho cabuloso ali, mano, também. So let's talk about Endgame then, because that had some humble origins as well with the initial implementation of PoE2's Endgame. Obviously trying some new things, being a bit experimental, not necessarily just wanting to copy PoE1's Endgame, but how far of your vision was 0.1's Endgame? Was it what you want? I would say that the main problem that we had is there wasn't enough overlapping axes of randomness, as we call them, where effectively you need to have it so that when you go into a map, there's just chances for random shit occurring, and then that random shit like might happen alongside some other random shit, and then now the thing together is like a new scenario. So I mean, effectively, Random like shit squared. yeah, exactly, right. So let's like if you look at what we actually added here in terms of like encounters, if you will, whatever that means to you, like we've added kind of more than 40, probably something approaching 50 encounters, and that's if you count things like each rogue exile is a separate one, and each spirit's a different one, and things like that, right? So those are the things. But the big difference between the ones we had before and the ones we have now is that most of these ones can overlap with other things. So you have a situation where you've got the Asmeri Wisp that like happens to infect the unique boss of the area, and then that leads to a combat situation that you haven't had to deal with before. Eles querem misturar mais as mecânicas pra não ficar tipo, Thing that, like, entrei e vou farmar grab, Brit, that, tá like, ligado? this other wisp, Várias like, coisas acontecendo, tá farmando turn Brit, into a nisso boss, aparece outra you know, coisa e tal. it's just like it's all that stuff combining, or like what happens when É o this que eles goes, fizeram com os these idols, box, tá and ligado? it's like all that combining stuff, and that's what leads to the situation where you've got an exponential explosion of like possible combat situations, and then sometimes you just run into stuff that you've never seen before because of that, because of this combined in some interesting way. And that's something that definitely PoE1 has got very well, because it's got so many of these things that have been added over time. And it's also something that we took care to make sure that each league specifically did. So what PoE2 lacked was, I think, that. And so that will mean, I think, that the end game is overall just much more engaging. Now, obviously, we're going to be adding more content and more of the other stuff, but fundamentally, it's like it was specifically more of that type of stuff that we needed to do. And honestly, I don't think we've even got enough yet. Like, we want even more. We'll keep on adding that stuff, but it needed to become a focus. And I think part of the reason is that when we're first working on the end game, it's like we need to come up with the big ticket items, right? Like what are the the league things and like the maps, and we need to come up with all that stuff. And so it's the little detail-y kind of things that kind of a little bit require a bit more like time and stuff to work on. Even though they're actually like relatively efficient to make, like we can make a lot of them when we do actually sit down and design them, because they're like making a new strongbox. Like sure, it's work, but it doesn't take like that long, if you know what I mean. But it is. But it is that stuff that really adds all the flavor and kind of interest. So we'll just be continuing to do that through the game. And I mean, even yesterday we were having a conversation about like making it so more of the maps, even just like regular maps, have more interesting just little things that happen in them and stuff like that. Like more like what the campaign has. Love that. So we haven't like got there yet, but like as through early access, we'll definitely be just like introducing more of those little details everywhere, so that you get the interesting things happening. Yeah, so a bit like those exploration mechanics in campaigns. 100%, yeah, could be a exactly. thing That's just we just want to make sure that you feel Já that era same way through the game as well. And with the leagues as well. Yeah. And Eu acho que like, não, viu, Titio? Pelos there's que eles really only mostraram, so much não. randomness that can occur within a breach in a map, and so they will end up feeling ultra repetitive. Whereas, and again, in PoE1, you had the boss that could spawn occasionally. You had 5 different factions. E Things aí like farmar that. uma, pra poder usar o Recombinator, vai ter que fazer Expedition. Random things occurring. E o mini comedor bosses de casada vai aparecer no seu mapa lá pra te arregaçar. I have a whole set. I don't want to spoil them all yet, because that's a whole later thing. But definitely want to expand on all that. Even Expedition only has the one boss.
it had 4 in the predecessor. You know, like we need to get back to having all of that depth and all of combat and all of those mechanics, and it'll help hugely, while also making sure we're adding new ones, of course. But what we definitely have learned is that our minimum standard for new ones is going to have to, it should include all of these things from the get-go. Right. Otherwise we're just signing ourselves up for like, here's 1,000 things we need to improve. Right. It'd be nice to actually get some of them finished. So that's going to be a goal going forward for sure. But I think it's like it is where our type of design shines, because like adding content is no longer a process of like, you know, we work on a thing and then the players get to play, you know, like it gets into a situation where like adding content has more value than just the content itself. It like, because it adds to everything else too, and so that kind of makes it feel like the world gets like larger in much larger proportion than what you have. And so like, you know, it's an n squared thing where like, you know, the square of all the stuff we add, so that, like basically it'll feel like it's ramping up in terms of interest as we add more content, rather than just feeling like you're just continuing like rather than every league feeling like you just add the same amount. It'll feel like it gets even bigger each time. Yeah, like when you add Asmeri Wisps, that's not just about adding that. It interacts with all the other things that already exist that it can go ahead and affect. So that's tackling one of the, ultimately, I think the biggest things is just that like the core basic mapping of running an empty map was boring, and that's never what you want to be, obviously. Yeah, we usually get it. So like some of the issues there, I guess, as well, that were exacerbated by that problem was the fact that the maps were so big and that there were so many of them. Obviously, that's getting a little better with maps themselves becoming much more interesting. But it seems like this corruption and cleansing mechanic is breaking up and giving you something to progress through as you move towards the next tower or next boss or next other mechanic. I mean, I guess there's always something on your screen that you're pushing towards, it looks like. Well, we want to try and like honestly, I don't even think we're even quite there yet. Like, we really want to make it so that you feel like there's lots of quests, as it were, in endgame. Like, not necessarily directly in the form of like, here is a quest objective, but like that you sort of have this feeling of like, there's like different stuff that you're like that you feel like, there's a thing, you know, like exactly right. You need to ideally, like, every time you do one of those, it's like there's another one just on the horizon that you're thinking about. So if we can achieve that, then we'll have succeeded. But it'll need to keep adding stuff, right? Like, just more and more things, because obviously, you know, you need to have enough just core there to be able to get to the point of it doesn't feel like you're just repeating the same thing over and over again as well. It seemed like this like explorable world map thing that you did for Endgame, being like looking like a physical actual map, was really wanting us to explore, but that wasn't really much of that. So you kind of well, I mean, ideally we can. It's just about content, really. At that point, you know, you just need to add more and more, and we'll keep on adding more. And this 100% get more. And 0 to 0, I think, goes a long way to improving that for sure. So with the corruption mechanic now, you're going to see some corruption on the map, and you're going to want to go there because it's a system that you can interact with. Exactly, It's your skill points. yes. yes. So you're unlocking skill points from that, which means you're unlocking more of the Atlas tree earlier on. Your first Nexus, you have to run at a tier 1 map, and it will drop 2 skill points. It'll give you your first two skill points. Awesome. And then you're like, all right, where's my next Nexus? That's where I'm going for my next 2. And then your next one, and you have to do them 1 tier higher every time. So the second one you got to do at tier 2 to get your skill points, and so on and so forth. It's not just grind 10 maps. Yeah, that was terrible. Good. I love it. So yeah, it is very much like, let's go and clear these corrupted Nexus, and then it's like, well, and there's the whole mechanic around it. But yeah, if you want to just like I want to get my points as fast as possible, just go Nexus to Nexus to Nexus and get as many as you can. And if you're like, oh, I can't see any Nexus, maybe go do a tower to reveal more, and then, you know, which you're doing way less frequently, mind you, thank goodness. Yes. But yeah, it's Estão falando do endgame abrir os mapas, pegar os pontos da trilha. Eles tentaram deixar um pouco mais interativo do que só ficar puxando mapa atrás de mapa, tá ligado? I call them It's unique funny, maps. it's funny because I was pointing out to Matt the other day that the distinction between a unique map and a normal, like, there is no distinction anymore. We shouldn't even look at it that way. Like, it should be that every map is like unique in some sense. There's not a unique. There's not a system. unique. We do have an icon for it because they are kind of in a different echelon. Yeah. But yes, technically, unique map is a name that's a holdover from Imperial 1. Yeah, because you can use mods with them with Waystones anyway, so it doesn't. There's no actual reason for a unique to be any different than a normal map. You can craft it and enhance it. It really just comes down to how rare they are relative to other things, right? So, and how rare are they? How, like, I mean, maybe in so hard to terms explain. of player screen. Yeah, I mean, look, as I said, I think how many screens? How many? I had the numbers, I just don't remember them. Well, I mean, as I said, they should be common enough that you feel like there's always some kind of objective you're excited about on the screen, right? Honestly, more common than I was initially comfortable with, and then after trying it, I was like, okay, actually, this is like
this is reasonable. So Yeah, I feel like you initially probably want them to be common enough that you're like almost getting tired of those map layouts, so then you're incentivized to add more. the good thing is, by the way, by adding more here, we didn't just keep them the same commonality as the 2 that existed. Yep. Like they are just more common. It's not like part of the reason it wasn't as common before is because there was only 2, and that would have just been repetitive and boring. One of the other restrictions is that the Vault of Kamasa was restricted to the Val City biome, so to speak, and that was one of the Citadel biomes. That's like one of the rarest and latest, Yes. So it's like we've not only made that more common within that biome, but a lot of the new ones, in fact, all of the new ones aren't restricted to those city biomes, and thus they are appearing more frequently. And some of them are like, you want deserts because they give you the essence map, or you want the mountain because they can give you this and that, So ideally, there's a little bit of just like you see the edge of a desert, and you're like, oh my god, please. Yes, okay. So that's what I was going to say. This idea of exploration is like, I felt they needed. Eles estão falando que vão explorar mais esse lance dos biomas. Cada bioma vai dropar bagulho diferente, tá ligado? Obviously, that's not much. The one that was the Shattered Lakes, for example, as you can probably imagine, only spawns in the water biome. And so there's a little bit of and so does Untainted Paradise, and so does one other. So there are actually 3 special maps that can spawn only in the water. So go to the water. And otherwise, how easy is it to find? You said there was an icon. Obviously, you kind of have an idea of what biomes. Is it also something that's pretty visually there's art there, spottable on the map? So the one we looked at with the megaliths, which had all the storm and lightning. Well, on the map, it has a bunch of storm and lightning. Cool. So, yes. That's awesome. Cute. That's great. So we mentioned the Atlas passive tree, and you're seemingly, I think, you're getting better progression of that. But definitely an issue I had with it personally was that it felt very top heavy, both for the core one and also especially for the league mechanics, where the league mechanics you don't get points until you kill the bosses, which to me feels like the end of it for most players. That kind of was the original pitch of that, and I wouldn't say that's really changing here, but there is more we want to do with that, and I think that it could be made better, but 020 isn't getting a change there to that side. But in terms of the actual core Atlas, it definitely is. You're getting that earlier. There's more. It's a bigger tree. There's more interesting stuff. There's subtle changes to getting them in the sense that, for example, the difficulty 0 pinnacle bosses are way lower life. Well, that's actually now. good. That's actually a very good point. So yes, difficulty 0 is now half the life that it had before, and so that's a pretty substantial difficulty change. 4 is currently the same, as what it was before. So it's same top end, but easy, more accessible for more people at the bottom end. Right. And then also because of Nerfaram os the Uber Boss. reliquary key working the way it Os does, caminhos disso all aí. pinnacle bosses can drop all uniques at all difficulties, except they are substantially less common at difficulty 0, but you feel way less bad for running them at that point now. Right. So again, it's just opening that up to a lot more people to farm, and it's not so much dependent on if your build can't do difficulty 4, you're not really a viable character kind of mindset. So much more easy onboarding for those. Which will give you your first sets of points. Acho que vai dar pra farmar agora a Citadel com um tier mais baixo de level, é isso que eu entendi. Into the ground, let's be real. So with your new build, we'll have to see how that balance goes. With their new broken build. Yeah, sure. Yeah, one of those specters. Yeah. Anyway, the ultimate point being, you're certainly going to get those initial set of points easier than before. However, you are right. Something isn't quite right. There still do need to kind of explore. We are going to do more with this later. We've talked about this issue, but we didn't have time to do anything about it in 020 as much. But certainly by the end of early access, I think that system will probably look quite different. Part of it also, as we were talking about before, adding all those extra bits of content to the leagues, it'll help give more interest to the trees and more nodes we can add to actually invest into. Because if you think about a breach, there's only so much you can actually modify right now. Right, there's a level of radius, speed, density of monsters, and sure, there's the standard stuff with monsters, but you can only go so far when you don't have all of that depth of different factions and different bosses and different mini bosses and different itemizations or additional things with catalysts and whatnot. You are quite limited in how expansive a tree can be, and so it'd be nice to get those things in and also kind of look at the trees at the same time and reevaluate how that works, just so we can have them be more interesting while we're at it. Right. But yeah. And now with the pinnacle bosses, if you're like halfway through a level, you don't need to. Oh, maybe I'll do that when I get the rest of the level now. Yes, that was a good change. So yeah, as you were saying, you no longer gain experience or lose experience anymore from pinnacles, so you could just feel free to do them anytime.
I think that's just a Excellent. straight up upgrade, and I think that it's not like you were playing pinnacle bosses for experience. No. So it does the downside is not an issue really. It also is the nice thing of really just keeping, like, if we add more leagues, for example, and we end up with a Domain of Timeless Conflict problem, where it's just like rotations to max level, like ultra Yes, ultra we quick. don't want that type of Like, content to at be the least way you now level. we can say, like, Yeah. maps are the way you level. Like, that is what you're doing. And sure, you might get some sort of unique map rotation here, and, maybe not. I don't know. It depends. But hopefully we can avoid that. But either way, like, it's just really you're playing in maps to level, and that's what you're doing. It's And there's not, something that's not nice about itemized that. content, right? At least- though? at It's least- not- Eles não querem que a galera fique fazendo 5 igual no Poi 1, tá So, ligado? like, Pra there pegar will be leve. future parallel in-game systems. Right? Confirmed. Quer que a gente fique rodando mapa mesmo e consiga upar fazendo os mapas, tá ligado? You're a fan. I mean, you made the end game look like Delve, so. Yeah. But yeah, that's been a long-term problem, and one we need to properly apply to the other game as well. That the whole can't do my content because I got a level, and I'm like, even if you're only like 15% in, you're like, oh. Yeah. It's just not as bad. It's just not as bad in PoE1 because the leveling is faster. Yeah, it's so true. it hasn't been on our radar as much. So, speaking of like map progression, Acho que eles tiraram perder XP, é isso? telling me that now you can no longer drop maps below your current level of map. It's correct. So yes, you no longer get if you're playing a T5 map, you're only going to get T5 maps, or if there's a boss there, a T6 map. But we've also smoothed the way the whole progression works. So we've actually the map drops are way less random now entirely. When you kill the last rare in a map, that has it can affect it. At T1, that was a 100% chance to drop another map of the same tier. And then as you go up the tiers, you can still sustain that using Waystone chance. So effectively, it's de-randomized that a lot. And then there are several ways that you can get upgrades. So in terms of like going up the tiers. So one of them is that when you kill a boss, that's a guaranteed +1 upgrade. Then of course you can still cube them up, 3 to 1 recipe to go up a level, or you can run it corrupted. And if you're running a corrupted map, then because it drops the same tier, that's like a sort of guaranteed. When I say corrupted, I mean the one that Varlorb corrupting up plus corrupting up +1. That lets you do the run them the same level as well. So you've kind of got those two options, but it's much more intentional now. It's like if you're going up maps, it's like you're deciding, okay, this is a thing I am doing. You don't just kind of have that like it doesn't just happen. So it's kind of supposed to make the jump like. If you're just looking to sustain, you can do that, pretty much guaranteed. And unless you're dying more than the number of times you've got portals, which is obviously the thing now. Now that you can go through portals again, the sustain is going to be a lot easier if you are dying. But then it's like once you've achieved that, it's like okay, you effectively can sustain forever. Like the cases where people just drop off the bottom and have issues should be like way less common. Ultimately, it's way less random, way more deterministic. And ultimately, you can, as long as you are able to not die all the time, you will sustain that tier forever. Right. Assuming you can roll enough, that high enough mod count, and there is a boss here. I'm going to go up a tier. Yeah. And you go for the boss, you kill the boss, you go up a tier. And if you and then you sustain that tier forever as long as you can do the difficulty. It's and just very clean. And if you're adding more mods, which you do need to be doing to continue to maintain 100% ability to go up tiers, and if you're doing that early, you're getting more maps than what other people are getting, which means you can do the cubing as well. Like it's just kind of like it just much more effectively gets the thing where good players can advance at the right speed, normal players don't fall off the bottom of the curve. It kind of solves all of those issues without, but also you're not going to have just like hordes of low level waystones that you don't need as well. So and just no, it does. There are still you can get to the highest tiers relatively quickly. You have to prove you're good enough, your character's good enough, but if you're doing it, you get there, right? It's pretty quick, and you can take it at your own leisure as well, and that's completely fine. So it's not like, oh, we've made it way longer to get to tier 15. Like, none of that is really the case. It's just that before you could luck into getting to tier 15 quickly. 6 minutinhos, hein, pra pegar a recompensa. Biasing the luck, of course. Or you could just be like, what the heck, I'm like constantly running out. Eu acho que tirou a perca de Now XP. it's way more like predictable, and honestly, it probably has way more of an impact on the sustain problem, which we
talked about, which is the respawning, I would argue this thing has like way more impact on map É sustain. pelo que eu tava entendendo, tipo... I mean, obviously, vai dropar bastante I mapa believe do mesmo because tier, né? if- Quando você estiver because rodando. the- Só que os tier the guarantee acima geralmente vai dropar dos boss do rare, so mapa. if you were just dying, you would never Normalmente get vai it. ser um So jeito the de te respawn parar is se você não necessary estiver always, so conseguindo that's matar gonna os boss do mapa. for Você vai ficar players travado who ali play até and- você and- melhorar a tua obviously, build you know, pra it's more conseguir difficult. matar o boss e aí As- sim and progredir no portals, tier you dos suck, you're mapas, tá gonna ligado? run into trouble, but Desde que você consiga if you're a matar good os, player, you should be able os to boss get do mapa, aí você vai dropar bastante mapa de You tier mentioned the acima idea e of vai maps conseguir dropping progredir magic de boa, by tá ligado? default. Yes. Is that something you're still doing, or I believe it is. But no, actually, wait. But there wasn't a concern about that, which I wanted With to talk to you ounce. about later. Yeah, which well, is maybe- that- maybe not. Yeah, we'll talk about that later because the concern was raised that I think is valid. So yeah, we were going to make it so that maps drop magic and above, but we're actually there might be issues, so we'll discuss that later on. well, non-decided? Yeah, undecided. Yeah, Undecided, yeah. You thought it was decided. I just got a week left. Yeah, we've got a week left. It's fine. Still figuring. It sounds like much more deterministic progression But if yes, you're that's able to the main prove thing. the power that you have. That's the Well, main it thing. just should be: am I strong enough to do this? Yes, I can do it. Right. Not, am I lucky enough to do this? And Yeah. am I strong enough to do this? Great. One of those axes. Get out of here. Love it. So we've got rogue exiles populating the maps now. How common are these guys, especially with unique, since you get their unique guaranteed? I love that. The whole, It's 1 in 8%, 1 in 12.5 to start with, but of course Atlas Tree be Atlas Tree. So you can speak into that. And is there like a map modifier for that or something to guarantee it? Or something there like that? are. I think in this case, this one is the exception, whereas you can get normally guaranteed of the other things. We wanted the exiles to be one that you can't just guarantee all the time. They don't always have uniques. Yeah. Yeah. But when they do, they're using them. The AI is very cool, like how it works. I mean, a they little can have nuts. 0, 1, 2. I mean, Yeah. there's nothing stopping them from having uniques in every slot. What? But like, it is. The chance of that would be It is incredibly low. absurdly rare. I assume it's Yeah. just roll per slot, basically, right? Yeah, it is Yeah, roll it's per roll per slot, slot. yeah. So Yeah. But So you we're might talking have a like line of just fraction of a fraction of a percent. Yeah. so Os Rogue Exile vai dropar still Unique Item pra 5 or caralho, something pelo like jeito. that, yeah. can happen. But they have quite a lot, like, because they're a player, the assumption is that their other gear is also relatively good, so they do generally drop more biased towards dropping higher tier rares and stuff like that. Yeah, so. they're doing that like full set of items because Yep, you've killed a player. yep. Cool, I like that. I always love that little thing. I feel like it's even more important here in PoE2, so that's awesome. But just some of those will be unique, maybe. We wanted them to be less common than the other content, but like way more exhilarating when you find them. Yeah. But of course, again, you can speak into them at the cost of other things. That's your choice. Cool. Is there going to be some sort of like warning that they're coming, or are you going to know they're in the map ahead of time, or are you just going to get ambushed by these guys? Leaf zone from off You screen. won't know they're in the map ahead of time, much like anything random you run into. But they talk though, and they'll say something before they. They monologue before they murder They you. do. Don't know if I'd go to quite the level of Again, when I monologue, said but summon, sure. when I said summon soul, Os caras tão em choque. Os caras tão em choque com o Rogue Exile, velho. Aparecendo e comendo a bomba de one todo of the mundo. monks is a pacifist, and he's like, I don't want to do this. Don't force my hand. He'll do it anyway. But, I'm not. Yeah. I'm just. You're just like running away. Yeah, He's like, exactly. don't make me Don't do force my this. hand. Yeah, exactly. but look, you can just run away. You know, I really like the here's an occasional spike in difficulty, and again, it's important that they are relatively rare for that reason as well. But I do want it to be when you find one, you are very excited to kill it, and of course, even though they portal out, you still have your number of portals you have. So unless you're running like a full 6 modded Waystone, just get back in there and he's gone, but or whatever, you've lost your uniques or non-uniques, whatever they had, but either way, just move on, you know? I mean, you guys were somewhat forgiving with this. You didn't make it so that they take your items. Yes, that would have been good. That's an event. At some Don't point, give me that perhaps. idea. That's maybe a 1 week event or something in the future. Very easy to do. Just take one of your items. And then you got a nemesis system where you can find them and try and get it back in the future. And you had the Tame Rogue Exile gem. I don't know if tame's the right word. Higher exile. You run up and Yeah. you can quickly be like, take 1 million gold. Just give me a little snack. Like, yeah, you want to follow me? I mean, to be fair, that would be a fun system. It actually would. That's actually not a bad Running idea. up and just being like, hey, I'm here, give me 100,000 Oh. gold and I'll be your ally. Is kind of I know you've Come on. tinkered with the idea of a hireling system at points Yeah, in the well, we past, so now you've got your mercenary hireling system, right? Rogue Exiles. You recruit the one with good uniques. We'll see. We'll see. Going down a little bit of a rabbit hole here. Yeah.
So we got Esse some drop aí quick é um things to unique learn from finisher, ô Path of Exile Lampião. 1, 2, Path of É um Exile unique 2. finisher. Quando tu mata um monstro Moreover, we're único, gonna be doing some ele vai dar unique fazer ones um that we haven't seen efeitinho. I mean, we're definitely going to be doing more unique ones that are, that are just completely different outside of what we've done in PoE1. Absolutely. But I mean, I think that like sort of the hope in the long term is that each, like, as we kind of get, past the end of early access and as we're sort of, just going on, that each time we do something, we're both adding a completely new league mechanic, but also potentially bring something back as well, kind of like as another additional kind of... Pesado, é um pouco mais pesado que That's Dog. probably sort of what I imagine will happen. 2 horas pra It kind pegar? of really is case by case. Like some things we don't want to São bring 2 back, ou some 3 things we do, horas? Deixa eu ver. and my opinion can change on a dime São as well. 3 horas, If Dog. someone suggests like a new way to 3 do horas. something, then I might be like, oh, actually that is great. So it honestly Dá pra ver o people progresso assume aí, se você clicar no seu ícone da we have a Twitch, full vai ter plan a of opção everything, Drops. but Você it's clica lá e aí vê o reality, quanto it's de like por it's cento very já much foi e o quanto responsive falta. to, like what's happening and like Where you the feel the plan game the needs. plan we the actual plan relates to the things that like are definitely happening, right? You're talking acts, you're talking classes, you're talking like all that stuff is like definitely like that's happening. It takes a long time to produce. It sort of happens in the background. You've got outsources, armies of people kind of working on that stuff, and then all the kind of like more incidentally stuff is very much like, oh, let's do something cool, let's just make this, why do we do this, and we don't have a I don't have a plan for the next 12 strong boxes. It's just just come up with an idea and like that's cool. Just a fun little project for a designer to work on. How do you feel like some of the ones that were, I felt somewhat definitively part of Exile 1 in terms of clear speed, like Breach, for example, have settled into PoE 2? Do you feel like they're in a good spot, or were they a good idea to bring over to the game? Look, I think Breach is. I mean, look, Breach is fun, right? I certainly wouldn't want to remove it. I don't know about like. I mean, there's probably been some balance changes. I mean, it it was a little bit. spawning too many. It has, monsters, it so has. let's just say that without a doubt. It's much and- better now to PoE 2 standards, yeah. It's too like currently on PoE 2, it's just too out of control. It just needs to chill. Right. There was a little bit of an assumption made where it was just like, well, you'll get overwhelmed by monsters, and it's more a matter of survive as long as you can. And then, of course, because you get self-propagating herald builds that are just literally can kill anything. Which, by the in way, every heralds direction. don't self-propagate anymore. Just get that out of the way. Just get that out of the way right now. The power of the characters kind of Yeah. distorted the league balance Yeah. in a way where it's like we have to, make some changes. So yes, Yeah. like it's coming down a bit. I think we saw that sure. one coming. with the Yeah, heralds. well, 100%. I mean, look, there's a lot of things that people will say they saw coming, but it certainly does end up being the case that like the patch notes are, when so by the way, we aren't Very releasing them nice. in I've this got live stream. fire. We're going to be releasing them next week, but they are going to feel like a bit of a nerf fest for sure because like there's a lot of things that needed Yeah, to get. let's- Sério, eu acho que vai let's servir talk pra about uns. it. Yeah, all right, Oh, all My right. okay. Settle in here. expectations Yeah, and yeah. anticipations are Yep. that this first one is going to be an absolute wrecking ball of chaos and carnage and see where things land. Yeah. But then maybe over time it'll become a sledgehammer and then like a fine carpenter hammer. Sure, that definitely should be the case. As I said earlier, it's like 10,000 things will change this time. 5,000 things will change next time. Then hopefully we can Yeah, halve yeah. it every single time. halving. People should really be going in with the expectation that like nothing they knew about how the game was balanced before is the Forget same. Just everything. forget everything you know. Like exactly. So basically we'll that kind of just means that like everyone who's finding builds like do it again. Like you are again. going to find more shit that is like outrageously broken again, but it is not going to be the same shit that was broken before. Yeah. And, stacking, get out of here. yeah, exactly. yeah. So I mean, it's the hope is though that yes, you're right. It'll stabilize to the point, and like I it will take time, but we will get to the point where we no longer have things that are easy to become outrageous with. Right, like the idea is like it shouldn't be that you can just slap a combination of supports together and then like you're just like destroying pinnacles in 14 seconds. Like it should be that. 14's a long time. Yeah, okay, sure. But You mean 14? That sounds like terrible. Yeah, That's not even on PoE. Yeah, no, Ninja. but that's what I'm saying is with no items, right? But anyway, so the point is O that, PoE 1 like, é menos the first time otimizado, you só que o PoE 2 é mais Right, pesado. but then of course you do get Do que o back PoE the 1. ability Ele after tem 10 going, anos, like, né, kind o of, PoE 1. continuing to expand, like continue to develop your character post pinnacle. Esse PoE 2 é bem mais pesado. Seconds. Yeah. But it's just like that has to be earned. It can't just be that like just a combination of supports that you can get trivially will do that. Or like a common unique, and then that's it. Yeah, exactly, right? and- So, yeah. but it can be. But once again, but if you get temporalis, it's like, well, now, like now you've Now got you're zooming. you've got some shit going on. But it really has to be that there is an economic factor involved in becoming ridiculous. Yes. And so it's when that's not the case that we have a problem that we need to hit shit with a big giant balance sledgehammer. Yeah, so originally I was going to come in and like ask about all the
specific things, but we just assume that like it's going to be chaos. So I like the idea instead of focusing on kind of like your core, what you're aiming for, what are your goals, what are your metrics. So É, a number of like damage / how fast you kill a pinnacle boss. Yeah. That you're aiming for, and then how much players can exceed that, and you're like, Yeah. So it really should be that you're not killing, as I said, not killing pinnacle bosses that fast at the moment. Like a good sort of benchmark for like just a guy walks in and like has kind of got something that's like not stupid, but also like not like doing something, you know, like not crazy. And we kind of imagine that they should have about 50k DPS doing something like that. But at the same time, anything up to 500k DPS is 10 times, you know, is also okay. And well, that'll take you from taking a 3-minute fight down to like a 20-second fight. Like, you know, that's your range of like potentially acceptable kind of things going on. But if you're doing above that, then you're in like, we're probably going to nerf you territory at some point. So that's kind of like the thing. Now, it's worth mentioning that like we've lowered like the life of pinnacle bosses to get that to be right, and sort of things like the difference between a T15 boss and a pinnacle boss was just way too much. So that has been that's been sorted out. Like it's things like that we just need to sort of get things in the right place here. So that's a sort of expectation. Now, obviously, people are going to still find ways to get 10 million DPS somehow, I'm sure, even though we're like nerfing many things. But the thing I think that when we're talking about nerfs and how we want to do, my key thing that I want to try and achieve always is that whenever we're nerfing something, we're only nerfing the thing that was particularly like we're nerfing as little as possible to make it so that the average Joe who works in and just tries to do stuff is not getting affected by it. Yeah. Like it should only be the like ridiculously broken synergy thing that kind of like has some way of dealing with it that's actually affected by this. And I'm struggling to think of an example off the top of my head. Maybe you've got some of like, you know, a way that a targeted nerf that kind of like... I mean, like say lightning conduit, you're not going to reduce the base damage of it because someone's able to hit for 150 million with one hit from it. Like that comes from the compounding like top end levels of exposure, stacking, conductivity, and more so shock effect, right? So it's more about like take away from the shock effect scaling side of things there and increase the base damage even, you know, like do changes like that where it's like for an average person it's now better, and for someone who is absolutely abusing's not the right word because like they're doing the right thing technically by their standards, that are using all those extreme factors, you know, bring those down a little bit, keep those regulated, and like it'll increase the average user's experience while narrowing, you know, bringing this down and bringing this ideally up a little bit in a lot of cases. I like the idea that I feel like it's somewhat aperta o botão do Windows aí no teclado, Thais. kind of like Abre o executar e coloca DX Diag. Bosses have X amount of hit points. It has 500k hit points, and so we expect players around 50. Yes. Right. So that's a clear number. Like we know that. Oh yeah, and we're. Dá mostra teu processador de que geração que ele é. Right. But it's when you get it down to 1 second. Exactly. Then we're 10, like, 10 times is fine, right? And the problem with the more DPS you have, it is now I have to dodge less. Yeah. I get more crowd control. There's a snowball. You know, it is. It really is. So you're always going to be incentivized to do that. And Abre o executar e coloca you DX get to this weird thing Diag. where now it's just DIAG. like, okay, well, I think you after a while was like, I haven't actually seen a pinnacle boss fight that lasted more than 2 seconds. That was really sad to me. Probably the saddest thing about the early access launch to me was seeing the first pinnacle boss fight, and it just like, and it's like, oh, you know, like it's like nobody had to care about the mechanics. The first time I gave it was it so many skills. Exactly, right? Like there were so many skills and all these things, and it's like none of it mattered. It's like that's sad. Yeah. So yeah, we ideally was in a situation. Now I hope that doesn't happen again, but honestly, it's probably wishful thinking. As I said, yeah. 10,000 things before, there's still going to be there's still going to be many more, and it will thousand. happen every time, and people will find stuff, and Look, this again by the end of early access, I want to say we're going to be in a real fucking good spot with this in a way that is not going to have so much abusive stuff, and getting rid of that whole I feel like I have to play X. Like, Yes, it is that very 100% demoralizing to players when they Yeah. played their thing, Yes. and all of a sudden something comes out and they're like, oh. Yeah. I And gotta so change over to this. the way you will know that we're successful is because you get more diversity in classes, Yeah. because it means that there's no longer the thing that everyone has to play because it's easy to be I mean, successful. you definitely saw that where it's like the comments of any build guide. It's like, oh, another Archmage build. Oh, Exactly. it's just Heralds again. Exactly, Yeah, It's like but this isn't even a build. This go- is just Herald again. You go look at like what are all crossbow people playing, and crossbows is Herald. actually the least used weapon type, and so you specifically start there, and you're like,
okay, well, here's a bunch of people using these skills. Hand of wisdom in action, hand of wisdom in action, hand of wisdom. Okay, well, never mind. The crossbow's irrelevant, right? Yeah. Even without stat stacking, still better. Yeah, and it's like, okay, well, you know, obviously take some away from there, and then it's like, okay, well, what are you left with? Well, you're still left with probably. Geração 12, não é isso? Aí, like, Thais, ele mandou aí, ó. Acho que é Crossbows now, for geração 12, example, não é just a isso? quick change is like instead of using one-handed damage mods for added damage, they use two-handed and their base damage. And then all the skills now have a higher growth per level because they scale with other external factors like attack speed less because they have the reload time. So they will be getting more damage per level, whereas before most skills were very consistently growing per level. So almost every spell would get the same amount of damage per level regardless of everything else it had. And this is how you got things like Spark just being the dominant skill, you know, out of control, because it scales not only that, it scales obviously the number of projectiles kind of out of control, and with projectile and duration and other multiplicative scaling factors, you'll end up with just like, well, of course I'm just going to spark everywhere. And so now it's like, well, spark has these other multiplicative things, so it should get less damage per level. And this was in PoE 1 and was the right answer, and we somehow didn't replicate that exact thing that we did. Yeah, everything just had the same damage growth. Yes, we end up with exactly the same. So now every single skill we're looking at it and going, you're going to scale more, you're going to scale less, you're going to scale more on the damage axis because they have other things that scale. And this just means that, like, when you're asking, well, what skills have changed? Well, the answer is literally all of them. Like, Yes. no skill will have the same damage as before. It's like a complete, a complete rebalance of the whole thing. Expectation-wise, it means that any skill that didn't have a lot of things you could do for it will get more damage. Aqui foi, hein, guys? But I Consegui mean, even as resgatar well, like, when aqui. we're looking at things like, I sort of mentioned it vaguely before, but like I'm trying to make sure, like we are trying to make sure that like the combos that work early game still work late game, which is Consegui resgatar aqui, guys. So crossbow's been E aí, buffed a vocês lot, já and conseguiram obviously the other resgatar aí things também? a lot of buffs as warrior as well. I mean, we'll see how that looks. I mean, everything and everything yeah. up and up, everything down. It's so hard to even like. Yeah. It's so hard to have like a cohesive message with a single like this class is better. Yeah. Because it's just. I mean, it's easy for mercenary skills or for crossbow skills because I can look at those numbers. Guys, eu preciso só. Não deu tempo nem de eu preparar But uma then in coisa pra others, comer. it's like, it's so- Resgatou aí aqueles it's too açaí. easy Ô, to comecei a say. assistir aquele anime que Like, você in many indicou lá, hein, cases, o there's a lot of Shangri-La. things that it was actually not bad. Da hora pra caralho, mano. good Tô in many curtindo ways. pra But then porra. it didn't have anything that was É o like, Unique Finisher, super Walker. popular. Quando você matar um And monstro it didn't único, ele gel vai fazer o with players efeitinho lá. in many ways as well. I mean, we've also done balance changes on literally every Eu ascendancy vou class as botar um well. arroz na panela de arroz ali rapidão pra fazer. É só jogar arroz, 2 copos d'água, um pouquinho de sal e eu vou deixar lá fazendo pra eu poder jantar daqui a pouco com vocês, demorou? It changes to, like, you know, Chrono was way too much. Top, utility top, stuff, tô curtindo, with tô just my, like, curtindo. Muito bom, mano. You know, so like you got like a good my thing. bunk note. You know, Já tô voltando aqui, hein, pra gente continuar. Será que tem algum problema se eu deixar na categoria de PoE 2 e a gente ficar jogando um PoE 1 enquanto não é isso? Ai, será que a Twitch vai descobrir essa minha falcatrua? This is why we've gone back to the more conventional patch note cycle. Queria jogar, velho. Quero jogar, mano. Agora eu fiquei Yeah, I na mean, look, it's perdido. absolutely. It's, If they were ready, you would have them. They're not ready because we're not finished, right? Like, and giving someone Será que half dá a alguma balance coisa? change Tem alguém doesn't fazendo isso já? allow them to even make educated decisions on what It they're doesn't going to help play. you. so it's or just them. completely pointless at that So point. Yeah, we'd rather give you everything all at once instead of just some like here's, you know. But even once you have the patch notes, like, don't even be under the mistaken illusion that you'll be somehow vou lá. able to determine what the best builds are. Espera mais um pouco. Like, Demorou. it's 'cause it's Falta such a muito big pra terminar, difference. será, mano? Take Eu vou lá botar things então o you can rank look pra at and say, fazer oh, lá. okay, so like this thing got É buffed, tudo as this thing panelas got buffed, elétricas like, lá, eu okay, ponho lá, you're vai linking fazendo the two things, sozinho. you're not linking E eu já volto. all of the other things that Yeah, don't exactly. Mais uns 15 minutinhos o papinho dos We'll try caras? though. We'll try. Então, não, mas o lance é que eu acho que a recompensa vai até as 24 horas, tá ligado? Acho que se a pessoa chegar e quiser, porque eu acho que vai ficar passando de novo o anúncio lá na Twitch, eu acho que se quiser chegar, eu acho, tá? Eu não tenho certeza se vai até as 24 horas. Eu acho que vai até as 24 horas do dia de hoje. At least from a balance Quem não conseguiu perspective. assistir, tava no trabalho, vai chegar, vai conectar, assistir 2 horas, a live de alguém que tá com PoE 2 e vai conseguir pegar a recompensa. Amanhã já não consegue. Eu acho que é assim. Second, I mean, a lot of people maybe made more Agora, things, but for a lot of não people, dá it's problema like não, qualquer coisa eu esqueci, né? So they're certainly going to Qualquer coisa eu esqueci. And we've had the races, so Não you've been able esqueci to de see how the trocar, best people não pega play. nada. Oh yeah. Vambora, nós realmente tem um farminho lá, pô. Nós estava descendo uma delp sincera ali pra comprar o amuletinho. A gente tem pouco tempo. It's my favorite. É, então, vou meter essa aí, qualquer coisa. Deixa eu lá botar o ranking pra fazer. Valeu pela companhia, vambora. Vou deixar os caras trocando ideia aí. Um segundinho com vocês, qualquer coisa aí, ó. Vou perguntar pro Mark aí
aí que ele responde. Energy Sai shield bem- certainly, I mean, primarily due to Grim Feast, and like mana stacking being a little bit out of control, that's been too strong on more the int side of defense for sure. Expect some pretty drastic changes there. As for armor, well, you know, it's one of those like accuracy kind of things, right? Where it's like or dexterity and like you know, where it's like honestly our next point with that is honestly just to get in a room and just be like, all right, let's pretend it didn't exist and we were coming up with the game from scratch and you know, we're like, okay, we have strength. What would we want the ideal defense to be? And honestly, it might even extend further than that. And really just see, firstly, to make sure we end up, if we don't end up at the same point, make sure we end up as better. Maybe we do end up at the same point and we do just go, okay, here are some other changes that we need to make around physical damage in particular or something like that. But it's one of those things where at this point we just need to like review it from literally back to basics and see where we end up, because it might be something completely different, but like it might also end up being relatively the same, and maybe it was the better answer. But either way, it's worth the discussion and worth the time, because you know, it's, I wouldn't say we're happy with it, and I wouldn't say we're necessarily like all the way unhappy with it, but it's, yeah, there's something not quite right going on for sure. You're still fundamentally questioning some of these things and willing to go back to the drawing board on them, which is quite interesting. Well, 100%. And this is the time to do it. We drastically changed how evasion works, and I would say it's for the better, you know, and we should be exploring that with everything. And, you know, so we just need to do that process still. You know, that being said, you know, as we make things more like the shield block better, as we buff the ascendancies or nerf them in you know, on the other defensive arcs, you know, things like armor will become better. But yeah, again, it's not quite right, but I don't have enough information to say, you know, where it will look, what it will look like in the future. So. Yeah, okay, cool. So let's talk about recovery as well, because that's another big thing. I remember early on ExileCon discussions about the importance of limited recovery in making combat matter, you know, so that you could have situations where you're attritioned or where like the hit that you took matters for the next hit that you take, and, you know, just back up to full. But it's pretty good in boss fights, honestly. I feel like recovery is somewhat limited. That still happens a bit, but certainly in clearing, you have access to tons of recovery with cannibalism and things like that. It's certainly out of control, and it's a little bit of, again, partly due to the fact that kill speed and clear speed just was way higher than we had expected and what we balanced around. And because if we were balancing around what people are currently doing with the upper echelons of builds, you'd like, you know, you'd have to have effectively every average player and average build just could be completely, it would be useless for them. Now, there are ways around that, of course, but part of it is like a lot of the recovery mechanics, like if you're talking about things like on kill and based on damage dealt, it is a rich get richer problem. And so, yes, there are cases that are problematic, and then there are just characters that are too strong. And there's a little bit of both going on. I wouldn't say we've targeted any recovery specifically here, really. Okay. Like, it's not been a main goal. I'm not going to say that there aren't little bits changed here and there, but it's more about, you know, we've really made sure to just... it's kind of hard to say exactly what we've done, because, again, this is probably a thing we're going to have to look at next time, because there are so many changes that it is hard to even, like, understand how this is going to fit into once all the of that dust now. clears, you might be able to see how recovery's looking. 100%. Like, we're at the point where we do need a little bit of, like, all right, we need another round of testing for this, because... Yeah. You know, and again, I'm going to stress, it is actually impossible for the amount of changes for us internally to be able to be certain or test all of this. Yeah, but the vision is still that idea of like more stricter recovery or less powerful recovery than what? Well, it shouldn't certainly be like, here's one little piece and now it's fully solved, right? Like, having heaps of recovery should be something you can achieve, but it should require a decent amount of investment or high tier item itemization, right? Like, for sure, it should be possible. It just shouldn't be trivial. Yeah. So, and on that note, then, for like vision, what's your vision of what Path of Exile 2 is supposed to be? Because I think some people are still like unsure about, is it supposed to be just kind of more like Path of Exile 1, a faster game, or is it supposed to be a slower game, a much more different thing? Like, this is a hard thing to communicate, but it gets asked a lot, and I feel like people are still a bit unsure. It's funny though, because like, once again, it's not, I don't view it as just a pure speed question. It's about like, is the combat engaging and fun? Yeah. And also, are you getting to the point where you never get to engage with bosses? Like, if you're never,
if the first time you fight a boss, you just destroy it without seeing any of its mechanics, then that's a problem. And it doesn't really say anything about the pace of combat. Like if you look at some of the Hunter stuff we've got there, like it's incredibly fast paced when it comes to like dashing around and stuff, but you still have to engage with things, and that's the key element for us. So, you know, like obviously players want to get ridiculously powerful, and we still want to let them get ridiculously powerful. It just has to be earned. It has to be, you know, like after a certain point. And like after you, like once you have finished your character, once you've sort of done everything, then yeah, you should be just like, you know, like crazy and like beyond the point of all reason. It's just that you have to earn it. You have to get there, right? And like that's the power growth thing. It's like it's really hard to sort of just like smoothen that out across the whole game, but like that's ultimately the goal, right? You have to kind of get to the point of like that. You constantly feel you're getting stronger. You always feel like the next, like, oh, I got this, and now I'm better, and now I'm better, and now I'm better, and you keep on going. And you have to scale that all the way to the end, because the moment that you get to the point where you're just trivializing everything too early, it's like, well, the rest of the game just becomes boring after that point, right? It has to be that, you know, there's the level of that you still have to get. And so kind of based on that earlier discussions about like damage and boss time to kill and things like that, it sounds like the time where you want that to be starting to taper off, like the players can start to cheat that a bit, is after they've done pinnacle bosses. Well, you should feel that way multiple times throughout the game. But then later you still then get to a new level of challenge that still requires you to engage again. Like if we're doing our job correctly, it's like you reach a point of feeling like you're a god, and then you're like, oh shit, but there's new god-like shit above me that then makes me have to then do the uber gods. Exactly, right? So you have to keep on with that train. And it's actually really hard to take you back from feeling like, oh, I'm all powerful, back down to like I'm feeling, you know. And so you have to kind of get that in there as you go want that out. Dragon Ball anime arc. Yeah, for sure, right? You know, there's always a new level of Super Saiyan exactly, after the previous exactly, right? That's what you have to be able to do. And so yeah, it's just smoothly taking up that power level curve, you know, all the way to the end. Yeah, so I think like when it comes down to things like movement speed when clearing, it's about like if you're able to just ignore everything because you're moving so fast. Yeah, exactly. If you're able to ignore everything, then you obviously will move really fast. If you're not able to ignore everything, suddenly your clear speed is like not as big of a thing. So long as there are still things that are challenging you, as long as you reach the next tier and like everything's harder again, then you're good. I feel like a point of the difficulty here between the communication of this with you guys and some of the people in the community is that I feel like you're not really looking at it in terms of PoE 1 versus 2. You're just trying to answer that question specifically. Yeah. So it's not really about like it being like PoE 1 or 2. Exactly, right? It's just about making the combat good. It's either the combat is fun or it isn't. Yeah. Yeah. And there's a sort of spectrum of stuff there, but I would say that you want to be able to engage with a boss. You want to be able to fight its mechanics and do its skills, and you want to feel like you can overcome those over time and get better, and you want to engage with monsters, and yeah, there's probably some people who are like, no, I don't. I want to just press a button and loot drops on the ground, and I don't have to look or do anything. And well, so that's an interesting point. Is there's this let's say the quote unquote mythical average build is are they able to switch their brain off and watch Netflix on a second monitor only if they're doing like maps 3 levels under what they should be doing or something, or should that be able to happen at kind of like once you're at your tier of godhood? Yeah. Cadê que eles estão I actually aprontando want to aí? address that because, like, okay, so I'm watching. Well, okay, right now I'm watching Deep Space Nine, funnily enough, but you know, I'm watching Deep Space Nine as I'm playing, as I'm testing the game, right? It's like you develop a muscle memory, and that muscle memory can include using multiple skills and doing like multiple things, and that's still to me more engaging than just holding down a button, you know? So you're saying this like watching things on the secondary thing isn't about the game being easy; it's just a skill issue. You need to get I wouldn't say that. I'm just saying that your muscle memory can develop for more than just using a single skill. You just, you know, like and we've always sort of said that there's this thing where like, okay, sometimes you pause the show, right? Sometimes that happens because you come to a thing that's this is an update to the classic, you know, second monitor. I love how this Netflix. friggin' watching something on the second screen has become such a I fundamental know, part it's just, of the community's just grabbed it and it's become a thing forever. But Well, it's been updated now. Like this is the update. You want Well, you want them to have to pause It was sometimes. a philosophy set for a different because I feel like game, I've said that 10 years ago about how like sometimes you get the spike in difficulty. It'll like, haunt oh, you shit. forever. You know, like now you have to do this. But yeah, I guess that turns into pause the video at this point. But yeah, but no, but look, if I play this way as well, right? Like it's not like I'm, you know, like once you get to a certain point, it's like, you know, obviously. Caralho, moleque, tô todo torto. Tipo, preciso naqueles malucos que arruma a coluna e põe no lugar, tá ligado? I still Tá think foda, that the ability to Liga nova chegando, velho. Dá não, mano. you know, Tem to que tá have some alinhadinho. engaging from time to time that you know you have to deal with. So yeah.
it's always been a bit of a silly thing because you've got so much element of choose your own difficulty in Path of Exile, right? Like Exactly. do harder maps, do easier maps. But I mean, but look, people Algum always pirocrata no rolê aí, não? that's what they're judging it against. Fazer uma true. So that's consulta why you do de... need a level of economic gating to make it so that, like, you can't go too far with difficulty without Só pra dar uma ajeitada na having to coluna. improve the economic stuff on some level so that you can. Yeah, you're dying So and you're losing the dying, map. exactly, you're dying and losing the map. Yeah, that we have to think, like, all that map sustain stuff is so tricky for that reason. Like getting that exactly right. Yeah. Well, it sounds like some big advancements in that regards. So I've got some kind of random tail questions here. Are you planning in the future on, I don't think it's probably happening this time around, but on changing campaign pacing at all? Like, I feel like some of the zones are probably a bit too large and a bit too empty. I mean, that's more about adding more stuff to them than it is about making them smaller. Yeah. Like, there's still a lot more events in campaign that we haven't added yet that still need doing. There's like big lists of things that we never got time to do, so we'll keep on getting to those. The argument there, which I do believe in, is an area should be able to be large if it has enough interesting things. The frequency of interesting things is high or consistent. I mean, the size of an area is completely right. Like, imagine there were no load screens. You just walked from place to place. Like, you wouldn't be thinking about area size exactly. It's just, is the density of interest enough? Like the fact that there happens to be a load screen between one place and the other is not really the relevant long element. is directly proportional to interesting. Yeah, exactly, right? So so to me, one thing we do need to obviously do, and we have done in some areas, is just making sure that if it is a large area, it's not just interesting things to find as well. It's also making sure there's enough monster variety that way it's not just so repetitive. Exactly. Yeah, where you've got like almost different biomes. In there some are areas. some where I would say the area is large enough, or you're in there long enough such that there isn't enough monster variance, and so it gets a bit repetitive. But yeah, it's completely true that anytime someone says, "Oh, this area is too large," I'm like, "Well, okay, so what monsters are we changing? What events are we adding? That kind of stuff, right? Because that's the way that you change it around. Like, there are areas that are very large that no one complains about because they're stuff. They got fine. There's also like there are good. I don't know how many people are gonna play this or how many people stop playing before 011, but like it's worth noting again. Like, areas have like the fast travel thing now as well to certainly a big between help. checkpoints, and there's some of that stuff which I'm hoping again when people start playing from scratch they get to see a lot of the improvements we did before as well and see how they feel about it again. Worth mentioning through campaign we've got both the wisps and there's also strong boxes as well through campaign. Like, they feel a little bit different. There's just as you play through you're certainly finding some things you wouldn't have Shrines soon. Couple more Soon. Yeah. The what? Shrines. We'll have them actually in the campaign soon. Cool. Os caras vai colocar mais coisa na campanha pra não parecer que, que dá a sensação do mapa ser muito grande. Muita gente falava que a área que mapa é gigante. É porque não tinha o que fazer, você só ia andando, né? E tinha pouco bicho, tinha pouca coisa acontecendo. E eles querem preencher esses espaços com mecânicas, strongbox. Tem outra coisa ali que eu esqueci que eles falaram. E aí eles querem colocar shrines também nos atos. Fiddle around a bit so that then you play it just feels a bit fresh and things going on there. Yeah, you kind of got me there. I feel like each of the zones I'm trying to think of that. Eu não traduzi simultâneo aí, guys. Que meu inglês também não é 100%. Eu consigo entender, eu uso todo o meu cérebro pra entender e tentar passar pra vocês aí, porque os caras estão trocando ideia ali. Coisa mais importante, né? Que eles ficam repetindo muita coisa, tá ligado? Aí boring empty map. When people say the map's too big, just not. I think I phrased it to Jonathan yesterday when we were talking about it as every screen looks the same as every other screen. It wouldn't matter where I'm standing in the map. It would look. I think the map you were talking about was Step. Like, we were looking at Step and being like, okay, well, what's actually like? It's a big square. Yeah. And there's nothing going on in it. And even if there was stuff going on, I mean, like, it's funny because like it took us a little while to even come to an understanding of like what. Eles falaram também estão com vontade de. Estão com vontade de tentar tirar os loadings, né, durante os atos ali, pra parecer que é uma coisa só, tá ligado? But the answer is, well, there's buildings sometimes, and you get like, there's just like Tem que upar a cidade, o lampião. So like, we need to make sure that maps. Tem que upar ela. There has been a few pervasive crashes and issues like that. Oh god, yes. Going? Well, I'll tell you what, the entire engine team have basically been entirely focused on that for 3 months, and it's been horrible because. So I mean, it's kind of a long story, and I don't know if I should go into all of it, but ultimately, the issue is that. Quando você vai lá na cidade, tem lá no meio lá um botãozinho, um martelinho. If you're using a driver that's big no meio é pra upar. Tipo Age of Empires, já jogou Age of Empires, Lampião? Warcraft, qualquer um desses jogos. Tem a cidade principal e tem as outras casinhas. Cada casinha faz uma coisa. Ferreiro.
Os carinha que atacam, os cavaleiros, os maguinhos. Então é a mesma fita, assim. Tipo, tem o centro da cidade e tem a plantação, tem os caras que é os mineradores, tem os caras que é os navios. Então você tem que ir upando elas com coisas que você farma no mapa, ouro e minério, né? Pra você poder ir progredindo. Cada hora libera, conforme você vai subir no nível da cidade, vai liberando mais partes pra você craftar. E aí vai tendo os requisitos, né? Só passar o mouse em cima do martelinho que você vai ver. How about we just don't crash? Which, you tell me about this. Yeah, exactly. So basically what we do is, what we're now changing it to, is that if the GPU driver crashes, what we do is we create a new device and then upload all the textures to that. The game is paused while this is happening, and then it unpauses, and then the game keeps going. And so that is what we're doing to solve this crash. And it's like it's kind of ridiculous that this has to be the solution, because it's just mysteriously in the NVIDIA driver we have and we have tried to find a workaround for this. It is just so difficult. So that in 0.2, that's what will happen. And so while we're here, do the players have a workaround? Well, you can install the driver earlier than. Sure. What about the Vulkan? Does that matter? Yes. But no, not entirely. It does still happen in Vulkan, but it's a bit unclear about that particular thing, about whether or not that's less. But I figured it might be. No, a good it is in the driver. But I mean, yeah, if you install an older driver, it will go away. So all of this time, when people have been saying the classic armchair developer meme, it was like, why don't you just add a bit of code that says if crash equals false? Yeah, well, something like that. Works. Basically do the engineering to allow us to just recreate the entire GPU context, and then there you go, and then don't crash, and that is actually the solution we're now going with. But the thing is, the other one that sucked though was that stupid damn full system freeze. Because I'll tell you what, if the entire system freezes, there is just nothing you can do to find out what the hell caused it. Because there's no crash report, there's no logging, não there's tem no o mais literally importante, nothing, right? né, o And it's Lampião? like that Vai progredindo, então tem o minério mais simples e os minérios mais raros. Windows November É legal que você tenha um cara fazendo cada tipo de minério ali, pra quando você estiver rodando o mapa, pegar os minérios e já ir transformando em barras, né? Eles vão refinando esse minério. Aí tem a galera que usa esses minérios que vai fazer essas barras com minérios. Yes, it's incredibly frustrating because it's like we want Mas não nothing tem um better mais than importante, fixture. cada um tem So uma that one função, was tá fixed. ligado? There was some spin lock implementation that I don't have any O menos raro é o understanding vermelhinho e why os outros vai crescendo, né? tweaked it a bit and now Aí it você vai doesn't have contratando any gente more. pra There's no trabalhar rational em reason. cada lugar. Should Você cause contrata lá no centro lá. And it's like, there's not Do even a good outro answer tem here. There's not um even carinha here's com what was NPC que wrong. você It's fala e just vai this random contratando os carinhas pra sequence of colocar pra operations being trabalhar. done causes your entire system to Quanto freeze melhor for o no nível do reason cara, after this mais was rápido done. ele vai fazer o It's like, serviço. cool. Mais What do recursos you você do about consegue that? ter. It's just terrible. And so yeah, that one sucked. But basically now, I mean, it's funny because we've fixed so many crashes that weren't the crash. É nóis, So né? general stability, other crash apart is from that fixed. crash, is incredibly good now. 99% Yeah, down, probably And it's like, 99.99%. and it's like, less, the thing is, we'll fix a crash and we'll be like, oh, maybe this is the crash, and then it fixes 2% of crashes, and you're like, well, that wasn't the crash, but at least it looks good to fix, right? It's so annoying. Os caras estão falando da correção dos bugs, otimização e dos crashes. Tá eles falaram que é complicado pra eles, dá tipo, porque às vezes eles vão corrigir um bug, tá ligado? E aí quando eles sobem o bug, acaba tendo outro bug, e aí eles têm que corrigir o outro bug que surgiu, então... É o que eu sempre falo, tenha paciência, porque, mano, são pessoas lá, é os caras ali, tio, que tá fazendo o jogo pra nós, tá ligado? Os malucos ficam lá, mano, tacando pedra nos malucos, tio. Esses dois aí, velho, cê é louco, mano. Os caras são meus heróis ali, mano. Seria de mim sem esses dois aí, ó, e o carequinho que não tá aí, né? Compressor will it'll decompress something and one bit of it will be wrong, literally one bit in there, and then it fails a hash check, and then that just causes the game to crash. And so the fix, it's things like that will happen as well. You've got stuff like that, and it's well, once again, it's Se você curtiu as skins, se você curtiu as skins que tem lá no passe, vale a pena, Lampião. Yeah, it's just so annoying to find. And so yeah, anyway.
It sounds like you've improved. Pode comprar o supporter pack também. Pacote de apoiador, eu não sei qual é a diferença de preço, tem que dar uma olhada aí. Massive improvement, but I also just think your obvious frustration is very validating for people who have been frustrated with this. Exactly, but the thing that's the most annoying about it is that like all these the engine team who are spending time fixing this, they're not able to spend time working on performance issues, which is something else that we need to be obviously improving over time. There's been a few performance improvements, but like not nearly the number we would have had if we had all 7 of those people working on performance improvements. That's been the most frustrating thing about it. Crashes first. 100%. But it's like when they're kind of we have been chipping away at some decent ones though. We have. We got some pretty good performance problems resolved. Yeah, I mean there was that ice one that was really bad. Yeah. And, there was things like that. So like the worst offenders we're certainly fixing. But and like I have no doubt by the time we get each time we do a new release, it'll be even better. Yep. Great. But by the time we get a full release, I'm sure it'll be like very good. And I mean, speaking of, I know it's like tangential sort of as well. Obviously, we had a lot of woes around the release, but we've done a whole lot of back-end engineering work to make it. Yes. Yes. So the launch should go smoother as far as like all it was pretty good. Stuff. It was. Wow, it still was 5 hours of not good. Yeah, but 5 hours compared to no. This time. Days, I mean, look, I'm standard. I'm tempting fate here, but like we've made significant improvements to the ability for the realm to handle stuff. So 5 minutes this time. Well, I mean, we'll see, right? You never know what's going to go you wrong. But sometimes you get caught out by something random. Os caras falando pra consertar os bugs em 5 minutos. I hope you get enough players to stress your theory. That's always the good thing to aim for. We'll just run up with a couple of the random kind of chat questions before we finish up today. Any possibility of Ascendancy respecs? Is that something you've considered, especially with all the changes going on? We're sort of not in love with it. It's just one of those things where like I feel like it's key to the identity of the character, and like respecing like the journey of the character like it does get pretty significantly compromised if you allow for that. But I know Mark is especially strongly feeling about it. I mean, the answer is going to be the exact same as last time, which is like, I don't know exactly, or I don't know how to articulate exactly why I feel so strongly about this, and so do a lot of the team members. Of like, again, it's just that your choices should matter, and it's obviously something that I was okay with in PoE 1, and so there is probably a world where I will be okay, but there's got to be some level of work involved to achieve it that isn't to just pay a little bit of gold and then you're done or whatever. Like, I want to find a way to do it if we're going to do it in a way that is like grounded That's interesting idea. And difficult to do. Well, not, I wouldn't say difficult, but like requires some actual work to do. So that would be the compromise I'd certainly be willing to explore, which I have been thinking about recently because I know every single time we come to an expansion, it's going to come up. So the trial of respect. Yeah, there'll be something where your character has to undergo some sort of challenge or something to do it. And I know you could argue, well, doing the trial is that, and you're not entirely wrong, but something a bit more. Sacrifice a few animals, so a few thousand enemies. I'm sure we'll have a conclusive decision, or at least a level of articulation one way or the other by the end of early access. Right. But for now, it's just going to take me a bit more time to figure out what I want to do there. Is dynamic switching between keyboard and mouse? Falou, deu a migué e não vai ter reset de ascensão, guys. Não liberou. Mark está fazendo jogo duro. É ele, ó. É ele. É aquele cara da direita ali, hein? Se um dia você chegou lá e pegou a ascensão errada, se fudeu. É aquele cara da direita ali, ó. Mopoca. Faz o bonequinho de voodoo. Mano, pode arregaçar, velho. É ele. Brincadeiras à parte. Ele tava falando que eles estão deixando assim pra que nossas decisões tenham mais importância, tá ligado? Tipo, não, ir lá, faz a ascensão e com umas regrete ou com gold você conseguir mudar isso, tá ligado? Tipo, facilmente, assim. Pra que você realmente escolha. E aí pra poder ajudar, né, nessa questão, ele tá tentando fazer coisas pra acelerar o ato, né? Itens, essas coisas. Pra melhorar o leveling, ser mais rápido e você não sofrer tanto no leveling e não importar tanto essa questão, assim, de putz, peguei a ascensão errada, vou ter que criar outro boneco. My inventory's full, zone out. Oh, what the... Okay, sweet. And sure, you can add a warning, but I don't know if even restricting it to just one inventory of loot like that is
good, right? I would personally prefer that it's one death, not one, entry. So there's some stuff we need to figure out, but again, Jonathan and I need to talk about that and actually solve that. So that's interesting, yeah, because the death seems like the important part. So as long as there's not like a way to cheat it, it seems like almost like you'd want to allow people to come and go as they please until they die, right? Yep, which is a potential solution. But again, can't say for sure. But yeah, 100%. That person is right for bringing that up, and it is on our radar for this coming week to have, or weekend as well, to have a solution for. Yeah. So with this new league not having a specific like league mechanic, is it still a challenge league? Does it still have challenges? It's actually No, there's no achievements or challenges. Ele falou que tá trabalhando nisso aí, né, o Tito? Vamos ver como vai ser. Ele falou que pra gente esperar até o lançamento oficial, né? Keep it more about the game and the mechanics and less about, Make the game first. the achievements. And the achievements will certainly, an achievement system and stuff like that will certainly be there with the full release, and we'll reintegrate all of that at the time. Is there any plans for Stash Tab expansions, like for example, rune storage? Oh, 100%. With more runes? Right now, I'm actually trying to at least add the affinity without adding a custom tab. Those good. two things appeared from the implementation standpoint, so I want to try and divorce them so we can have affinities without it. Wanted to get those in this patch, but unfortunately they just didn't quite make it. Yeah, so yeah, I mean, it's actually quite likely to come in sometime, like in a point release after, like within the 0 to 0. As soon as the patch is out and stable and we're on top of things, it's going to be like, all right, we need to get all those like UX or quality of life things that we blatantly missed out on. I think for example, like being able to add bookmarks to your atlas and write the name. That is one that something we designed some stuff for it. We just haven't got it yet. Cool. I want to say it's like 80% implemented right now. Yeah. So it'll be soon as we can. We'll get that in there. All right, that is excellent. And on that note, we'll wrap things up today. Thank you so much, Jonathan. Thank you so much, Mark. Thank you very much for coming. And thank everyone Love for it. watching. Thanks for having me here. Great time. Thank you very much. Vamos falar que também vai ter otimização de stash, essa stash tem e mais coisas no Atlas também para poder mostrar o que para mostrar o que vai rolar mesmo no mais informações no Atlas, tá ligado? Ali naquele tabuleirão assim, e as stats também, eles vão trazer coisa nova. Pelo que eu entendi ali, parece que eles estão querendo fazer uma stat personalizável para que você possa montar as coisas que você quer jogar lá nela. Não sei, vamos ver. Posso ter ouvido enganando. Está feito! E agora nós vamos voltar para o quê? Toma. Vai. Bom, vou deixar no POI 2 aqui e vou brincar no POI 1, meus anjos. Eu tô cheio de vontade de bater um farminho aí. Cê é doido. Deixa eu arrumar a can aqui que tá aqui no cantinho. E aí, gostaram? Animados? Coisa pra caramba, né, velho? Cê é doido. Isso aí, ó. Primeiro eventinho que tá rolando, tá? Cê é louco, os caras tão amassando, filho. Daqui um aninho esse jogo vai tá o creme. Vou ter que baixar, inclusive, o POI 2, porque eu troquei de HD e baixei só um, né, por enquanto. Estamos com 27 Divines. E agora eu precisava ver. Quanto é que tá custando um amuleto hoje, na cotação atual. Ué, o site do trade não tá rolando não? Aí. Deixa eu ver. Adicionar o curse. 100 divines, 109, 125, 129, 130 divines. Ô caralho, formiga, mano. Gigante, tio. Que porra é essa? 130, 135. Tá caro, tio. Tem muita coisa pra farmar ainda. A gente tá na Delve, né? Dessa vez.
Tá 3-1 esse aqui. Divine. Tô te ajudando o que, ô Lampião? Deixa só eu botar o restante do rango pra finalizar lá. Acho que o arroz já deve estar pronto. Precisa só na ele. Tá, beleza. Tem que pegar o código. Eles devem ter mandado um código pra você, não? 3% Space, falta pouquinho. Eles não mandaram código, não tem e-mail pra você resgatar dentro da Steam? Dentro da Steam tem como você resgatar o jogo lá, não tem? Eu não uso pela Steam, Dog, mas se alguém que usa pela Steam aí, o Poi puder ajudar aí. O Lampião comprou o Poi 2. Ah, não. É, ele comprou o Early Access lá. E queria saber como faz pra pegar lá, resgatar na Steam. Mas tem como sim, ô Lampião. Deixa eu ir só ver o rango, um segundinho. Melhor coisa que você faz é isso mesmo, Lampião. Esperar a promo. Valeu aí pro Space, pela moral aí, ajudando o Lampião. A gente matou o boss ontem, né? E acabou não vindo nada. Estamos na DIP 170, né? 171. Eu acho que já dá pra começar em... Dar uma luteadinha de leve, né? Já pegamos um Doriane. Eu vou tentar baixar o preço do Doriane para 8 Divines, porque tá desde ontem a 10, né?
Me dá esse Soul Eater aí, bebezão. Personator Stash. Consigo, pô. Eu deixei Poi 2 aí no nome do jogo, ô Space, tá safe. Pode ficar aí com nós aí que você pega assim. Vai acompanhando aí pra você ver. Tem lá o lugarzinho do drop lá. Esqueci de pegar a flare. Tô só com 4 flarezinhas. Let myself go, let myself go. Let myself go. Let myself go. Adianta 5 Divine? Tá. Eu paguei 9 no meu. O seu arrombadinho, vai morrer? Tem que pegar a flare, calma aí. Era pra eu ter enchido o tanque de combustível ali mais uma vez, mas tá suave. Depois eu farmo nas mãos. Olha o carrinho tentando me enganar, filha da puta, velho. It is you. Vambora, que o pai dela está chegando, caralho. Come back home. It is you, babe. Wonderful. Come back home.
Acho que aquela skill zombie fora da procuração. Mó galera, todo mundo que eu falo, ô Space, a galera sempre fala aqui, mano. Não conseguiu fazer funcionar muito bem a skill, mano. And when you come back home, come. It is you, baby. Wonderful. Will you still be out when you come back home? Pegar flare. Ó, os caras podiam colocar um jeito de comprar a flare lá embaixo, né? Vou mandar um e-mail pra ele. O que eu penso pra essa skill aí, pra poder dar um dano bom mesmo assim, dog, é tipo um Cast Wild Channeling com Desecrated, não sei se precisa de corpo pra invocar essas porra aí. Mas um Cast Wild Channeling, ficar, ou Cast Wild Crit, tá ligado? E ficar, mano, batendo no bicho e derrubando o zumbi na cabeça dele, tá ligado? Deve ser a forma mais forte, mano, de fazer acontecer o dano, tá ligado? Não sei se Totem invoca essa porra aí também. Se Totem invocar também, 4 Totem invocando zumbi caindo ali, deve ficar cabuloso. Mas aí tem que ver, tem que ir testando, mexendo. É tempo, dog, dedicação. Se tu quiser fazer a build funcionar, vai ter que investir, mano. Bastante tempo, dedicação e corrence, mano. Tempo no POB, vai ter que aprender a mexer em POB. Não tem como. Uma hora ou outra você vai ter que usar. Eu não uso muito, mas tem horas que eu tenho que ir lá, dar uma olhada, testar uma coisa ou outra, ver como é que tá tudo certinho. Desafio tá aí, tá ligado? Ainda é 97? Será, dog? Acho que não, hein, mano. Dá uma atualizada aí no bagulho. O pessoal conseguiu resgatar aí, mano. Vê quantos minutos faltam. Falta poucos minutos pra você, mano. Dá uma atualizada na live, vê se não é isso. Não é seguidos, tá ligado? Tipo, se você atualizar, continua da onde você parou, tá ligado?
Ah, amei, quem filha da mãe. Oba, Divine. A Divinezinha da Delve em primeira, vambora. E minha stage tá lotada? Nossa, é louco, vambora, que a sonzeira tá aí, caralho. É o esquenta do Poi 2. Vou deixar aqui até. É, ver quantos minutos falta e dar uma olhada nesse. Olha lá, o drop é até amanhã, o Thais tá falando. Aê, conseguiu upar mais uma do tanque de combustível. Estamos quase no cap do tanque de combustível. Clica na tua fotinha da Twitch, lá em cima no canto direito, ó, Space. Vai lá em Drop. Aí acha o bagulho e clica nele. Aí ele vai mostrar quantos minutos faltam pra você terminar. Pam, param, pararam.
Roda o prefixo? Não. Só vai rodar o sufixo, Doug. Se você colocar prefixo que é not change, tu pode jogar o reforge da Harvest. Não vai mudar. Ah, acabou minhas flare, droga. De 10 por 50. Salve, salve, Hit. Salve, Dade. Salve, tio Ian. Como é que vocês estão, mano? Ah, provavelmente é porque não tem menos pessoas jogando, né, Hit? Menos pessoas jogando, o preço vai subindo. Ou alguém fez alguma build, e a galera tá pirando e acabou ficando caro. Na paz, tio Ian. Eu estou me trabalhando bastante. Ah, é isso, tio Ian. Nice, cachorro. E tá dando tudo certo aí, não corre? Tudo em paz. Não esquece de se alimentar da hora e de descansar também, tio Ian. Senão pifa, velho. Novidade pro Poi 2. Vixe, tem bastante coisa, viu? Os caras estão dando aquele talento no game. Mas o principal mesmo é a classe nova lá, né? Classe nova, mexeram no endgame. Vai ter a mecânica da Wisp também. Muita coisa nova, velho. Muito top, velho. Hypado pro Poi 3. E aí? Te ganharam no paparico, Brunão? Tá tendo drop? Tá assim, caiu? Se sua conta estiver conectada aí da Twitch com a do... Com a do Poi, dá uma olhadinha lá nos drop lá. Na parte de drop aí vai ter wipe? Não, vai ter um evento novo, começando do zero, né, o tio Ian? Só isso, só. Só um evento. Olha, Molten Cavity. Ah, eu acho que eu vou descer ali. Pô, cara, eu não queria descer pra cá, mas é o jeito. 2%, olha lá, ó. Cadê o Space? Olha o Space aí, ó. O Caio acabou de chegar aí e tá contando pra ele, cara. O senhor deve estar contando também. É, isso, exato, tio Ian. O que tem lá vai ficar e aí eles vão lançar o evento. E aí do evento é todo mundo do zero. Quem for jogar lá dentro do evento, né? Mas se eu não me engano, vai dar pra você jogar com um personagem também na Standard se você quiser, o personagem novo. Eu não sei se as mecânicas também vão estar lá, né? As mecânicas novas é só o char novo. Você tá vendo? Esperar o patch note sair direitinho, explicando tudo pra gente. Esse é o bioma que eu mais me perco, mano. Tem um 3 de Azurite ali. Vamos lá, vai. Vou pro Gil, mas ó. É nóis, Lampião. Tamo junto. Valeu pelo like, meu mano. E bom treino lá, hein? Amassa os caras na guilhotina, doido.
Mas anel de Power Charge sempre foi caro, dog. Quando é que foi 40 Divine um anel desse aí? 110 é o preço real dele, dog. Ele é caro mesmo esse ringue. Quero pegar isso aqui, ó. É o caminho meio bosta até chegar lá, mas é o que tem. Tenho sim, Caio. Só passar o mouse aí na tela, do lado esquerdo tem uma setinha, só clicar nela que aparece. Tá, acho que não era aqui não. I only drink and I overthink. Yeah. Tem um de Minion ali, hein, mano. Depois eu vou no Minion. Pam, param, pam. Pam. Pam, param, pam. Tum, tarum, tum. Opa. Ei, carrinho, me espera aí, caralho. Carrinho meteu marcha, filho. Você é louco, mano. Não tá aparecendo o overlayzinho, não? Eu já vejo aqui, Dog. Tava ativado, eu nem desativei. Deve ter bugado. Vou terminar esse nodinho da Delve aqui, eu já vejo, Dog. Tem uma exclamação build aí também. É o meu pob, né, mano? Eu vou ver o lance do overlay porque era pra ter, mano. Que não tá aí.
Cadê o Buzz? Fez tá quanto? Uma Divine cada um? Beautiful, não sabia disso. Deixa eu ver aqui, calma aí. Fez editar uma Divine? Deixa eu ver, vou botar pra vender. Vamos ver se... La 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 la. Salve, salve, Junoban. Buenas noches. Deixa eu ver aqui. Aí, tá rolando. Vê se tá rolando agora aí. Tava desativado, eu não sei porquê. Agora tá rolando. Take me away. Como estamos? Bem demais, né? Tem como tá ruim depois desse anúncio aí do Poi 2, Junão? Assistiu? No Steam mas eu vi um pouco. É, vai ser top, Junão. Muita coisa da hora, velho. É da Ascensão, Dog. Essa Harlequin com Surpresa T11 e Mana Regen. Mana Reservation e Eficiência, cê é louco. Só isso aqui tá valendo uma nota, velho. Evasion, beleza. Tá com uma evasão alta, com Energy Shield. Surpresa e Mana... Nossa, botar um life aqui. Tamo rico.
Nossa, os caras vão me fazer dar mó rolê ali, hein? Eu acho que eu vou pra cá, ó. Não joguei... É, então, as ascensões novas, né, ô Caio? E tem Caio pronto. Não precisa de mais nada ali. É a magia da Delve. Cadê? A gente pode colocar a skinzinha, né? Do anúncio. Cadê? Será que já caiu? Não caiu ainda. Não caiu ainda o Unique Finisher. Vou ter que desconectar e conectar minha conta da Twitch, se pá. Já caiu? Já tá usando já, Dog? É, eu vou ter que desconectar e conectar. O Suppress tá mais alto dele. Eu não sei se eu consigo pedir tanto. Dá pra pedir tipo umas 10 Divine nesse pá. Ó, o que tem vendendo é isso aqui, ó. Pegar esse outro Mana Reservation Eficiência aqui. Ah, dá pra tentar mudar esses prefixos aqui, não? Será que tá bom? Ó, deixa eu ver o rango lá, acho que ficou pronto lá a comida. Vou pegar lá pra poder jantar e a gente seguir no farminha. Só um segundinho, guys. É que a gente ficou assistindo, não deu tempo de parar pra comer, tá ligado? Eu vou comer aqui com vocês rapidão. E aí a gente já segue no farminha, que eu quero juntar umas divinezinhas hoje aí pra ficar mais próximo do amuleto lá. E a gente fazer as mudanças que eu quero fazer na vida. Peraí não, que eu já tô ouvindo. Rapidão.
Salve, Luizada! Buenas noches! Bom, já peguei o ranguinho, eu vou comendo aqui enquanto a gente vai tentando fazer alguma coisa aqui. 2 palitos, guys, só pra poder seguir no farminho. Batendo aquela jantinha, ô Luiz. Eu não consegui comer porque a gente tava vendo o anúncio do Poi 2, você viu? Tava só ver milhão. Suavidade, mano. Aqui eu tô na dúvida, ó, se liga. Dá pra eu tentar mudar os prefixos ali com a Eldritch Chaos. Mas qual que é o problema de eu gastar dinheiro com isso? O Suppress Spell desse Helmet não tá T1. Tem só 11 de Suppress. Então não adianta muito ficar gastando nisso. E aí, tá empolgado, Luiz? Ai, cara. Joguei no chão sem querer. É isso. 5 de vanizinha pra continuar o craft aí. Se alguém tiver interesse ali, né? Nem um pouco. Não tá empolgado, Luiz? Que isso, pô. Vai ficar no POI 1? Não tá. Porra, Dread Banner aí é foda, hein? Vai ter Fracture em Orb nesse evento. Já vai ter Fracture em Orb, já tem Essência. Já dá pra craftar alguma coisa. Tem os homens também. A questão não é que não tem, a questão é que ainda tá caro, né? Mas craftar tem como craftar. Só que precisa de dinheiro. Mas tu pode craftar com homem se tu quiser craftar um fraturado, tá ligado?
Tem Recombinator também. Tem um pessoal da Rage que crafta as coisas lá também. Ambush of Potence? Deixa eu ver. Tem o 18, Dog. Tá 5 pra 1, não é isso? Tá 5 pra 1? Dois? Tem gente vendendo por 5 e por 10. Aí faz por 5. Você vai começar o craft e vai fraturar depois, né, Luiz? Você primeiro começa o craft com essência. 2 essências. Fratura o mod. Começa a roletar só prefixo ou só sufixo usando homem. É isso, Doug. Craft tem, só que é caro, é o que eu falei pra você. Não é tão fácil como no POI 1, tá ligado? Sim, mas o jogo acabou de lançar, né? Por enquanto tá assim, por quê? Porque tá raro. Tá difícil de farmar a parada, tá ligado? Não teve nenhuma liga. Vai ter a primeira liga agora do jogo, tá ligado? Mas tipo, tem, craft tem. A questão é que tá caro. Se tá caro não tira a razão. Mas tem craft, tá ligado? Precisa ter uma bala pra fazer o bagulho rodar. Nossa, a botinha tá cabulosa. Nossa, a botinha tá linda, hein, mano. Mas craft é o que? Você diz, a bancada, ir lá escolher o mod e colocar o mod no item. É isso. Tipo, é isso que eu quero, é isso que vai ter no item, tá ligado?
Não, fraturado não é chance de ter o mod. Fraturado é a garantia de ter o mod. A chance é na essência, né? Agora com fraturado você tem a garantia de um mod. Chance você pega na essência. Dá pra usar Exalted e Anul também, Dog. Não, você pode botar 5 Exalted, tirar 5 mod, botar mais 5 mod, tira 5 mod. O que você quer é colocar o mod, chegar lá na bancada e colocar um mod, tá ligado? Porque craft é isso, é chance de pegar alguma coisa. Alteration, Alchemy, Chaos Orb, todas as coisas que a gente tem aqui é chance de pegar alguma coisa. A única coisa que é determinística é a essência, tá ligado? E a bancada de craft, onde você vai lá e vai colocar. Isso é a bancada normal, porque a bancada da Harvest também é chance de pegar o mod, tá ligado? Depende, ô Luiz. Se você tiver o homem que ganha 2 mods por Exalted, tá ligado? E a Exalted tiver um preço diferente, aí o caminho do craft vai ser outro, tá ligado? Às vezes a Exalted tá mais barata que a Caos, o preço da Caos tá lá em cima. Tudo isso vai influenciar muito, tá ligado? Na hora de craftar o item. Não, você quer a mesma coisa do Poion, Luiz. Você quer craftar no Poion, pô. É isso que você quer. O Poi 2 é outro jogo, Doug. Eles não vão fazer a mesma ideia em outro jogo. Senão era só remasterizar esse aqui, tá ligado? É isso que não vai ter, tá ligado? Tipo, a mesma coisa aqui, igual lá, tá ligado? Você acabou de falar o craftzinho das essências pra pegar o terceiro. Isso é o que a gente faz no Poi 1 já, tá ligado? Eles vão trazer coisa nova, formas diferentes de craftar, tá ligado? Se você ficar apegado ao craft do Poi 1, talvez você não consiga nem curtir, tá ligado? Porque já tem um método de craft lá, onde você monta suas armas e tudo mais, mas só que é diferente. Não vai ser igual do Poi 1. Era a mesma coisa. De certa forma, né? De certa forma. Não tô tentando te convencer não, Dog. Não tô falando que você tá certo, eu não tô falando que você tá errado. Eu só acho que existe craft lá, só é difícil mesmo.
Eu vi essa botinha aí, Dog. Você é louco? Tá lindíssima essa botinha, ó. Tá valendo uma nota essa bota aí, né? Bom, terminei a jantinha, vou só deixar o prato lá e a gente já vai pegar aquele combustível pra voltar pra Delve lá, guys. Espera um pouquinho que eu já tô voltando, valeu pela paciência aí, esperar eu jantar rapidinho. A gente já vai cair pros mapinha. Ei, nós vamos que vamos, sai daí. Agora sim, né? Vambora, vambora. Chama. Essa sonzeira rolando e eu parada no hideout? Aí não, né? Aí não, né? 5K. Salve Water. Suavidade, mano. Buenas noches. Tudo em paz, dog. Tudo tranquilo. Acabamos de jantar. Agora é hora de farmar loucamente. Caralho, mano. De onde são essas formigas do caralho, filho? Mais uma Divine, vambora. Segunda Divine da noite já, hein?
Ai, que caceta, velho. Não vou abrir esse ritual aí não, mano. Servidor do que o Alpocas? Do Pai 1, Pai 2? Tá muito alto, Mickey? Calma aí, deixa eu abaixar aqui. Ai, ó, vê se ficou melhor agora. Então, salve Nero, buenas noites. Como é que tá, mano? Tudo em paz? Chega com nós, meu mano Nero. É pra... É pro pessoal poder pegar a recompensa, o drop, dog. Se eu tirar e botar apoio, não vai contar pra vocês. Inclusive, eu acho que eu não arrumei a live do YouTube, mano. Deixa eu ver. Mirror? Ah, como assim? Mirror algo? É, esqueci de arrumar a live do YouTube. Deixa eu arrumar aqui.
Cê é louco. A sonzeira que vai começar, hein? Bora. Minor, é minor. Esse drop é bem michuruca. Não curtiu não, Teixeira? Eu não consegui colocar ainda, o meu ainda não apareceu. Preciso desconectar e conectar minha conta da Twitch pra aparecer. Isso aí é pra você colocar aqui, ó, tá vendo? E aí vai ter as mecânicas ali nos mapas. E aí você vai escolher o que que você quer, né? Farmar, isso aí é o que você quer farmar. Uns grilos pra pôr no hideout é foda. Acabou meus carabi. Holy shit, acabou. Dá uns 30. Eita, 300 não, 30. Tá de graça os Scarab da... Os caras tão doando Scarab da Delve lá. Mano, o Faustus tá doando Scarab da Delve, liga aí. Tá de graça, só pegar. Exato, Nero. Esses idols têm os modificadores da Tri do Atlas, tá ligado? Então antes onde você podia pegar um ponto na Tri, agora você pode pegar 10 idols com o mesmo modificador. E otimizar mais seu farm, tá ligado? E os Rugex ali, o bagulho vai ser louco, tio. Os Rugex ali vai comer o cu de uma galera, velho. Tá delícia? Tá delícia, JP. Vai tá louco o bagulho, mano. Vai valer a pena, viu? Dia 4, esqueça, me esqueça. Vambora, JP. Já pegou as favoritas volume 4 já, JP? Dia 4.
É louco, obrigado Deus por estar no mapinha enquanto tá rolando essa track. Se eu tivesse no hideout eu ia estar, mano, triste. A playlist, favoritas, volume 4. Essa aí que tá rolando, pô. Vou ter que voltar pro Pai 2. Bora, caralho, JP, tá de sacanagem, mano. Joga um pouquinho de cada, né, velho? Não precisa ser assim, extremista, mano. Mas tá acertando uns tiros aí, pelo menos, JP. Não tiver errando muito, eu vou ir pro Poi, dog. E, né, tá ligado. Valorant, mano. Opa, caos, gosto. Agora tinha embaçado, velho. Ó os segurados. Ó, se alguém tiver farmando T17, eu tenho alguns aqui, hein, mano, pra vender. Dá aquele berro. Paivano FPS? Que é ela que tá lá no Valorant lá. Que rank, né? Vou colocar meu nome de Gobeira RPG. O que você acha? Zoeira, tá brincando. T17, Doug? Tem interesse? Vou terminar esse mapinha. Cada um é um preço lá, né? Eu não faço ideia de quanto que tá, Dog. Eu tenho que ver lá. Mas eu te vendo os que eu tiver lá. Tô com alguns lá. Demorou. Vou deixar na PT só pra eu não esquecer, tá? É 3 boss, Red Beast. Uma putaria aqui nessa sala do boss, hein, mano. O Winner não prende essas carniças dele aí. Exclamação playlist, ô JP. As favoritas volume 4, mano. Ele tá no capricho, hein. No capricho, mano. Pra tocar naquele almocinho de domingo. Aquela viagenzinha de carro, tá ligado? Mano, pode pá. Treininho na academia, tá da hora. Bater um farminho, tá excelente. Fazer um sexo. Que você tá brincando? Não sei nem o que é isso, mano. Eu vi os caras falando esses dias aí. Tô só imitando, só. Ai, filha da puta, matei eu não, mano. JP underline FPS justifica. Chama JP, vambora. JP tomando a de. Que porra é essa? Que Tamo porra. juntos, é chaminho. KKKK. Ah, tá. Achei que ia continuar tomando a D, JP. Falei, cara experiente, vivido já, tá ligado? É, Night Dog, valeu demais aí, mano. 15 meses, tá louco, tio. Eu nem tentei fazer T17 com essa build ainda, né? Pra tentar ver a sova que eu vou levar lá.
Salve, salve, Rafa. Suavidade, mano. Vendo as notícias. Como é que estamos, mano? Como é que estamos, né? Que formal. E aí, cachorro? Suavidade. Estamos nessa tarde. Consegui terminar? Ainda tem coisa que eu quero fazer, Rafa. Mas eu preciso comprar um amuleto que tá sem divines, mano. Inclusive, eu queria testar um bagulho, mano. Porque eu acho que eu tive uma ideia de como melhorar o dano da build. Eu acho, não é certeza. Ah, esses bichos tá com hack esse prof. Ele tá batendo os bichos da Blight, tá de sacanagem. Bate no boss aí, doidão. Vai morrer aqui, tio. Silver Oil, nice. Ó meu Resonator, não consegui pegar ele ainda. Tá uma cota dentro de Fear nessa porra, velho. Já tem quanto? Deixa eu ver. Eu tô com 29 divines. É que tem coisa pra eu vender ali, né? Eu não parei pra vender porque eu sei que não vai bater os 100 divines. Mas se for vender os bagulho que eu tenho ali, deve bater aí uns 40 divines, se pá. Não, não precisa de doação não, Rafa. Agradeço, mano. Tem que passar pelo fogo da aprovação, tá ligado? Agradeço de coração, mano. Mas eu não posso ficar aceitando doação assim não, mano. Eu não posso não. Eu não quero porque... Tá ligado, né? GGG, depois, mano... Esse bagulho de RMT, aí vai achar que eu tô comprando os bagulho. Salve, Pedrão! E aí, o Pedrão tá na estiga, né, Pedrão? Já chegou como? O bicho não vai dormir hoje, não. Ninguém dorme até dia 4, tá ligado? Mas agradeço de coração mesmo, Rafa. É porque pra tirar de contexto, tá ligado? E aí chegar e falar, ó, o maluco tá comprando as Divine e ferrar é facinho. Não, sei lá, né, velho? Melhor prevenir do que remediar. É isso, né? A frase? Não, precisa não, precisa não. Quero passar o veneno igual todo mundo passa, farmando. Não quero que seja mais fácil, não. Quero que seja igual de todo mundo. Ninguém dorme, enfim, enquanto esse patch notes não sair, mano. Levelando o Rangerzinho? Bora. Vai ralar. Cadê os mapinhas? Dog, ó. Qual o mapa aqui? Ih, eu não tenho tantos assim. Eu achei que eu tinha mais. Eu não tenho muitos. Acho que eu vendi, né? Os Fortress. 22k de Azerit. $500 por uma Divine. Ninguém comprando. 40 para uma Divine. E 5 para uma Divine, beleza. Tá. Ó, o Abomination, Dog, tá a 60 caos. Beleza? Tem 3. O Citadel tá 40 caos.
Só que tem um fraturado aqui, tá ligado? Acho que é sintetizada, né? Esse aqui tá 40 e tem 3. Então dá 120, certo? O Fortress tá 70. Sanctuary tá 50. E Desigurat tá 40 caos. Da... A Divine tá custando quanto? 4 Divines, dog. Pode ser? Suave? Se você precisar de mais, acho que era o Luiz, né? O Luiz falou que tinha mais T17 ali, dog. Vê com ele ali. Quanto que ele tá querendo nos dele. Aí, ó. Já ajudou nós a bater 33 Divinezinhas. Simbora que esse amuleto chega, cara. Tá vendo? É farmar, fi. Não tem desculpa. É nóis, cachorro. Valeu, mano. Ajudou pra caralho aqui, mano. Tava parado esses mapas. Eu tava precisando vender eles, mano. Vai dropar uns bagulho pica nesse mapa aí, hein? Queria falar nada não, mas já falando. Olha lá. Olha lá, o pessoal tudo tá com T17 ali no chat ali. Se você quiser fazer um estoque, já aproveita, compra de todo mundo. Puta, tem alguém que manja muito de cluster? Fala, porra, Gobeira, eu manjo pra caralho de cluster, irmão. O que você perguntar, eu manjo de cluster. Pedradinha tá... Ah, daquele jeito, né, ô Poucas? Vocês merecem. Isso aqui é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer por vocês. Uma playlist de respeito, mano. Vocês falam, porra... Aí sim, mano. Ô, quem tá me batendo? Makes me love you. Alguém aí conhece Jefferson Airplane, mano? Galera aí, mais old aí, não? Conhece, Luiz? São poucas pessoas que eu conheço que conhecem Jefferson Airplane, mano. Eu lembro que nem quando eu descobri essa banda, você é louco, velho. Não conseguia parar de ouvir, mano.
Só a galera mais nova. O importante é conhecer, Dog. Ninguém farmante. Sei lá, que esse remix ficou muito bom, velho. Pô, tô com os livros da Sanctum também, se tiver alguém farmando o Sanctum aí, tiver precisando de livro aí. Tô com o livrinho. Zoeira, tô brincando. É os tomos da Sanctum aí, ó. Só dá um berro aí. Deve ter o quê? Uns 10 aqui, ó. 83, 82. Vai fazer mais um, não? Antes de encher o carrinho? Não, já encheu já. 22k de sulfite. Adeus, mundo! Estou entrando no buraco escuro. Daqui eu não saio tão cedo. Quanto tá custando? 3.700. Beleza. Nossa, olha a volta que eu vou ter que dar. Os caras são safados. Eu vou por aqui também, só de raiva, mano. Sim, bora. Descer essa delve aqui. Uh.
Explosão, filhão. Não é pra cá não, é pro outro lado. Xiii, tô preso. Me emocionei ali no caminho aleatório. Top, salve, Janzada. Salve, mano. Tomara que não lance Devlin Blight no Poi 2. Que isso, pô, uma delvezinha. Ah, você não percebeu que o endgame do Poi 2 é uma delve ao ar livre? Vários biomas. Pô, eu fiz, ó, esse aqui é o eu fiz haste, fiz blight, fiz delve. É o terceiro conteúdo que nós estávamos farmando já, essa liga. Muita coisa nova? Vai, mano. Tem bastante coisa, dog. Muita coisa boa, velho. Eu não quero mais saber de depressão. Sabe meta disso, sabe dar de cachorro? Não, pior que eu nem farmei ritual na liga passada lá não, mano. Farmei Templo do Caos, farmei Sekma. Deixa eu pegar aqui, ó. Aumentar esse radius aqui que tá podre, né, velho? Tum, tum, pum, pum, pum. Vambora. É, louco, deve uma das coisas mais gostosas de farmar, cara. Você só sai correndo, mano. Não craftar porra nenhuma. Só alegria. Tum, tum, turum, turum. Cadê o carrinho, mano? Sumiu. Ei, o carrinho tá de sacanagem, velho. O carrinho tá me deixando pra trás, velho. No escuro, mano. Sozinho. Os perigos da Delve. Pam, 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 pam. Sai que essa hora pra lá, cu de fossa. Tem um 3 de Azurite aqui. Pam, param, 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 pam, param, param. Mas foi o maior farmador virtual que eu conheço sem brincadeira. É nada, velho. Os caras tava cracudo na ritual, mano. Ó. A real, o que aconteceu? Teve uma liga que ninguém tava dando moral pra ritual. Aí eu falei, mano, vou farmar uma ritual, velho, suave. Aí os caras começaram a me alastrar, mano. Não, o Gobeiro é louco, ficar farmando ritual, não sei o que. Moleque, na liga seguinte, mano, o meta farm era ritual.
Tá ligado? Na liga seguinte o metafarm era ritual. Aí foi pro POI 2, metafarm, ritual. Mano, tá vendo? Um ritual que eu não preciso, então. Juro, mano. Foi bem isso que aconteceu, velho. Sem meme, mano. O segredo do farm é tu ficar uma cota lá, só rodando. Você vai descobrir, mano. Então, pô. Ih, meu jogo acho que deu uma crashada, hein. Aqui a gente foi de F, guys. Deixa eu pegar meu cigarrinho. Deixa eu pegar meu cigarrinho, calma aí. Ei, me derrubou de novo, velho. Que isso aqui, mano? Alô? Ô. Aqui já não foi legal, hein? Não foi legal, hein, velho? Já saiu, esse cara me derrubou, mano. Anti-meta. E pior que eu nem, mano. Juro, tem a galera que eu não vou jogar no meta. Tipo, mano, às vezes eu jogo com um boneco ou outro do meta que dá vontade, mas é que geralmente eu vou fazendo os bagulho que dá vontade, que eu acho gostosinho, tá ligado? Infelizmente os bagulho que eu acho gostosinho não tá muito no meta. É bem isso, Luiz. Eu vou fazendo os bagulhinhos que eu acho gostosinho. Mandar desse dia brincar ali um pouquinho, fazer um rolezinho ali, tá ligado? Vai mudando. Não, eu enjoo, mano. Dá não. Ficar na minha... Por exemplo, eu fiz Blight pra caralho, não fiz? Pô, fiz Blight pra porra. A gente comeu cota lá, piramos nas Blight e tal. Desenrolamos um farminho da hora. Fizemos Divine pra caralho. Chegou uma hora que eu falei, mano, preciso mudar, velho. Farmar outra coisa. Vou lá na Delve brincar um pouco, tá ligado? Não precisa de nenhum idol super caro pra você conseguir fazer um farminho, tá ligado? Porque também, mano, se eu for ficar fazendo farm de 200 Divine idol, velho... A galera vai ver e ninguém fala, pô, como é que eu faço, Gobeira? Eu falo, irmão, você precisa de 200 Divine pra farmar, é foda, né, velho? Opa! De vez em quando nós faz um rolezinho do meta. Por exemplo, a gente fez o farminho de XP do meta. Que é o do Abyss lá, né? Se eu for pegar mais XP, eu vou pegar lá nos Abyss lá, porque tá legal. E é de boa, tá ligado? Não precisa de nada muito mirabolante, é bem simples. Farmamos Blueprint. Farmamos Haste, essa liga também. Blight, agora estamos aqui na Delve. Farmamos Abyss, XP, ó. Fizemos 4 farminhos já diferentes. Ó, estamos chegando na Delve 200, hein? Marcha, meu povo, pro centro da Terra. Nós vai encontrar com os dinossauros daqui a pouco. Quero saber do Steve. Vou dar luz alta pro Steve. Vou falar, sai da frente, Steve, que eu tô chegando. O Steve tá o quê? No 15 mil, eu tô no 200, estamos quase, falta pouco.
Steve, o Tatu. Salve Barazete, buenas noches. Suavidade, dog. Como estamos, meu mano Baz? Meu mano Bara. Olha, já tem um fóssil. Vamos passar esse Steve, Junoba. Se você acreditar, eu acredito, Junoba. Falta dar umas 2 voltas ao mundo. Drop meu fóssil, por favor. Aqui, ó. Bloodstained fóssil. Valendo quanto é esse? 15 caos. Better than nothing. Ó, tem um bagulho ali embaixo, hein. What you looking for? What you looking for? Que eu me amarro, ulalau. Salve, salve, meu mano, não deixe, suavidade, mano. Ai, cara, pra cá, filho. We go, what you, we go, what you. Start no POI 2? Não, ainda não, Doug. No dia, eu acho que vai ser no dia. Ou eu vou começar com o boneco novo, ou eu vou começar com um outro que eu vi lá. Só que eu não lembro o nome, mano. Eu vi uma buildzinha legal lá no YouTube. Salvei pra ver depois com calma, mas vi uma vez só, tá ligado? Como a gente tava aqui no POI 1, acabei nem vendo muita coisa. Deixar pra ver mais perto da hora ali. E bem disposto pra ajudar, mas... É Delve, o cara come a Delve, né, mano? O cara, o quarto dele é embaixo da terra, tá ligado? No bunker. O cara mora num bunker, certeza. Me dá esse Soul Eater aí, dá pra você ver, Pia, o que vai acontecer. Será que vai ter mais um boss ali embaixo, hein?
Trampando de dia? Não, dog. Eu ia começar num trampo, mas o trampo que eu ia começar acabou não rolando. E por enquanto estamos nas lives. What? São 50 mais char, level 100. É louco. Aí ele botou level 100 na Delve? Jogando na Delve? Ai, ai, ai. Não apareceu o boss aqui, hein? Sede. Podia ter aparecido, hein, mano. O cara trampa abrindo fossa, tá ligado? Ele gosta tanto da Delve. O cara trampa numa mina de dia e de noite ele vem jogar na Delve. O cara é mineiro, tá ligado? Caralho, o carrinho me abandonou, mano. Que horas que é o jogo mesmo do Palmeiras e Corinthians? 9 horas? Tum, 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 tum. Ô, Japa aí, salve Japa, suavidade, mano.
Pegar uns buffzinhos. Então toma. Eita, cuzão, ó o Barazete, velho. Agora que eu vi. Ô, Barazete, valeu demais, cachorro. Caralho, eu não... Quando é que foi isso? Ué, eu não ouvi o barulho do alerta? Como assim? Valeu demais, hein, Barazete? Vambora, cara. Chama, moleque. Ninguém vai atrapalhar a sonzeira do Barazete hoje não, tio. Cê é louco? Cê é louco, mano. Você viu se o item confere? Sim, tem um pessoal que tá usando. Só pensa no buraco. Me distrair aqui com esse buraco escuro, velho. Acabei sendo distraído por esse buraco escuro aqui. Salve, salve, Caio. Olha demais, cachorro. É nóis, mano. Juste, subscrever de... Chama que o Caio lançou o Prime, cuzão. Vambora. É, vai com nós essa madruga aí, ó. Já era. Presença ilustre. Ai, ai, ai. Ei, os caras tão no escuro, não tão tomando dano ali, velho. Aí é foda, né, tio? Aí é foda, meu. Dá uma olhada aqui nesse buraco escuro. Olha aqui, ó. Paredinha. Chama. Divine. Oh, não. Ai. Opa. Paredinhas. É, também não dá, né? Oi. Dá esse soíter aí pra você ver agora, filhão. Você lascou com teus amigos agora.
Divine Boys, terceira Divine, vambora. Esqueci de pegar a flare, só tenho mais 3. Blinca no escuro, cu de fossa. Para de brincar, caralho. Meu Deus, para de brincar, cara. Eu quero ir pra lá. Meu Deus, eu tô tentando pegar o loot, cara. Para. Vai embora daqui, vai, mano. Caralho, meu boneco tá fora de controle, velho. $255 char level 100. Uma divine por hora. Tá mudando? Tomo, dog. Se eu vacilar, eu tomo sim. É que eu consigo mitigar bastante do dano, né? Com o meu lit e com o... E também com... Seu farm Gob Speed. Por causa do meu lit e porque eu tenho Petrify Blood e o Flask da Maven, né? Os dois me ajudam a segurar bastante o dano. Tô atendendo um telefone, hein, Magus? $255 não era suficiente. A GG mandou ele achar ia procurar um emprego. Resposta da GGG. Deixa eu só atender um telefone rapidinho aqui. 2 palitos. Tá me ligando? Já tô voltando pra gente continuar aqui, hein? A gente vai até de madruga, guys. Sai daí não.
Bora, estamos de volta. Ó, tem mais uma cidade ali. Eu só vou fazer esse cantinho aqui. E aí depois a gente já vai na outra... procurar essa outra cidade. Já tô com um flare. Partiu. Hoje eu quero trocar minha outra cluster também, mano. É baratinho. Não devia estar gastando dinheiro com isso agora, mas é tão baratinho e melhora tanto. Beleza. Fala com merda. Padrão, né? Padrãozinho Sir. Cinco corroded, assim, de grátis? É, vazio. Nossa, olha esse caminho, véi. Puta, se eu falar que esse bioma é meio bosta ainda. É o bioma bosta?
O que tem aqui? Most Armor. Oba, um calzinho. Acabou minhas flares já? Ixi. Uma caixinha de flare aqui ia ser esquema, hein? Não vai ter, né, mano? Sem querer, eu não sei querer. Salve, Edu, suavidade, mano. Tudo em paz, Edu. Tudo numa paz, mano. E aí, como é que estamos? Tudo em paz também? Vale pro Poião? Eu acho que dá pra usar no Poião sim, ô Seteno. Alguém já testou o drop? Acho que já. O pessoal já resgatou no Poião já. Serve pros dois, aí ó. O Edu confirmando aí. Então, ainda não tá bem assim, né? Tem alguns que eles ainda não passaram. Estão passando aos poucos. Mas eu acho que dá sim, Dog. É que o meu não tá aparecendo. Porque eu preciso desconectar e conectar minha conta lá, tá ligado? Sei querer, eu não sei querer. Oba, que Ted Blood com Attack Speed, Double Hands, Two-Handed Weapon. Esse fóssilzinho vale um dinheirinho. Poderia ir até lá, não? Deixa eu pegar mais flare, calma aí. Estamos na Delve o quê? 197. Mostra assuntos polêmicos? Como assim, ô Aki?
Eita, Boa olha quem tá aí de noite, volta. Underline Fumiga Juste resubscriber por 22 monetos. Boa noite. 22 montes, ô louco, que isso? Salve, salve, Isa. Buenas noites, valeu demais aí pelo apoio. 22. E aí, Isa, vamos pro POI 2? Viu o anúncio? Tá por dentro do que vai rolar? É nóis, Isa, tamo junto. Essa aberração de Soul Eater correndo atrás de mim aqui. Thank you for the Soul Eaters. O que houve? Vai ter o lançamento do novo personagem do POI 2. A Amazona, né? Tipo caçadora. Usa lança. Spearzinho. Bastante coisa nova no POI 2. Refazer o cast vai por camadas? Como assim por camadas, ô hacker? Quiser ver a build, é exclamação build, ô Yorn. Exclamação build. Exclamação pop. Build, build. Exclamação build, ô Yorn. É, não, insano. Vai ser da hora pra caralho isso. Vai jogar com nós, né? Como é que você tá? Tudo em paz? Tá na correria de estudo aí? Dá tempo de iniciar? Dá sim, Guelzeira. Mas se você for jogar o POI 2, ele começa dia 4. Então tem poucos dias para começar o conteúdo novo do POI 2. Boa parte da base player acho que vai para lá, né? Isso não impede você de jogar a Phrecia. A Phrecia vai até o meio do ano.
Ixi, tô mudando. Aí é foda, hein? Eu tava falando do Protramozol ali, que isso daí, com todo respeito, claro, mas tem um pouquinho de drama em cima, né? Porque, nossa, nerfaram minha skill, minha habilidade. Tipo, eles vão ajustar de acordo com o que tiver desbalanceado, tá ligado? Igual eles sempre falam, assim. Ajuste vai vir coisa quebrada e você tem que saber que vai ter ajuste, tá ligado? Agora, nerfou, ai meu Deus, tem várias builds pra fazer. Acho que isso aí é o de menos. E essa Interorb ainda tem coisa pra fazer, ô Yorn. Ainda tem umas coisinhas. Eu queria deixar ela mais legalzinha. Pena que a gente não vai ter essa ascensão, né, na próxima liga, mas a gente monta com outra coisa. Vou ir desenvolvendo o Interorb até a gente entender como faz pra escalar ela e trazer ela de volta pro jogo. Vou guardar essas coisas aqui. Deixa eu guardar esse aqui. Beleza, tem que descer pra lá. Foi mal aí, tava mutado, tava mutadão. Se você não for jogar PoE 2, pode começar assim, ô Guelzer. Vai até o meio do ano o evento, mano. Tem tempo ainda pra caramba. Pode meter marcha aí no evento. Deixa só eu pegar um negócio aqui na cozinha. Um segundinho só, guys.
Vai até o meio do ano, Cassius. Tá tendo drop? Tá sim, acho que até a meia-noite deve estar contando, Nigon. Vê aí se já tá avançando. Even from UK, welcome from Brazil, Farhan. How are you, dude? Sorry, I was talking with my sister in cell phone. Let's go to the Delve, guys. Bora. Sem choro. Oh, ele mandou um gank. Thanks for the raid, Farhan. Everyone, it's coming with Farhan. Welcome to the channel. Welcome from Brazil. Let's go farm with some winter. We go explore the delve. Searching for some good drops to buy expensive ammo. English is not the best language, but if anyone have questions, just say. E aí, será que nós bate um... Eu quero chegar num 300 da Delve, pelo menos. Pum, 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 pum. Vê se tá contando aí, ô Nigon, o drop. Tem um Fasted ali, é isso? Pum, 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 pum. Tá com Soul Eater esse fedido, mano. Tum, 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 tum. O Jonathan gosta, o Jonathan não, na verdade, né? É, o Jonathan, o Mark, o Jonathan é o japonesinho. O Jonathan curte. Ele é da bagunça. Agora o Mark não, o Mark é mais conservador.
Mark é mais conservador. É só papai e mamãe. Brincando. É, ele não tem muita diversão, não. Pois ali é mais reta. Ó, vou pegar esse... um fóssilzinho ali, mano. Esse fóssil aí, aparentemente está valendo uma Divine, eu acho, esse daí. Não sei se é esse, mano. Ah, eu acho que é o outro que eu tinha pego. Oh, calma aí, carrinho. Tem um negócio aqui. Deixa eu ver o que tem aqui nesse rolezão aqui. Jewelries. Sim. Vem aqui. Sem isso aqui. Paredezinha chama. Me dê me exalta de... Meu Deus, olha onde eu vim parar, mano. Caramba, mano. Fliquei lá pro outro lado, mano. Ninguém como careca. Jamais, jamais. Nunca vai existir um igual ele. Com o mesmo amor, mesmo carinho ali não dá. Será que aconteceu com o Chris, hein? Ele podia dar um salve, né? Fazer um vídeo igual o Oficial fez. Só falando, ô, tô bem, guys. Não fui sequestrado, nem nada. Fractura de fóssil. Esse fóssil aqui já foi um dos principais farms da Delve, mano. Hoje tá valendo 40k. Como o mundo gira. O mundo não gira, o mundo capota. Ó, se posso falar a real, eu que não gostaria de trabalhar na equipe de balanceamento do POI, velho. De verdade. É, o último setor que ia querer trabalhar, mano. Você é louco, mano. Tortura, mano. Deve ser legal. Você é doido. Você é doido. Tem que ficar tomando decisão. Eu ia ficar na parte da criação, certeza. Se eu fosse trabalhar na GGG. Ficar tendo ideia de mecânica nova, de skill nova, tá ligado? A galera que fica pirando. Deve ter uma salinha lá que eles usam, mano. Um monte de droga, tá ligado? Zoeira, tô brincando. Aí os caras ficam lá no quartinho lá pirando. Ó, tem um... Tem um de raio aqui, hein? Será que vem uma cursezinha fraturada? Soma com a maconha, com a coca, X, vai dar merda. Você é louco, olha. Ah, tá tudo imortal, velho.
Oi, o Tommy. Alguém farmando Sanctum, guys? Estou com alguns livros da Sanctum aqui, se alguém tiver precisando. Hein? A gente pode bater um, aquele erro. Ah, acabou minhas flare. Puta que eu pariu. Que louco, deu uma vizinha, só alegria, mano. Só vai reto aqui, não precisa nem pensar muito. Ah, mas o Scarab, o Idol, mano. Foda-se tudo. Agora eu entendo esse Chives, cara. Eu entendo ele. Entendo ele 100%, mano. Mas tomando, olha os fósseis caindo. Conductivity on hit, cause res, dex e rarity. Cause res 34 com conductivity on hit, caralho. Tutum, turututum, turututum. Esse ring já vale de umas 3 de mine. Esse já não vale tanto, agora esse aqui tá valendo. Dá pra craftar essas porra. Não dá não. Nossa, pegou mana T13, né, mano? Que desgraça, velho. Vamos descer ali. Pode Fire Res? Faça assim, dog. Só fazer esse nodinho da Delve aqui. Manda mensagem pra nós aí, já que eu já te amo pra PT. Nossa, ainda bem que peguei um baúzinho de flare ali, mano. Que eu esqueci de comprar flare, mano. Opa, paredinha. Mais um baúzinho de flare, aí é bom demais, tá maluco. E aqui temos o que? Nada. Ai. Cold Fire Res. Não dá, Doug. Te falta sufixo, mano. Você já tem 3 sufixos nele já. Precisa tirar um sufixo aí. Eu acho que esse Crystal Spire tá valendo, não tá não? Vamos lá, pra conferir. Sabe que... Ai, nossa, eu ia ver um bagulho no POG. Eu acho
E se eu aumentar 2 projectile aqui na build... O Flask lá que dá mais projectile. Quem lembra o nome dele? Eu esqueci o nome. O Flaskzinho que dá mais projectile e fire res lá do... Da Insan, esse mesmo. Ele dá quantos projectile a mais? 2, não é? Se eu não me engano. Mais 2 projectile. Ó, deixa eu só confirmar um bagulhinho com vocês aqui, ó. Ó, vou levar vocês comigo ali no pub, rapidinho. Só pra vocês conferirem um negocinho. Tá aparecendo aí? Tá, beleza. Essa aqui é a nossa build, tá? Já tá configuradinha. Tá dando 5.600.000. Aqui em skill, tem como eu aumentar o count dela. Que é quantos projectiles eu tenho. Eu tenho 6. Se eu aumentasse 2 projectiles, vai pra 7 milhões, moleque. Esse da Insan, velho. Vai jogar nosso DPS pra 7 milhões, mano. É isso? Ele me dá 1 milhão por projectile. Beleza. A gente já sabe agora. E já sabemos que precisamos de um Dainsan pra ontem. E o Flask de evasão vai rodar. O Flask de evasão vai rodar, velho. Não sei o que isso significa, mas vai rodar, velho. Camada defensiva será punida. Tá custando 3 Divines um Dainsan. E ele me dá Increase Area Effect ainda. É por causa do Red Hunter. Ó, tem um por 5 Divines com 20 de Area Effect. Eu vou comprar essa porra, velho. Foda-se. Vou testar, mano. 5 Divines, guys. $2 milhões de dano é muita coisa, velho. Vai sair mais 2 projectiles. Eu vou ganhar 20 de área, mano. Você é louco. Preço do HH. Dropa do boss. Uber boss, ô trama. E o monge? O mongezinho tá lá, Isa. Mas a gente vai começar um boneco novo, né? No evento. Tem o boneco novo, vai ser da hora, hein, Isa? O boneco novo vai ser da hora. Ó, sem o flash eu tô com 73% de evasão, mano. Eu acho que tá excelente. Eu acho que era o que tava faltando, hein? Era o molho que tava faltando, hein? Ih, vambora. Ó os hit kill vindo firme.
Opa, fóssilzinho, gosto. Flarezinha no Vasco. Porra, esse nudinho aqui tá delicinha. Mano, eu acho que esse bagulho é muito roubado, esse flask, mano. Chama, vambora. Face stream, hein? O que que tá valendo? 2.5 divines? 3 divines? Vambora. Olha o dinheirinho voltando já. Beleza, Crystal Spire tá valendo muita grana, é isso. Bom saber, bom saber. Que dia vai ser? Começa dia 4, Isa. Dia 4 começa a brincadeira. A música é foda? Boa demais, pô. Tá maluco? É pra embalar o farminha, né, Kerzão? Tem que ter, né, velho? Eu preciso fazer um Uber Blight agora com esses 2 projectile a mais, mano. É sério. Brincadeira, ainda preciso trocar cluster e pegar meu amuleto. Tatuar a tri, craftar o ring, coisa pra caralho, tio, sei lá. Deixa eu pegar uma Grace 21. Eu acho que eu já bato 75 de... Ih, não é aqui não. Nem aqui. Pum, pum. Opa, calma aí, eu vi um Azurite ali, a impressão. Ah, garoto, ó, vi o Ressonatorzinho, já passa batido ali. Ai. Deixa eu pegar a flare, porque agora vai ser longa a descida. Eu vou pra lá mesmo. Steam vai estar um terror. Dia 3 tem lançamento de... Vai lançar qual, Isa? É o Last Epoch? Não, né?
Oba! Baúzinho de flare no Vasco. Milagre. E o carrinho foi embora, fi. Foda-se, me largou aqui, mano. Acabando minhas flares já, velho. Não chega o lugar, velho. Você é louco. Lugar longe da porra, né, mano? Aê, caralho, tá chegando. Vambora. Falei que essa descida ia demorar pra caralho. The Last of Us. Ai, vai sair The Last of Us? Você é louco. Twitchzona vai tá pegando fogo também, tá? Eu que não vou fazer Harbinger, né, meu? Vou fazer o Soul Fight aqui mesmo. Não tá não. O Verdansk é o quê? É parecido com COD? Uhum. O inventário tá quase cheio, mano. Tá, eu vou ter que pegar a flare, mano. As minhas acabou.
Salve, salve, Lampião, suavidade, mano. Buenas noches. Pensando, se começa a ligar não, já com Amazonas, faço primeiro ali. Pra garantir o farm? Então, eu não sei o que eu vou fazer também. Eu tô nessa dúvida. Ela vai ser a primeira ou a segunda, tá ligado? Mas eu vou jogar com ela, com certeza. Nossa, botei a dinamite mó errada, ainda deu certo. Ó os guildedzinhos. Não tem alguma cidade por ali. Tem fóssil ali embaixo. Ai, que dúvida da porra, velho. Acho que eu não vou descer pra pegar aquele fóssil, não. Ih, acabou o combustível, guys. Vamos ter que voltar pra encher o tanque. Passar no Ipiranga ali. Rendeu, hein? Rendeu essa delvizinha aqui. Ai, cara, deixa eu voltar lá. Quanto que eu fiz disso? Eu fui consumindo meu soul fight. Acho que eu tenho que comprar esse carabe, né? Esse aqui. Nem sei porque eu fiz isso. Nem precisava ter feito isso, mas tá suave. Será que o Wisp afeta a mecânica da Blight, velho? Não tem como pôr o Wisp, né? Aqui, ó, olha de Wisp. Isso aqui pode ser interessante, não? Vou testar uma vez com isso aqui. Bora ver como é que fica.
com esses bagulho de Wisp aí. Porque eu acho que pode aumentar a quantity. Aí eu preciso menos mapas pra encher o tanque de combustível. Não sei se vai afetar, tá ligado? Mas eu vou fazer o teste. Nossa, Strongbox mais merda do jogo. Caralho, o Rickerzão durou 2 segundos. Essa carniça de Strongbox ainda tá rolando, olha lá. Bagulho veio da porra. Ah, sai daqui, Ricker, seu Zé Buceta. Mas então, por isso que eu pensei em usar o Og, pra ver como é que sobe ali a quantia. Caralho, os bichos com espita pistola, tio, ali da Beyond. Ah, subiu uma quantia ok, velho. 19k de soul fight no mapa. Ah, e ela fez a mecânicazinha, né? Eu fiquei sambando em cima do raio dela ali, eu não vi. Quando eu percebi já era tarde. Depende da stage, dog. Tem algumas do POI 1 que ainda não tem no POI 2. É porque não tem a mecânica lá, né? Mas a maioria das normais, sim. As premium, normal, assim, quad stash, vai... Quem tá chegando aí? Bergamin, salve, salve meu mano Bergamin, suavidade, mano. Buenas noites, valeu demais pelo gank aí, mano. Pessoal que tá chegando aí com o Bergamin, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, sou o Gobeira e estamos jogando de Winter Orb, juntando um combustível pra voltar lá pra Delve, lá o Bergamin. Vê se pode, vê se pode. Tamo nesses papos de Delve aí, ó. Aí, guys, quem não segue o Bergamin ainda tá moscando, né, irmão? Já clica no coração aí, loucão. Pelo amor de Deus. Tá moscando, tio? Já dá aquela moral. Cadê? Geral, geral. Só dá o cliquezinho aí no coraçãozinho. Easy. Valeu pelo follow. Isboom. Seja bem-vindo aí, mano.
Ih, tá rolando outra mecânica? Que mecânica? Carregar minha bolotona de gelo. Cadê? Vem ser caitada, vem. Caralho, tá com isp, moleque. Bichona tá como? Dura. Só desgraça. Se pega no olho. Ai, falei que se pega no olho é uma só. Vou jogar aí, vou dormir. É nóis, ô Bergamin, tamo junto, mano. Valeu pela moral, bom descansinho aí. Boa quinta-feira, né, Bergamin? Já tamo ali com o pezinho na sexta. Amanhã sextou. Acordar cedo abrir live, é isso, é isso. Valeu demais pela moral, hein, Dog? Trazer o pessoal aí. Valeu demais. E o pessoal que chegou com o Bergamin aí, vocês estão em casa, hein, mano? Fica à vontade. Tamo aqui nesse rolezinho pra juntar. Só atualizando o pessoal aí. Estamos tentando juntar umas Divine pra comprar um amuleto com uma corrupção. Tá umas 100, 140, 140. Tava 140, né? Tava 100 Divines, assim. A gente precisa juntar umas 100 Divines. Caralho! Esse boss tá muito forte. Solado. Chama, me dá minha Divine Tainted nessa porra agora. Ah lá, tio. 2 horas de luta, parecia um boss do Dark Souls, mano. Valeu pelo follow, Alice Butchner. Seja bem-vinda aí. Simbora. Que a madruguinha nem... Isso aqui é só esquenta da madruga, hein, guys. Nós vamos aproveitar pra... descer o máximo que a gente conseguir naquela delve. Valeu pelo follow, Super Bolas. É nóis, cachorro. Seja bem-vindo aí, mano. Não, tá caro eu ficar comprando, né? A chance de vir deve ser muito baixa, tá ligado? Eu acredito que esse bagulho sempre dropa umas Divine, por isso que eu pego. Ai, tinha um fóssil ali, eu mosquei, mano. Tem um double multiplayer aqui. Dá pra jogar uma X ainda aqui. Vou embora daqui. Eu preciso de um Brotherhood com adicional curse. Igual o que eu tô usando. Ah, totem, velho. Puta que eu parei. Eu vou tacar uma Manu nisso aqui, ó. Ai, caralho. Sacanagem, mano. Deixa eu ver como é que tá meu combustível. Tá na meiuca. Tamo com 10k de Azurite.
Puta, peguei lá de regime, burrão, né, mano? Puta, peguei o Wisp de novo. Eu não vou botar esses Wisp, não, mano. Eu não vou botar esses Wisp aqui, não, tio, sei lá. Como que os bichos ficou, velho? Puro ódio. O povo que me segue, Rock. É foda, tem os teusão e foda, né, velho? Tá farmando o quê? Tô farmando. Agora eu tô farmando Delve, né? Tava farmando Blight. Blight tá dando dinheiro, mano. Pega a idol de. Chance de dropar Blight Map, mano. Cada Tainted tá valendo 7 Divines, mano. Golden Oil você consegue vender aí por uns 100k, uns pouquinho mais ainda. Dá pra fazer um dinheirinho bom, mano, na Blight. Tudo minhas builds eu fiz lá, é que agora a gente mudou pra Delve, né? Quero brincar um pouquinho na Delve. Não comprei um idol, velho. Não comprei um idol, mano. Mó preguiça. Falei, ah, eu que não vou, mano. Vou inventar alguma coisa aqui. Tá pagando, tá bom. Defense of Destiny com mais uma curse. É, tá caro esses aí, pô. Amuleto único com mais uma curse é caro demais, velho. Mas em compensação eu vou ganhar 4 pontos da tri, né? Quando eu botar essa fita. Então vale muito a pena, né? Ai, ai, ai. Matou no peito. Cadê? Já começou o jogo do Corinthians? Alguém tá assistindo o jogo do Corinthians aí? Corinthians e Palmeiras? Torah says in this you outgrew, Ashley, that sometimes nature makes mistakes. Pô, o Wisp funcionou assim, viu? Eu acho, mano. Eu acho que o Wisp tava funcionando assim, mano. Deu um pump ali no bagulho. Esses mais low level, né? Peguei natural, com delírio 100%. Sei lá. Os bichos ficam muito cascudo, mano, quando você põe esses Wisp no mapa. Mas eu acho que eu vou testar de novo, mano. Porque parece que pegou, mano, bastante combustível, velho. Tá flicando.
Ixi, tô cheio de contrato já. Chance de container, que carneza. Ó, tá subindo já, hein? Tá quase lá, guys. Eu vou testar mais uma agora com os Wisp, hein? Em teoria, não é pra encher tudo, né? Se eu fizer o mapa agora. Sim, enche tudo. Eu não vou fazer com Wisp, não. Vamos ver se enche. Bora. Pegamos ainda Pegamos um mapinha 8 mod. Agora enche certeza o tanque de combustível. Com delírio ainda? Cê é louco. O bagulho vai ser doido, hein? Os caras tão hexproof, tá ligado? Aí não é legal. Meu Deus, velho! Olha esse cara me batendo! Tava com o Soul Eater, mano. O cara tava batendo a 300 por hora, velho. É, fia, sem os Wisp você fica molinha, molinha. Was that I owe. A dirty move, exile. I expect you will come at us with a new strategy next time, Bacon. I look forward to it. My mana is gone.
Vou fazer um Overblight Math pra testar com esse Flask aqui, hein? Será que é ele que tava faltando? Não, chega de Blight, né? Depois a gente tenta. Ó, encheu o tanque de combustível, a gente já pode descer já. Adeus, mundo. Alô, Delvi. O pai tá de volta. Mano, tem um resquício de cidade aqui. Pode ser que tenha uma cidade ali, tá ligado? Mas eu acho que eu vou descer. Não vou descer nesse fóssil aqui. Ah, eu vou pra cá mesmo. Vambora, vai. Salve Vitão, salve Idade, mano. Vai começar? Não, começar não. Nós já jogou apoio 2, pô. Que isso? Mas nós vai jogar assim, pô. Dia 4 estaremos lá. Ai, 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 ai. Meu Deus. Blinquei em cima da explosão. O quê? Meu Deus. Sai daí, fi. Opa, mais Azurit? Mais Azurit, ó, louco aí. Tá de graça o Azurit. Tá na promoção. É, não tem nada mesmo. Achei que ia ter uma cidadezinha pra lá. É só um respingo. Olha o carrinho tentando me dar um olé, filha da mãe, velho. Ih, acabou minhas flares. Deixa eu ir pra lá. Tem que pegar mais.
Sulfur Vents tá valendo 40 cal só. Ih, esqueci de pegar a flare, né? Tá, sabe como vai começar? Eu li errado o que o Victor tinha mandado ali, agora que eu percebi, velho. Mano, eu tô pensando em começar ou com o boneco novo ou com uma outra classe lá, mas não tenho nada muito bem definido não, mano. Esperar a semana que vem pra começar a fritar nisso daí. Esqueci a flare, ainda bem que é aqui pertinho. Vai ter nada. A aranha ficou pra trás, o carrinho acelerou, não foi nem eu. A dinamite de novo. Aí, baúzinho de flare, faz sentido agora. Ah, vou descer pra cá já. Tem um fóssilzinho ali, eu preciso ir descendo, né, mano? Ainda tô no 200 da Delve. Quero pegar pelo menos um 300. Caralho, moleque. Entrei na caverna mais profunda da Delve, fi. Olha isso. Tamanho da volta, fi.
Talvez sabe não. E bora lá, cara. Já tá indo já, Luiz. Amanhã tamo de novo? Fechou, fechou. Valeu pela companhia, Luiz. Bom descansinho. Boa sexta-feira amanhã, juízo. Nós se tromba aí mais tarde. Estaremos aí, Luiz. No farminho. Pode ter, disso você pode ter certeza. Valeu, valeu. Alimentado e malhado, vambora. Vambora, bo. Já vamos direto pra esse fóssilzinho aqui. Agora parece que tá começando a cair mais azurite, mano. Queira ou não, são 40 caus, né, velho? 40 caus são 40 caus. Deixa eu pegar a flare. Calma aí. Pronto. Agora eu preciso ir pra cá. Então, nodinho de cold. Juntar umas 20 divine? É isso, noob? Vambora. Eu tô na missão também, juntando aqui pra poder ganhar um dinheirinho. Desencanou do game já, pô? Já pirou na Herald? E acabou minhas flares. Pegar os fósseis e meter o pé ali. Peguei nível 80, agora você quer ver? Mortal enquanto bate. Parou de bater, já era, já, bom. Vamos lá.
Essa build dá pra fazer algo parecido no Poi 2, Dog? Eu acho que não, a gente ainda não tem a skill Interorb lá, né? A skill que eu tô usando chama Interorb. Tem Herald of Ice lá, né? Dá pra fazer alguma coisa parecida assim. As builds lá tem um clear parecido assim. Não diferente assim não. Tem um clear bem bom. Qualquer build com Herald of Ice vai ficar parecido com isso aqui. Ai, o spell veio baixo. Puta que eu pariu. Cold Duration. É o Winter Orb. A minha é o Winter Orb, dog. É Orb invernal, tá ligado? Winter de inverno e Orb de Orb, tá ligado? Mas no PoE 2 você tem que procurar alguma coisa com Herald of Ice. Oba, Shooterings. Opa, tem mais coisa aqui? Opa, outro shooteringzinho? Caralho, aí é bom, hein? Bela tchau, beleza. Já tá da... Tome ele. Bela tchau. Parapapapam. Paparam, pam, param, pam, param, pam, pam. Tá, acabei de comprar a flare, me veio um baúzinho de flare ali, é foda, né? Ela tão de tiração.
Vixe, não vai ter lugar pra passar ali. Tem que ir pro lado, mano. Que deep que a gente tá? 213. Vambora. Para de flicar, pelo amor de Deus. Caralho, eu tava do lado da parede, botei a dinamite. O jogo me jogou pra longe. Ah, vai resetar, sacanagem. Salve, Leozinho, suavidade, mano. Buenas notícias. A Winterzinha tá como? Tá ficando quente. Essa Winter... Nunca vi uma Winter Orb quente, velho. Dessa daqui. Brincadeira, tô brincando. Mas a build tá gostosinha de jogar, mano. Claro, tem seus pontos fracos, né? Mas... tirando isso, tá divertido, mano. Tá gostosinho. Troquei meu idol, coloquei uns da Brit. Vai testar a Brit, Dog? Eu fiquei com vontade de testar a Brit também, mano. Deve tá da hora. Deve dar pra colocar muito bicho no mapa, velho. Muito bicho e muita Brit, na real, né? Ih, encheu o stash. Deixa eu esvaziar aqui, calma aí. Suave. Caramba, os caras vão me fazer dar maior rolê pro lado agora, hein? Filha das mães, velho. Vou ter que dar maior rolezão pro lado agora pra conseguir descer mais. Pururum, purum, pum, pum. Aí. Vou subir aqui agora.
Pensamentos absurdos. Como assim, crush? Suavidade, mano. Como é que tá, cachorro? E aí, animado? Poizinho 2, anúncio, como é? Já assistiu? Prime Chaotic, nice. 5 desse é uma Divine. Caralho, não dá pra eu passar ali também, mano. Aí é foda, tio. Tá vendo que sai dia 4? É, fi, vai tá da hora, hein? Tum, 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 tum. Cadê o carrinho, mano? Meu, o carrinho meteu o pé, filhão. Olha lá onde que tá o bichão. Eu lá luteando e o bichão foi embora. Foda-se, velho. Aí é foda, né, mano? Largou lá no escuro, velho. Testaram? Da Blueprint eu não testei, dog. Pior que esse eu não testei. Os caras falaram que tá bom, mano. Só faz Blueprint, né, velho? Top demais. Olha aqui, velho. Ah, toma no cu, velho. Eu tenho que vir pra cá, ó. Os caras fez eu ir lá pro outro lado e não tem nada pra sair lá e é foda. Uhum. E só mais uma flare. Não vai dar pra ir ali do outro lado. Tá, aqui dá pra descer. Deixa eu pegar a flare rapidão.
Ih, não é aqui não, hein? O corno me acertou, velho, de longe ali. Caralho, que rolezão que nós vai dar agora, hein? Vou até pegar uma flare a mais aqui, velho, porque vai ser longo, mano. Olha isso, velho. Tomara que eu vou ter que usar as flares com parcimônia dessa vez, porque, velho, se eu torrar elas ali, não vai durar metade. Prismaticzinho. Dinamite. Não era nem pra ter gasto flare ali. Ixi, tinha coisa ali que eu não peguei, vacilei. $213 da Delvin. Vambora, estamos chegando no 300. Ah, também não tem passagem. Puta que pariu, Vini. É por aqui, ó. Nossa, andamos até ali e não tinha passagem. É sacanagem demais. Your body, your soul.
Close aqui. Caramba! Faz tempo que não aparece uma cidadezinha, né?
Pam, 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 pam. Nossa, como eu vim parar aqui? Bora descer. Não, não, não. Ele vai estacando conforme você vai matando o bicho raro. Vai juntando. Olha ali em cima ali, ó. Tem um símbolozinho do Red Hunter lá em cima, lá. E embaixo mostra quantos stacks ele tá. Quantos buffs você pegou, né? Quantos monstros raros você matou. Ó, tô com 4 ali, tá vendo? Ó? 4 buffs. Esses 4 vão durar 60 segundos. Nossa, matei no peito o bagulho. Ó, 6, tá vendo? Tá subindo. Só que aqueles 4 primeiros vão acabar antes, tá ligado? Porque eles começaram antes. Vamos lá, 8. Dá pra estacar bastante. Oba! Divine Boys! Quarta Divinezinha já da Delvin. Chama. Purinha. 4 purinha hoje na Delvin. Tenho nem do que reclamar dessa mecânica, viu? Dois mob, não! Altar de Divine no finalzinho, velho. Aí é triste. Pegou algumas, pelo menos? Deu pra garantir algumas? Uma. Só pra não passar em branco. Um melhor do que nenhuma, né, Dog? Melhor um na mão do que 2 no sutiã, né? Já dizia Mamonas Assassinas.
Não tem passagem aqui, velho. Aqui tem passagem? Aqui não tem passagem, eu tenho quase certeza. Ah, tem sim, mano. Deixa eu descer ali, calma aí. Eu achei que não tinha, mano. Eu já tava, velho, pensando que ia ter que dar uma puta volta de novo, mano. Mitoriquezinho. Calma aí, tio, que tem um bagulho aqui. Acho que não é ali não, né? JJzinho. Ei, Chechinha, bem na Delve aí, é foda. Os bichos estão começando a dar mais XP agora. Vixe, tá lotado esse teste, calma aí. Ó, XP dos Abyss Monster aqui, ó. Arcanist Strongbox de 60%. Tá valendo uma Divine esse aqui, ó. Acabou meu Azurite. Descer ali agora. Delve 220, vambora. Falta só 80 pra gente chegar no 300.
E ali é outra coisa. Nossa. Caminho longo da porra, velho. E agora, hein? Pra cá, né? Nossa, olha o rolê. Vai derreter meu combustível. 2.800. Vixe, os caras já querem comprar o bagulho. Uma divinezinha já no idol já. Deixa eu lá vender pro cara. Tá com efeito de Zealotre o meu Red Hunter, dog. O Red Hunter tá com efeito de Zealotre. Mas não foi. Ele tá barato mesmo. 9 Divine tava barato na época. Quase de graça. Tá com Aura Effect. Eu preciso fazer uma pausa pra ir no banheiro, mano. Eu vou finalizar esse combustível e eu pauso pra ir no banheiro. Rapidinho. Esqueci de falar que nem um noob agora ali. Acabou minhas flares, agora é só ir reto, só. Ai, ai, ai. Oxi. Não, não.
Não, é efeito da aura. Por exemplo, se a aura me dá critical strike chance, ela vai dar um pouquinho mais de critical. Se ela me dá cold damage, ela vai me dar um pouquinho mais de cold damage, tá ligado? É o efeito da aura, não a reserva da aura. Isso daí é mana reservation eficiência, esse aí que você tá falando. Magma Fissure. Acho que esse aqui dá pra vender por uma Divine, esse pá. Deixa eu ir lá pegar a Flare. Tá acabando nosso combustível já. O jogo tá com delayzinho, mano. Estranho. Vou tentar logar e deslogar depois. Ó o Caim aí. Salve, salve, Caimzada. Suavidade, mano. Sonzeirinha, vambora, pô. Pra rasgar essa delve no meio aqui, fi. Tô indo atrás de Steves. Meu jogo tá com um D5zinho chato. Bora que tem muita sonzeira ainda, Caim, pra madrugada inteira, pô. Tá de sacanagem? Yeah. Nossa, faz tempo, hein, mano, que a gente não vê uma cidade assim. Os caras tiraram a cidade da Delve. Ai! Filha da puta! Mateu não. Chaotic Resonator, nice.
Nós vamos fazer o farm de Strongbox. O pessoal faz geralmente no mesa, dog. Tá rico, tio? Tá nada, poderoso. Estamos aqui na Delve, aqui cavucando aqui pra ver o que nós acha de bom. Já dropamos umas divinezinha, né, poderoso? Mas rico ainda não tamo, dog. E aí, suavidade total? Já tá rico também aí, dog? Acabando o nosso combustível. Conseguimos descer bem, ó. 230 já, hein? Deixa eu pegar a flare aqui. Sempre, né, poderoso? Não é à toa que o Nick é poderoso, né, velho? Acabou o combustível. Alguém farmando Sanctum aí? Vai de que, depois dois? Ou eu vou com o boneco novo ou eu vou com outro que eu tinha visto no YouTube aí, mas nada certo ainda. Deixa pra semana que vem pra fritar nisso daí. Caralho, 3 mods de besta? Tá valendo uma divine isso aqui? Tá, a gente precisa voltar agora pra pegar combustível. Oxi, deixa eu fazer essa safe house aqui rapidinho. Tô esquecendo de fazer a safe house, mano. Vai que dropa uma orbzinha lá da mulher já ajuda, né, mano? You have become tangled in our tapestry, Atar. Time to... You should have no trouble in that dark little cage, assassin. É isso, é isso. 11 escarabezinho. No vasquinho.
Tem gente vendendo isso um por um, mano. Eu vou colocar 3 por 3 Divine. Esse aqui estão vendendo 10 por uma Divine? Por causa tá. Cadê o debit? Depois eu vendo tudo esses fósseis aí. Vou pegar o mapinha aqui pra gente juntar combustível. Reflect elemental. Preciso ir no banheiro, deixa eu ir lá rapidinho. Valeu pela companhia. Vambora, que farminho de devo tá bom demais. Daqui a pouquinho eu vendo todas as paradas pra ver quanto que a gente tá batendo. Já deve estar batendo aí em torno de umas quase 50 divines já o que a gente tem acumulado ali. Tem um pouquinho de óleo pra vender também da Blight que a gente farmou, que dá pra juntar um dinheirinho também, junto com os fósseis e os Resonator aqui. Dá pra tirar uma graninha boa. A gente deve estar na metade do caminho aí pro amuleto, mas estamos indo. É isso. Ai, deixa eu correr lá no banheiro que eu tô apertado. Sai daí não, hein, doidão. Que eu já tô voltando, Lucão.
Ô Hans, não é o idol que converte os mapas não, é o Scarab, dog. É o Scarab. Vai nos Scarab da Blight, você vai ver ali. É o terceiro, eu acho. É o segundinho, eu acho. Dei uma olhadinha lá na final lá do Corinthians e Palmeiras, moleque. Os caras tacando bomba dentro dos jogadores, velho. Isso é louco. O maluco jogou uma bomba no jogador do próprio time, foda-se. Ai, mas não vou fazer isso aqui não, tia, tá suave. Uma preguiça. Tá errado. Não, mas foi no do próprio time, velho. Nego, imagina. Mas achou que o Pro é o jogador do próprio time, ó. O bagulho explodiu em cima dele, mano. Os caras tão causando no jogo lá, tão causando, mas mano, o bagulho ficou bonito, filho. Rapaz de fogo acesa atrás do gol, assim, ó. Sei, mano. Mó caos, mano, no estádio. É tipo Campeonato Paulista, Copa do Mundo, nada. Mundial da FIFA, nada. Campeonato Paulista, moleque. Os caras tá dando a vida. Nossa, já tá dos uns trens. Caralho, os bichos foi jatadaço, mano. Os bons. Tá jogando, hein? Tá jogando? Tá jogando? Eu não vi, eu dei uma curiada ali na hora que eu fui no banheiro ali. Falei, mano, deixa eu ver como é que tá o bagulho, porque meu sobrinho é palmeirense, tá ligado? Fanático. Aí. Aí eu fui ver como é que tava. Felizmente ele vai estar triste esses últimos dias aí. Seleção deu mó desgosto. Palmeirinhas dele perdeu. Já era, acabou, né? Os rojão, já começou os rojão aqui na quebrada, né? Não tem nem como. Ia, peguei um de sulfite da Delve, caralho. Chama, porra. Agora sim. Tava faltando um slotinho ali, mano.
Tá, vamos... Quanto que encheu aqui? Deixa eu ver. 17k de... Eu precisava upar meu tanque de combustível mais uma vez, só que eu preciso descer... Não vai ter como. Vixe, vai. Epe. Tem como. Vocês vão ver uns rojão aí, filho. O Corinthians foi campeão. Isso é culpa do Corinthians, esses rojão aí, ó. Nossa, os bichos tá com incresiária. Os bichos da delírio, mano. Vai bater na tela inteira. Tá com Beyond também? Oi, é um escarabe safado. O Horn de escarabe. Vambora. Caralho, o Rim morreu ali que eu nem vi como que ele morreu. Ele tava ali caído no chão ali. Coitado. Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam. Ô, xerequinha, me perdi aqui no bagulho, mano. Achei vocês. Nossa, pegamos um Soul Eater. Meu, virou putaria isso aqui, velho. Liga essa... Abre a Legion, pelo amor de Deus, aqui. Aí, garoto. Nossa senhora, velho. Que bagunça. Agente do caos, né? É o nome da build. Como é o nome dessa build? Pega na mão de Deus. Aí vai. Só não para, só não pensa. Abrindo tudo junto ao mesmo tempo, as mecânicas. Quanto mais coisa, parece que fica melhor a build. Magia do Red Hunter, velho. O Red Hunter é essa build aqui, tem uma sinergia muito boa, mano. Pós 2 sem nerf. Nossa, se tiver o Interarv já tá lindo já.
Às vezes eu tô num lugar, vou parar num lugar. Vou parar do outro lado do mapa, mano. Shaper e síntese? Tá farmando os mapas sintetizados? Cê louco, tá batendo pra porra, velho. É raio caindo aí, coisa explodindo. Minha tela tá toda suja. Dá pra ver nada na tela, velho. Ainda bem que isso aqui atira sozinho. Ó o pitzinho. O meu Resonator aí. Caralho, consegui pegar ele finalmente, hein. O que eu quero aqui? Eu quero salvar o orbzinho aqui, mano. É isso. Só com o idolzinho, tá dropando muito idol aí, mano. Tá muito pro claridão? Quanto de Vine investido? Pior que eu não sei, mano. Eu teria que parar e ver o preço das coisas. Quanto que gastaria pra craftar os bagulhos, essas coisas. Porque do jeito que tá aqui agora, a gente foi só mexendo. Caos Hester 2, fraturado. Oh yes. 2 Divines. Esse Missing Life, que vale uns 50 caos. Ó, eu tô com 31 Divines, só que eu não tenho que vender as coisas que eu tô farmando, né? Ainda tô juntando pra vender. Tô deixando um pouquinho overprice enquanto eu tô correndo os mapas, tá ligado? Pra ver se vende. Se não vender, depois eu vendo por... Ai, caramba, não era pra ir ainda. Se não vender overprice do jeito que eu coloquei, aí que eu faço? Eu baixo, eu vendo no NPC, eu baixo um pouco o preço também, aí é suave. Pode crer. Tá dropando muito idol do boss, então. Das Herald. Mano, deve ficar também. É só ir ajustando, né? É que cada um vai ter uma comodidade na hora de montar, tá ligado? Por exemplo, com essa eu preciso me preocupar quase zero com surpresa. Se você for fazer com a da Herald, você pode focar um pouco em Herald ou montar e só usufruir do buff também, tá ligado? Às vezes nem muda tanta coisa assim, é só um detalhezinho. Cadê o Crystal Ore? Mas deve dar pra fazer sim. Mas você vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar um pouco de cabeça, fritando, vai ter que rodar mapa, testar, ver como é que ficou, e muda, e vai pra lá e volta. Uma hora você encaixa ali e fica, mano, fica suave, tá ligado? A build. A gente, mano, nossa, quanto a gente fritou nessa build pra poder arrumar ela e deixar ela do jeito que ela tá hoje, gostosinha assim de jogar, mano. Nossa. Vixe, foi mó rolê, mano. Foi mó rolê. E ainda tem muita coisa ainda que dá pra mexer, tá ligado? Tem que gastar mais tempo no POB, tem que gastar mais tempo pesquisando os itens, tá ligado? Que tem no jogo. Todas essas paradas aí, mano, vai ajudando você ter ideia, tá ligado? Puta, e se eu colocasse isso? E se eu fizer aquilo, tá ligado? Vai melhorando aos pouquinhos, cada ideiazinha que você vai tendo. Tem que ter paciência, tá ligado? Ninguém vence o homem paciente, é isso. Shibakura. Olha, os caras já querem comprar o idol já?
Aí é foda. Tomei. Vou aproveitar pra vender o idol aqui já. Cinquentinho, tá suave. 50 calças. Pra ajudar a comprar os bagulhinhos que precisa. Uns pouquinho, vamos aí, não. 457. 457 calças. Já dá mais umas Divine ali. Nos Fóssil tem mais Divine. Nos Oil da Blight tem mais Divine. Vou fazer assim, ó, antes de eu descer pra Delve, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho lá no NPC. E ver quanto Divine que falta ainda. Ah, meu Deus do céu, não me acerta não, arrombado. Torre de Blight. Eu uso de gelo e de fogo, né, ô Vitor? É um silver e um opalescente. E um dos rings. Um de cada dos roxinhos, tá ligado? Tem dois roxinhos lá, um escuro e um claro. Aí tu vai usar um de cada. Um vai... A sua torre de gelo vai congelar quando ela estiver no 3. Então não upa ela mais do que isso. E a de fogo vai... Você upa pro meteoro. Que aí quando o meteoro cair, ele vai deixar um Burning Ground no bicho. Aí uma congela, o outro joga o Burning Ground. E aí mata os bichos tudo, tá ligado? Olha, tem um V-Cell aqui no rolê. Uma preguiça de fazer a Harvest, mano. Quero voltar pra minha dev. Eu já não tô conseguindo respirar por muito tempo aqui em cima. Nossa, tomei! Olha um mapinha sintetizado aí, ó.
Tem um Harbinger ainda, caralho. Um chalupinha, certamente. De saia. O povo pirando na loirinha. Ah, o pessoal gosta, né, ô Walter? O pessoal gosta, mano. Da loirinha, não tem como. Cadê? Quem tá aí, ó? Quem tá de saião aí? Dá um salve. Deve ter, mano, uma galera do chat que tá de saia. Acabei de dropar um idol com Divination 69%. 4 Divines, nice. Pior que os que eu tinha não batia esse roll aí, não, mano. Eu tinha uns desses daí, mas não. Tá muito fraquinho. Chance de conter Blight Maps. Deixa eu ver como é que eu tô de combustível. Tem que ir mais um mapinha. Nossa, cagou meu mapa. Puta que pariu, velho. Pois, 298. Cara, tá vagabundo demais, chama isso, né? Tá suave, você tá com a Cast Iron Stunned, doido? O que aconteceu com a Delírio? Não tinha uma Delírio, não? Tava delirando. Opa, Divine, a Blightzinha, Golden Oil, let's go. Você é louco, velho. A Blight me chamando. Calma, que eu já volto, minha vez. Eu já volto, Blight, calma. Divine Golden Oil no mapinha assim, suave, 60% de quantity no mapa, mano, ridículo. Red Beast foi de Vasco ali, mano.
Ih, me deu o Soul Eater, é? Aí você é um anjo. Bicho com Soul Eater pra mim é anjo. Coisa linda, ó. Tá de espectro? Aquelas aranhas zona que jogam os raios, né? Essas aranhas é foda. Já vi essas builds aí, cabuloso. Limpa a tela inteira. Fazer esse ritual logo. Sai de perto do bagulho, tá grudado na caixa, porra. Ó o Nameless here. Será que ele tem um Mage Blood pra nós, guys? É tudo que eu precisava. Se eu vender o Mage Blood aqui, fi, eu compro meu amuleto. A coisa fica insana. E aí, Zé Buceta? Ai, tem nada pra nós, né? Pra variar. Já tá dos. Ó o chodeirinhozinho. Vai vir. Nossa, Jun, Deus me livre. Ó, tamo com 37k. Se eu rodar mais uns 2 mapas, eu consigo upar meu tanque de combustível mais uma vez lá embaixo. Aí a gente consegue descer e ficar mais tempo, mano. Será que vale? Não, vamos pra Delve, vai. Bora, já encheu o tanque, sem conversinha fiada. Descer e ó, quero chegar lá no 300 da Delve ainda hoje. Ó, 33k. Porra, eu tô com tão... Quanto eu tenho? Ah, dá pra upar já, pronto. Eu upei uma vez aqui. Tá God. Sonzeirinha dessa aí, agora é só meter marcha aqui.
Alguém tá farmando Sanctum aí? Precisa de livro da Sanctum? Eu tenho uns aqui pra vender, mano. No precinho. Eba, estamos achando uma cidade finalmente, né, velho? Mano, fazia muito tempo que a gente não achava uma cidade, isso é louco. Achei que tinham tirado do jogo já, mano. Lost Armor. Nem abri. Opa, não é aqui não. Azuritezinho. Mais um azurite. Cadê o carrinho, velho? Aqui, ó.
Yes, 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 yes. Tem boss, mano. E tá do ladinho, mano. E é o boss vermelho ainda, mano. Caralho, esqueci de pegar a flare, mano. Opa, Exalted Orb? Deixa eu comprar umas flare. Eu peguei dois baúzinhos de flare. Ai, caralho. Cliquei no lugar errado. Peguei dois baúzinhos de flare, deu 6 flares só. Bora enfrentar o boss, guys. Ah, eu queria aquele Soul Eater ali pra enfrentar o boss, hein? Ia ser gostosinho. Mais uma mapinha, guys. Vambora, caralho. Chama, porra, 10 Divines. Agora é só esperar vender, já são 20 Divines, tá? Excelente, porra. Vambora. Você é doido, moleque. Esse mapinha aqui, mano, vai ser nossa escalada, mano. Daqui a pouquinho vem gente comprar aí, ó, de penca.
É isso de livro da Sanctum já, mano. Vou achar alguém que tá farmando isso, mano. Caralho, esse boss representou pra porra, mano. Vou até farmar esse lugar aqui, velho. Desse aqui, pego esse. Beleza, só não vai dar pra pegar esse. Quem é? Ih, então o professor chegando aí. Salve, professor. Valeu demais aí pelo gank. Pessoal que tá chegando com o professor, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui. Enterrada. Bora de poizinho. É nóis, vambora. Valeu demais aí, ô professor. Poi 2 vai estralar dia 4, hein? Poi 2 vai estralar dia 4, hein? Vai tá boa coisa, velho. Deixa eu só chegar no lugar safe aqui da Delphi, só pra eu poder agradecer. Ai. Nós estamos juntos. Pessoal que tá chegando aí, pra quem não conhece, sou o Gobeira. Tamo aqui na Delphi, jogando de Winter Orb aí, farmando um pouquinho. Brincando um pouquinho aqui na Delphi. Quem tava por aí e não segue o professor ainda, tá moscando, né, meu jovem? Está no mundo de Nárnia. Clica no coração que tá aparecendo no seu chat agora. É só clicar no coraçãozinho, velho. Suave, facinho. E aí tu vai com... Mano, conteúdo Prime, velho. Coisa linda, coisa fina, mano. Salve, meu nick. Suavidade, mano. Uma batatinha com as mãos. Salve, vai Steps. Como é que tá, cachorro? Suavidade, mano. Falei que ia ser música de bate-cabeça aonde, pô? Musiquinha suave, hein? Musiquinha leve. Ei, nós. Valeu, professor. Ó o The Joker aí. Salve, The Joker. Suavidade, mano. Valeu pelo follow, Luqueteiro. Seja bem-vindo aí, mano. Ainda sou raiz. Ai... Eu tô falecendo. Tá bom, bateu o dedinho na quina ali, guys. Acontece. Lógico que é raiz, ô Eriquim. Lógico que é raiz, cara. Valeu pelo follow de Joker e by Steps aí. Tamo junto. Valeu pela moral aí, mano. Vambora, madruguinhas. Hoje nós quer ir fundo na mina. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui. Estamos na Delve 236, mano. 236. A gente tava na 150 hoje, se eu não me engano, mais cedo. Acabamos de dropar um mapinha lá da maquinário. Tá 10 divines. Vamos ver se vende agora, né? Por 10 divine. Se vender, já dropamos 2. É aqui mesmo? TDV, tá pagando? Eu dropei esses mapinhas aí. Fósforo tá valendo um dinheirinho bom até. Tá valendo uns... Quase todo fósforo tá valendo de 1 a 2 caos, tá ligado? E você pega fósforo pra caralho aqui embaixo. Ressonator também. Dá pra vender uns Ressonator. Tem os ring do boss, amuleto do AU. Sempre tem um negocinho outro. Uns fraturados. Já dropei umas Divine purinha aqui também. Você mata muito bicho, né? E chance de dropar Divine aumenta. Oi? Oh. Nossa.
Não é pra pegar isso aqui não, mano. Meu TTS tá quebrado, dog. Eu sempre esqueço de arrumar essa porra, velho. Pode dormir? Não, agora aqui não dorme, né, dog? Ninguém dorme agora, né, mano? Tá louco? O drop pode vai em 250, vai dormir, mano. Dormir se tivesse não farmando nada, não caiu nada, aí você tá triste, porra, dropou o bagulho pica. Agora tu vai farmar mais umas 3 horas, pelo menos, tá ligado? Pelo menos mais 3 horinhas mexendo na build aí pra melhorar ela já com esse dinheiro, mano. É o mínimo em respeito ao drop, tá ligado? E dormir agora é uma falta de respeito, mano. Não tem como, mano. Meu Deus do céu, velho. O boneco tá pulando de um lado pro outro aqui, velho. Meu Deus, olha onde é que eu fui parar, mano. Lá na escuridão, velho. Ei, parou de pular, velho. Ui. Chegou no dropzinho, Rose. Vambora. Ai, ai, ai. Que isso? E aí, Guna? Suavidade, mano. Cara, nem te conto. Hackearam você, Guna? Mas hackearam o quê? Discord? Sua conta do POI? Ai. Ah, tem a parede. Eu dando dash. Os bichos tem alguma coisa nesse bioma aqui que tá deixando eles mais tanque. Reduce de extra damage from critical. É isso. É, essa daqui que essa hora.
O neném pra ministro da defesa. Como assim, mano? Flicker vai pra morte? Ah, não. Flicker e Delve não tem como. Flicker e Delve é impossível, mano. Flicker e Delve sem chance. Eu vou ler tudo já aí, tá? Só encostar aqui o carango. Encolou aí? Raiou! Seja bem-vindo aí, valeu pelo follow. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Me deixa, me larga, me larga. Deitado. Ih, tá lotado já esse teste. Como é que eu vou ver? Mano, gente. Brit Boss, Clepsia de Hand. Não nada. Minha conta do pai pegou tudo que tinha. Caralho, que merda, hein, Hugo? Mas aonde você acha que deu bosta, mano? Em algum site, alguma coisa? Comecei que sou imune a Corrupted Blood. Você tem que ter a joia com imunidade a Corrupted Blood. Ô, Eze. Eu não sei se aparece aqui. Ah, aqui não aparece. Tem que ter a joia, né, Doug? Geralmente a gente pega uma joia corrompida com Corrupted Blood. Cannot Corrupted Blood. Inflicted on you. Tipo essa aqui, ó. Tipo aquela ali, ó. Tá vendo a linha de cima ali, ó? Tem que pegar uma joia com esse bagulho aí. Que skill é essa? Essa daqui é o Winter Orb, ô Henriques. Gostou do nome do pet? Gostei, gostei demais, Hauser. Tô ansioso, mano. É, se tu tiver comprado alguma coisa no jogo, geralmente vai ter lá o seu comprovante, né? A Corrupted Blood eu acho que sim, Dog. Deve ter outras formas, mas é o jeito mais fácil é esse. Que eu conheço. Ó, tem outra cidade pra cá, hein? Coisa linda. Deixa eu pegar mais flare aqui, calma aí. Dá pra subir ali, tem outra cidadezinha. Se tiver um boss ali. Site do pai tem outra mesmo. É, a poção de vida também, Dog. A poção de vida tem que ter o mod lá. Cannot Bleeding e Corrupted Blood, né? Imunidade.
Seja leitada, neném. Achando que vai matar aí. E aí, pra cima pra ver se é alguma coisa ou pra baixo aí, mano? Acho que eu vou lá pra baixo. Foda-se aquela cidade ali de cima. Ah, é. Agora os bichos tá sem o reduce de extra damage dos crit. Dropei uma luvinha interessante ali, hein? Ah! O que me matou? O cara já tava morto, velho. Mereço, né? Eu mereço. 243, estamos chegando já. Acho que eu vou direto lá, hein, mano.
Quero descer mais antes de começar a dar uma farmadinha melhor. Na minha build é life. É só pegar a joia, ô Lampião. Confia, mano. É só pegar a joia, velho. Provavelmente o cara que fez a build aí pegou na joia isso daí, tá ligado? Ah, saiu umas buildzinhas da hora aí, mano. É, tem que pôr, mano. Quanto antes você conseguir botar qualquer joia com isso aí. Não, você morre muito pra isso, velho. É foda. Fica dependente do flask, tá ligado? Se não tiver flask, já era. Botei a dinamite no lugar errado, velho. Que dano! Já tá cheio, estás? Physical to Attacks Tier 2, não tá ruim. Armory Block, Fire Lightning Hands. Tem uma destreza ali, meio merda, dá pra craftar uma life nisso aqui e vender depois. Essa aqui dropou aqui também, ó. Cabulosa a luvinha. Vou botar pra vender, mano, essas coisas.
E aí, meu chapa, salve, como é que tá a Balsa? Decidiu a ascensão. Ah, ou eu vou. Ascensão não. Ou eu vou com o boneco novo, ou eu vou com um outro boneco que eu vi aí no YouTube há um tempo atrás. Vou ver. Eu acho que eu salvei o vídeo. Mas eu não lembro exatamente qual que é de cabeça agora. Precisa dar uma colada. Salve, Big Sam. Suavidade, mano. Buenas noches. Poi 1. Esse é o Poi 1, Big Sam. Tá com Poi 2 aí pra galera conseguir pegar o... resgatar o drop, né? Ainda tá rolando o drop? Eu acho que já acabou, né? Era até meia-noite, não era? Se eu não me engano. Caralho, o carrinho foi embora, mano. Miséria, velho. Volta aqui, carnícia. Salve, Capopo das Fadas. Como estamos? Tudo em paz? Tá de jogatinas aí também? Esquenta, né? Esquenta pra sexta-feira, não tem como. Vai até 2 da madruga o drop. Demorou, eu vou deixar até as 2 então aí no POI 2 pra vocês poderem resgatar o drop. Vai até as 2, ô Big Sam. Não vai rolar? Mais ou menos é foda. Uou! Fazer. Aqui, dinamite. Só quando o neném dar, verdade, né? Nasceu seu nenenzinho. E como ele tá? Tá bem? É um menino, né? Conseguiu o Marcos, né? Esse Marcos conseguiu resgatar. Mentira. Ele chegou aqui. Eu acho que eu vou ter que desconectar e conectar minha conta da Twitch com o Poi pra poder... É o Yuno? Tá com quanto tempo já? Já deve estar com 1 ano e pouco, não? Se eu não me engano, acho que é a última vez que eu vi alguma coisa no Insta, no seu Insta. Ah, o quê? Não acredito.
Morri. Brinquei demais no escuro. É, essa daí vai ser a OP mesmo. É o Steph, né? Ô, me deixa andar. Vou pra mim terça. Dia 4 é o quê? Na quinta, né? Ah, aqui onde eu morri, ó. Não foi? Ah, foi aqui que eu entrei e morri, não? Fingi tudo isso que não é. Gambou todo, dog. Sobrou nadinha, nadinha pra brincar. Deixou nadinha. Ah, ali pra cima não tem nada, tem uma... Meu Deus, olha onde eu vim parar, mano. Não me... Ai, caralho, te contar, viu? Pra trás ali, fi. Não é pra cá não, hein? Pelo menos foi por ganância. Eu que perdi por um hacker nas... Cê é louco, isso aqui deve ser mó merda, velho. Opa, tem um tequinho de outra cidade ali embaixo já, hein? Eu já sei sobre a duas vezes. Vai jogar o Pai 2? Vou sim, mano.
sei exatamente do que, mas nós vamos jogar sim. Estaremos presentes. Oh, meu Deus, que dano. Caralho, quanto projectile desses bichinhos azul, mano. Olha, tem outra cidade ali, vambora. Ô, tá tendo promo de Stash Tab, hein, guys. Tá tendo promo de Stash Tab aí. Quem tiver precisando aí pra comprar Stash Tab tá rolando, hein. Cara, do site segurar. Ah, tá ligado, né, já? Por aqui desse aqui, não tem como negar, né? Honesto, só você vai dar um alô. É nóis, valeu demais por ter passado aí, ô Lucão. Bom descansinho. Sexta-feira amanhã vamos estar por aí também. Brota aí com nós, qualquer coisa. Tivesse de bobeira, tá ligado? Dia 4 nós vai estar lá, dog. Certeza, mano. Um Mirror em Fosse? Ah, já farmei uns dois já. Dois Mirror em Fosse já. Como assim comprou uma nova conta? Comprou a Cisterche? Não vai nem esperar GGG. Tá com um cara que não vai ter nada ali. Vai ter só aqueles dois negocinhos da cidade. Boa. Me deixa vir aqui, cara. Meu Deus, velho. Olha onde eu vim parar. Ai, socorro. Olha o fóssil aqui, doidão. Não falei que era só dois negocinhos de nada aqui, ó. Ai, é trio. Vamos pra cá. Eu fico com as... Ah, é. Tem essa também. Agora você tem duas contas. Mas vai dar certo, Dog. Eles vão conseguir te ajudar sim.
249, hein? Estamos quase no 300. Falta pouquinho. Puta, eu vou ter que fazer esse Harbinger de qualquer jeito, né? Não vai ter jeito de escapar disso aí. Uma hora e é minha mesmo. Farmar um 5-way sozinho, né, Doug? O que eu perdi que o Red Hunter pulou 3 pra 15 de baixo do nada? Ué, Red Hunter? Oscilou tanto assim? A galera deve ter ido dormir, Doug. A galera que tava vendendo mais barato. Moleque, tô com 28 buff já, mano. 29. Morri. Não! Filho da puta, velho. Nem vi. Meu boneco flicando de volta pra cima dos bichos é foda, né, velho? Eu saía de dentro do bagulho e o bicho flicava pra dentro. É esses foguinhos azul, tá ligado? No chão. Na real tem um bicho ali com Soul Eater, não tem não? Ó, um bichão amarelo ali, ó. Não dropar o Mirror Charge aqui, eu choro, hein?
Tá flicando ainda. 2 horas matando bicho, velho. Você é louco. Porque tu foi falar da promo da Stage, agora eu tô tentando. Gastando. Avisando o pessoal, né? Tinha gente que tava querendo. Tava esperando a promo. Vixe, não tem passagem pra cá, vou ter que vir pro outro lado. Que droga, velho. Nossa, uma preguiça de ali em cima ali, mano. Vai acabar já meu combustível, ó. Tô só com 10kzinho. Dá pra ir ali. Ou dá pra ir direto aqui nesse fóssil aqui, ó. Acho que eu vou lá no fóssil direto. Salve, salve aí de Pox. Seja bem-vindo aí, valeu pelo follow, mano. Tamo junto, cachorro. Vambora aí de Pox. Tava feliz, sem saber. Ah, pegar uma stashzinha, né, dog? Garantir aquela stashzinha. Vai ter conteúdo novo no POI 2. Vai precisar daquela stashzinha. Já vai ter, tá ligado? Já vai ter. Me agradecer depois. Pam, param, pam, 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 pam. Daqui a pouquinho a gente vai ter que voltar pra pegar mais combustível lá em cima. 252 da Delve. Tá bom, estamos quase chegando no 300. Já melhora legal o drop. Ah, isso aqui me acertou aonde, cara? Acertou nada.
Ai, socorro. Meu Deus. Quanta explosão. Oba, mais 4. Ai, 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 que isso? 4 opolente. Acho que eu dropei uns 10 opolente ali. Ih, tô sem flarezinho. Sai daí, doidão. Ah, tem que descer ali, ó. Deixa eu pegar umas flares que eu tô sem. E ali vai ser longo o caminho. Como é que tá minha resistência? Ah, minha resistência tá mais baixa ali. Beleza. Daqui a pouco eu vou pegar uma coisa pra comer, guys. Batendo aquela fominha da madruga, tá ligado? Fazer um sanduíche, pegar uma fruta. Mas caralho, que o carrinho vai me deixar pra trás, mano. Vocês ficam enrolando aí pra explodir, mano. Aí sorte que o carrinho tá paciente, porque o carrinho às vezes me abandona, velho. Se os caras ficam fazendo essas enrolações aí. Opa, um caos orb ali, ó. Salve, salve, Italo. Suavidade, mano. Buenas notícias. E aí, simbora de farminha com nós, Ítalo? Ou não vamos? Vamos ou não vamos? Bora que bora, simbora. É logo esse farminha aqui na Delta tá mó gostosinho, mano. O famoso Brandade, tá ligado? Tem mais 6k de combustível, mano. Vou por aqui mesmo. Nossa. Mira que eu vou cagar.
Eu não quero mais saber de depressão. Tá atrás do meu maraldão já? Bora, Italo. Você vai jogar o POI 2? POI 2 é dia 4 agora. Se for jogar o POI 2, aí... talvez tenha pouco tempo pra fazer esse char, mas não que não dê, tá ligado? No jogo tá errado? Não, eu deixei pro pessoal poder pegar a recompensa, né, do anúncio do POI 2 hoje, Doug. Daqui a pouquinho eu tiro. O pessoal poder resgatar o drop. Cadê? Tem baúzinho não? Aqui, ó. Tô descendo ou tô farmando em linha? Tô descendo primeiro, Dog. Tô no 257. Descer mais um pouquinho antes de andar pro lado. Eu vou tentar descer o máximo que eu conseguir. Quando ficar ruim eu começo a ir pro lado. Um te pega mais? É, não. A liga aqui vai até o meio do ano, né? Então deve ter uns 2 meses aí ainda de evento. Dá pra ir de boa, se você não for ficar pirando muito lá no 2. Não, mas não. $261. Caralho, agora vai ter uma série de Azurite, mano. Eu preciso ir no banheiro pegar alguma coisa pra comer, guys. Tô com fome, mano. Eu vou terminar esse combustível e vou lá pegar alguma coisa pra comer. Consegui pegar o meu. Caraca, mas só um dia muito. Ah, sua recompensa, ô Hans? É porque é no evento, né? Pra galera assistir a live, né? Essa recompensa aí. Eles ainda deixam um pouco depois, suave. Pra galera que às vezes chegou na metade da live ou chegou do serviço e precisa assistir, tá ligado? Mas é acho que 2, 3 horinhas, rapidinho. Não precisa nem assistir de fato, né? Só deixar lá rodando.
Tá com sono aí, Nexus? Que isso, tá de sacanagem. Aumenta o volume aí, Doug. Dorme não. Tá, eu vou ter que vir pra cá então. O Poi tem o efeito oposto em mim, Dog. Ele tira completamente meu sono, essa porra. O Poi me faz o efeito ao contrário. Deixa conectado aí, Dog. Deixa conectado. Qualquer coisa, manda um e-mail chorando. Fala, pô, ficou faltando só um pouquinho. Manda um print do quanto você conseguiu, tá ligado? Faz um drama. Pô, nem que isso? Já quer me ver peladinho, Rider? Assim? Os caras querendo me ver nu, velho. Não pagou a coca, não pagou a coxinha. E já quer me ver nu, velho. Que isso, tem que saber, né? Tem que saber chegar no sapatinho, falar no ouvidinho, pá. Levar pra comer um BK, alguma coisa, tá ligado? É assim, tá aqui. É só no POI 2? Não, é pro POI 2 e pro POI 1, mas pra resgatar a stream que você tá assistindo tem que estar com a categoria de POI 2, por isso que eu deixei POI 2 aí. Mas a skin vai funcionar no POI 1 e no POI 2. Filtros. O filtro ele vai filtrar os itens que aparecem pra você, né, Doug? Pra não ficar aparecendo muita tranqueira. Você tá usando nenhum filtro? Tem uma exclamação filtro 2 aí, Doug. Que é o filtro que eu uso. Se você quiser baixar aí, tem como você baixar e tem como você seguir lá o perfil, né? Com o filtro. Geralmente eu baixo e coloco lá na pasta meus documentos para ele lá. Mas Smith, na moral, prefeito de Elsa tá sendo isso. Ai, Doug, já não tá mais sob meu controle, tá ligado? Não tá mais. Olha lá, chamam cidadezinha do AU, porra, vambora. Só que acabou o combustível, mano. Acabou o combustível. Agora eu vou ter que pegar um pouquinho de combustível pra descer a Delve e também para a minha barriguinha, que eu tô com muita fome, mano. Valeu pelo follow, Big Sam. Seja bem-vindo aí, mano. É pra pegar só os itens com luz no chão. Isso, ele vai filtrar. Tipo, porque aparece muita coisa no chão, né, o Malak? Você pode montar teu filtro com só o que você quiser que apareça, mas geralmente a galera já tem um pré-setado que tu pode usar, tá ligado? E te ajuda. Eu não sei programação, como é que ele faz pra filtrar e tudo mais, mas tem, os caras já configurou tudo, tá ligado? Você pega os itens e cai no chão. Só que tem que ativar o filtro, senão fica aparecendo tudo que cai no chão. Cai coisa pra caralho no chão. Pra te ajudar a... É pra te ajudar a filtrar as coisas. Ainda botaram vídeo. Mano, acho que se. Eu acho que se eu tiver uma camisa amarela é muito, mano. Minhas camisas é tudo preta, velho. Crop rotation tu vai deixar o que tu quer por último. Então se tu quer o amarelo, geralmente tu deixa ele por último. Aí tu pega o rosa lá, depois tu pega
o azul e por último o amarelo. Toda vez que você pegar um de outra cor, vai buffar as outras cores. Então se eu pegar o azul, bufo o amarelo e o rosa. Se eu pegar o rosa, bufo o amarelo e o azul, tá ligado? Se eu pegar o amarelo, aí vai buffar o azul e o rosa, roxo, sei lá que porra de cor é aquela. Então você sempre deixa o amarelinho, geralmente é o que vale. Vê se é o amarelo que tá valendo mais. Se for ele, deixa ele por último, pega todos os outros e é só deixar ele por último. Não tem muito segredo não. É, mas tem que usar os Scarab, tem que usar os Idols certo, tá ligado? E vai ter uma rotação outra que vai vir pouca coisa, mas na maior parte dropa muita coisa. Sou de Osasco, sou de Osasco. Ó, agora eu tô no Jaguaré, né? Mas cresci em Osasco ali. Osasco, Biliar. É, tem que usar Idol e Scarab, dog. Tem que pegar esses bagulho e quanto melhor tiver teu Idol, tá ligado? Mais chance de dropar os bagulho. Pegar a influência verde, pegar o máximo de quantity pra poder dropar mais coisa, tá ligado? Usar os Scarab certinho e ficar andando. Não dá pra fazer tipo um mapa e não vir nada e você falar, nossa, farm é ruim. Tem que ficar repetindo farm, tá ligado? Farm é pra você ficar lá horas e horas farmando o bagulho e juntando, tá ligado? Depois você vende e troca pelo dinheiro. Tá de Osasco, corrida? Deixa eu pegar um bagulhinho pra comer lá rapidão, guys. Só pra eu não ficar de barriga vazia. Nossa tab de Delve tá assim por enquanto. Tá de Osasco mesmo? De onde de Osasco? Vai juntando as jujubinhas, vai vender. Tem que estacar, ó. Tô estacando os fósseis aqui, tá vendo? Daqui a pouquinho eu vou vender tudo isso aqui. Eu vou ver o quanto que deu de grana. Aí tem que juntar. Juntando, juntando. Não tem exclamação drop ou Phantom. Vai ter drop até as 2 da manhã, né? É só assistir a stream. Dá uma olhadinha na Twitch. Se sua Twitch tá conectada com o Path of Exile, tá ligado? Não, não roda não, ô Ítalo. O Riddler é carioca? Carioca da gema? É, ver quanto tempo tem que assistir. Se são 2 ou 3 horas, é. Pior que já é 1h30, né? Vacilando. Relaxa. É só um Unique Finish. Vai ter o anúncio do... Aliás, vai ter outros anúncios aí pra você poder pegar a skinzinha. Na Zona Leste? Putz, velho. Zona Leste é meio rolê, né, mano? Perto do Sesc de Osasco? Eu já trampei muito ali no Campo Limpo, ali, ó. Campo Limpo, Zona Sul. Zona Norte e Zona Leste acho que foi os lugares que eu menos fui de São Paulo, assim. Porque geralmente eu conhecia os lugares quando eu ia trampar, tá ligado? Conheço mais Zona Oeste, Zona Sul e Centro. É, só quem assistir. Mas relaxa, ô Pantão. Vai ter mais coisa da hora que eles vão trazer pra gente. Confia, confia. Todo lado nobre. Ah, é mais ou menos, né, tio? Tu vai falar aqui que Osasco, Carapicuíba é área nobre. Tô de sacanagem, né? Filhão, não tem área nobre em São Paulo, mano. Área nobre é você morar fora de São Paulo. Aí é área nobre. Morar, morar em São Paulo não tem nada de nobre, velho. Desgraça, barulhento. Carro pra caralho, prédio pra porra, moto pra porra, barulho pra caralho. Isso é louco. São Paulo é loucura, tio. Tem nada de nobre. Nobre é morar, mano,
Morar num sitião, da hora, tá ligado? Cê é louco, aí é nobre demais, mano. Valeu pelo follow, Dracnos, seja bem-vindo aí, mano. Pô, eu tô pensando aí, hein, mano. Cê é louco? O Sorocaba, o cara tá, mano. Esse maluco tá fazendo pressão pra ver ele, o bagulho lá das góticas lá, né? Se virar, quem sabe? Zoeiro, tô brincando. Goianás Tiradentes. Eu já fui, na verdade, mano. Tipo, pra onde que foi que eu trampei uma época, mano? Acho que foi na Zona Norte, acho que era a Zona Norte de São Paulo. Bem tranquilo. Ah, Tiradentes ainda é suave, né, dog? Goianás eu não conheço muito. Tiradentes eu conheço ali perto da estação ali. Vou fazer live do notebook no busão lá em Sorocaba, velho. Foda-se. Ficar farmando dentro do busão. Vou pagar passagem, vou ficar lá jogando. Deixa eu pegar um ranguinho lá rapidão. Só vou fazer um sanduichinho. Eu trago aqui só pra dar uma distraída na fome, né, mano? Não ficar de estômago vazio. Pra mim é mó guerra, velho. Comer, mano. Preciso comer. Eu nem tô com fome, na real. É porque eu tenho que comer, mano. É rapidão, já tô voltando aí pra gente encher o combustível e descer mais um pouquinho da nossa Delve. A gente tá na Delve 260, né, mano? Estamos na 260. É isso, aqui parece que vai ter um AUzinho. Será que nós tanque esse AUzinho aí, mano? Será que ele vai arregaçar nós? Vamos descobrir. Eu não tô tomando café mais não. Parei com café, dog. Parei com a vida de café. Café tava destruindo meu estômago. Mas é isso, deixa eu correr lá rapidinho. Só um segundinho.
Agora sim. Valeu pelo follow. This Prime. Seja bem-vindo aí, mano. This Prime. Quem chegou aí? Player, salve player. Valeu pelo ganho, queridão. Tamo junto, mano. Fui buscar um lanchinho ali pra conseguir manter o farmzinho, né? Também pegar o combustível da Delve, o combustível do guerreiro. Valeu demais aí pela moral, mano. Pessoal que tá chegando aí com o player, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, sou Gobeira. Tamo farmando uma Delvezinha de Winter Orb aí. Tamo tentando juntar um dinheiro pro amuleto aí que eu queria comprar pra build. Tentar dar um pumpzinho, né? Tá gostosinho. Valeu pelo follow aí, o Des Prime. Tamo junto. Ó o Submoita aí também. Salve, Submoita. Aqui a Gare. Mais rápido que o Minato. Eu fui pegar um lanchinho, mano. Porque senão eu esqueço de comer, velho. Ó, quem não segue o player ainda aí, tá moscando, né, meu jovem? Clica nesse coração aí que tá aparecendo no chat. Vamos. Fui pegar um lanchinho, porque eu fico aqui jogando, esqueço de pegar comida, mano. Aí depois já viu, né? O estômago vai pro caralho. Agora vamos encher o tanque de combustível. Acabamos de zerar ele ali na Dell. Acho que dá uns 3 mapinhas no máximo. A gente já encheu ele já. É rapidinho. $72% com tudo isso? Quero não. Valeu pelo follow, Submoita. Seja bem-vindo aí, mano. Ah, beleza. Pode ser esse aqui mesmo. Tá chegando, Dog. Vai dar aquela descansadinha, né? Tô ligado. Valeu demais aí pela moral, hein, player. Bom descansinho, boa sexta-feira aí. Bom ranguinho, que eu tô ligado que tem que rolar, né? Antes de dormir, que senão não dá pra dormir não, né, mano? Dormir de barriga vazia é foda, né? Ai, tô flicando. Meu Deus. Sai daí, Léo, caralho. Olha o tamanho desses DG no chão. Caramba, velho. Meu boneco, mano, volta, tio. Tem bicho ali dentro, mano. Não consigo mais. Perdi o controle agora já.
Mas caralho, todo mundo imortal nessa porra, velho. Leva a galera na madruga, bora. Parou de fumar? Para aí, mano. Agora eu tô comendo. Olha o zigurate, vambora. É isso, vambora. É, não dá né, mano? Pra fumar e comer ao mesmo tempo é foda. Só no vento até que é bonitinho. Trinta e três. Salve, Charlinho. Suavidade, mano. Boa noite. Hum. Pior que é um prefixo e vai sobrar um sufixo aberto. Ai, que dúvida, mano. Que dúvida.
Salve, salve, Vitão. Suavidade, mano. Buenas notícias. Ah, mano. Estamos aqui juntando um combustível, ô Vitão. Estamos enchendo o tanque aqui do carrinho da Delve. E o tanque do guerreiro aqui também, né, velho? Pra conseguir continuar farmando. Bater um lanchinho da madruga rapidamente. Não, eu só tô pegando uns restinhos lá da Delve, ô Vitão. Que tá sobrando lá do. Que o mano lá, o Topeira. Esqueci o nome dele de novo. Ai, 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 ai. Que dano, velho. Do Steves, mano. Tô pegando só o restinho do Steves aqui. Ele tá deixando o farm dele. Tô nada, Doc. Tô humilde, tô humilde. Fui lá pra Dev pra não atrapalhar o pessoal aí que tá farmando, tá ligado? Só depois não achar que sou eu, tá ligado? Qualquer coisa onde você tava. Eu tava lá na caverna lá. Não tem nem como ter sido eu, tá ligado? Nossa, o Haku só sumiu, coitado. You savage! A victory like. You think I didn't I'm ill? You won't regret this. Esse é um evento que tá rolando o Blackout. No POI 1, tá? Evento no POI 1.
Ah, já limpou tudo aqui. Acho que acabou, né? Eu já matei o boss lá em cima. Diviner Strongbox com 61%. 85 caos. Salve Odin Fiven. Seja bem-vindo aí, valeu pelo follow dog. Vambora, Odin. Estamos dando uma olhadinha aqui, ó. Aparentemente temos aqui um idol de 100 caos. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa boa aqui. Beleza, pegar mais uma mapinha. Coloca 5 Charles Divines e aí depois qualquer coisa vai abaixando. Coloca 4 Divines, espera um pouco. No outro dia abaixa um pouquinho. Olha lá, os caras já vai vir comprar já, ó. Botei a 100 causas e os caras já tá vindo. Rapidinho. Não, o Concentrated Effect Dog. O que, que ele vai fazer? Ele vai diminuir a área e vai te dar mais dano em área. Ele diminui o efeito de... Diminui a área que vai atingir, só que ele aumenta o dano.
Liberou uma safe house pra fazer ali. Ué, onde meu boneco foi parar, mano? Ai, receba! Caralho, ele jogou um prédio em mim ali, velho. Ô, Zigurate. Quanto que eu tô de combustível? Tá, beleza. Acho que falta mais 1 ou 2 mapas ainda pra encher o tanque do combustível ali. Spell Echo ao invés? Depende, Dog. Tu precisa de cast speed? Você diz pra mim? Você diz pra mim, Nexus? Depende, né? É situacional, né? Cada um. Dependendo da build é melhor um Spell Echo, dependendo da build é melhor um Conk Effect, né? Qual o skill que você está usando?
Esqueci de fazer a safe house. Firestorm. Firestorm é bom spell echo, né? Conk Effect também, porque as duas geralmente não? Não tá usando as duas, não? A ideia é cair no mesmo lugar. Quanto menor a área de efeito disso daí, mais fácil pra você matar o single target, né? Agora se você quiser clear, aí tu vai pegar não pega o Conk Effect, pega o Spell Echo. Valeu pelo follow, The Husky Lion. Seja bem-vindo aí. É nóis, cachorro. Se tiver farmando o mapa, o Spell Echo pode ser bom, mas se for ficar matando muitos, dependendo do dano que você tiver no single target, tudo vai depender aí daqui. É trigger? Se é trigger, esse Spell Echo não faz sentido, né? Ele não vai entregar duas vezes. Mano, cheguei no plantão, vou deixar a live rodando e vai de soninho? É nóis, Charlinho. Valeu demais pelo lurk aí, cachorro. Bom descansinho aí, mano. Boa sexta-feira aí amanhã. Amanhã é sexta-feira, né, Charlinho? Tá de folga amanhã? Vai trampar no sabadão? Vai brotar na madruga amanhã aí com nós? Tá cansado, né, Charlinho? Não, melhor descansar quando é assim, pô, porque senão nem aproveita o farm, mano. Cansadão, farmar cansadão é embaçado. Que férias tive que cobrou? Puta. Relaxa, ô Charles. Essas coisas voltam, Doug. Quando você faz o bem volta, irmão. Confia, mano. O dia que tu estiver precisando, pode ter certeza que, mano, a vida te traz esse rolê de volta, tá ligado? Confia, mano. Eu sei que é meio bosta e tal, mas nenhum esforço em vão, Doug. Confia. Dormir tranquilo, sabendo o que você fez, o que tinha que fazer. Mesmo não sendo uma coisa que você gostaria de ter feito. Cara, ainda tô clicando, meu Deus. Duas safe houses para abrir. Salve Vini, seja bem-vindo aí, Zivini. É nóis, cachorro, valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí, Vini, vambora. Bater aquele farminho da madruga pra dormir que nem nenenzinho depois, mano. Outro zigurate. 2 mapas, 2 zigurates, tá bom, hein? P1 de força? P1 de força. Fraturado. Tá vendo? Porra nenhuma.
Nossa, hein? Farmando um karma positivo, velho. É pior que é verdade, mano. Esses bagulho voltam, mano. Bizarro, mano. Você não sabe em quanto tempo volta, mas volta, tá ligado? Quando você menos espera. Quanto de tanque de combustível? 53. Ah, tá cheio aqui, não? Salve, salve, Losukia. Seja bem-vindo aí. Falei certo? Losukia. É isso mesmo. Ó, vou fazer mais um mapinha. Porque eu acho que já vai estacar o... a Azurite que eu preciso pra aumentar mais uma vez o tanque de combustível. Ah, virou. Val tempo. Aqui, ó. Opa. Vambora. Acho que esse daqui já vai, mano, completar o que eu precisava. Oh, Jackson. Jackson Me. Seja bem-vindo aí, Jackson. É nóis, mano. Valeu pelo follow, cachorro. Oh, tem um cara com uma horazinha ali. Cadê? Me dá essa horazinha aí, doido. Cadê? Aí, peguei a horazinha. Oxe, tem dois. Dois Shrine, mano. Pode isso? Dois Shrine da mecânica no mesmo mapa? Achei que só fosse um por mapa. Caramba, esqueci de fazer a safe house, cara. Acordei Queen o quê? Filha já tá morta, sai fora. A wolf? I'll burn your... Let us see what the light reveals.
Já vim pra aqui porque depois a gente faz o boss e vai embora. Ai, ai, ai. Que perigo. Força de novo, T1 fraturada. Agora já capó. Nosso tanque de combustível aí. Deixa eu ver quanto que falta pra eu poder subir ele mais uma vez. É 54, eu tô com 39. Eu acho que 55 é o máximo, se pá, hein? Será que eu corro mais uns mapas pra já upar no máximo? Que eu pego mais Azurite nos mapas do que... rodando no Delve. Quanto ficou faltando? Eu tô com 39, tá? Eu tô basicamente com 40. Eu teria que fazer mais uns 2, 3 mapinhas. E aí eu já conseguiria upar meu tanque de combustível pro máximo. Vou fazer isso daqui então. E a gente consegue ficar mais tempo na Delve. Pegou um 8 mods, nice. 121 de quantity. Isso é excelente, mano. Nossa. Eu vou tentar, mano. Usar esses carabes aqui, ó. De mais Magic Pack Size. Pra ver se eu consigo pegar mais Azurite por mapa quando eu matar os bichos ali. Porque quando eu mato os bichos ali no final, eles estão me dando Azurite. E a ideia é trocar a Azurite por Sonator, mano. $201 por uma Divine. Quantos eu tenho? Que? Eu não tenho 201 desse. Beleza. Deixa eu ver o contrário. Deixa eu ver esse aqui, ó. 66 e 100, tá vendo? Você compra por 76 e vende por 100. Caralho, tá ligado? Vou fazer isso aqui, ó. Beleza. E aí tem o último. Esse aqui. 22 por uma Divine. 35, tá vendo? Mesma fita. Não tranca espirro? Eu não tranquei não, fi. Eu espirro alto pra caralho ainda, faço barulho pra porra, mano. Eu mutei o mix só. Deixa eu dar uma mijada, vou deixar o pratinho ali na pia também, pra ter espaço pra eu mexer minha mão aqui, mano, que a mesa é pequenininha. Sai daí não, que a gente já vai finalizar aqui, finalizar não, a gente vai upar o tanque de combustível pro máximo, né, que a gente consegue. E
E aí depois já vai descer Delve. Eu só preciso juntar o dinheiro aqui nos mapas que é mais rápido. E aí eu consigo deixar o tanque de combustível no máximo. Porque aí depois fica bem suave. Mano, dá pra ficar muito tempo lá embaixo, tá ligado? Sai daí não, deixa eu ir lá no banheiro. Rapidinho, para de enrolar aqui, calma aí. Bora, vamos aí. Voltamos. Eu tô entrando com 39.309. Vamos ver com quanto que a gente sai de Azurity. Com esses carabes de mais Magic Monster, né? Esqueci de fazer a safe house de novo, mano. Cara, a visão caiu branco, será que tá valendo?
faith than others. Dominus et consider. Mais um zigurate, 3 zigurates já. This is what I get. This. Not as dumb as you seem. Tá feito mais um, deixa eu ver. $39.309? Não deu nada de Azurite esse? Meu, o mapinha não deu nada de Azurite? Como assim, velho? Possível. Estranho. Será que é porque meu sulfite já tá cheio? Ah, eu acho que eu já tô ligado qual que é o rolê. Nossa, dá pra farmar muito sulfite, velho. Vou comprar uns idol, mano. De sulfite pra farmar Azurite nos mapas, mano. Ver se dá pra vender uns Resonator, mano. Fazer uma grana boa, tá ligado? Eu acho que ele me dá o quanto eu ganho de sulfite como Azurite, esse pá. Como eu não tô ganhando sulfite, eu não vou ganhar Azurite, tá ligado?
Quase certeza que é isso. Não leu os escarabes, dá nisso. Mais um zigurate. Que isso, mano? Como é que tá dropando tanto T17 pra mim, velho? Tu não para de dropar T17. Dilema seu. Só lá dos dois lixão aí, ó. Vai nada, vai nada. Fica me iludindo aí, mano. É ele, ô louco, tá nas madrugas, nem fodendo que você tá acordado. Você é acordado essas horas, JP? O que tá acontecendo? Conta pra nós, solta o verbo. Tá com esse nargas aceso? Patroa foi dormir e você veio jogar um pó, né, safado? Você vai jogar um babazinho. Salve, Brunão. Seja bem-vindo aí, mano. Valeu pelo follow, dog. A vaqueirada já foi. Agora vai dar aquela jogadinha. Saudade do poezinho. Faz tempo que não joga, dog? Quer ver? 39.909. Quer ver o que tá escrito nessa porra? Eu não ganho, mano. É chance de ganhar a mesma quantia de Azurity, só que em... É isso mesmo. Eu tenho que gastar. Não vai funcionar essa minha estratégia. Shit. Legal você jogar sabendo. E quem sabe jogar, filho? Ninguém sabe jogar essa porra, não. Quem te enganou? Falaram pra você que sabia jogar isso aqui?
Vambora, ninguém dorme, ó, JP. Ninguém dorme nem JP. Tá ouvindo essa música calminha aí? Você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe que vai vir, né? É bait? Eu vou avisando que essa música calminha é bait. Daqui a pouquinho vem. Ai, 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 que isso? Põe a flare aí, doidão. Vídeo sem guia? Que isso? Eu só copio, eu não queria nada daqui. Eu só tenho o... É o Sharingan, tá ligado? É o Sharingan. Eu olho e copio, eu olho e copio. Aí eu falei que vinha, ó. Chegou. Chegou, JP. Vambora. Delvizinha? Ah, porque Delvizinha é suave. Ó o boss ali, moleque, ó. Chama, neném. Aí, ó. Por que que nós tá fazendo Del? Perdeu o drop? Perdeu nada, ó. Olha ele vindo aí de novo, ó. O drop tá sempre com nós, Doug. Você lembra como começou isso aí, né? Ah, o drop, tá? Achei que você tá Achei que você tá falando do drop da música, caralho. Não, que bosta, hein, House? Como que você perdeu, mano? Você não tava aí com nós? Já faz uma cota? Você é louco, olha essa sonzeira, tá maluco? Essa aí é só pra quem ficou acordado até mais tarde, ó. Você é louco, é ele, né? Não precisa nem olhar pra saber quem que é, mano. Quem que é o JP? Fala pra nós, quem que tá tocando essa sonzeira aí? Só tem ele que toca uma sonzeira desse estilo aí, velho. Não tem outro, tá ligado? Nossa. Vambora, Vitão. Você é louco. Era disso que, né? Olha, tá maluco. Bom demais. Por meia hora, velho. Aí é foda, hein? Você curte, Vitão? É ele, o meu mano Boris. Borinho. Um mago, moleque. Esse cara aí, cê é louco, fora de série. Eu achei que era a música. A mina dele manda também a Ana. Acho que eu nunca ouvi nenhum som dela, mano. Vou dar uma pesquisada depois nesse rolê aí. Ai.
Tá maluco? Mano, toda vez que eu escuto o Boris, eu sempre me impressiono, mano. O cara é muito bom, mano. Ixi, eu tenho que tirar. Já acabou já o drop dog. Era só até as 2, mano. É louco, mas esse cara tacando a wave deve ser cabuloso, velho. Tá aí um bagulho aqui, mano. Se tiver uma oportunidade, eu acho que eu vou, mano. Tem um boss ali, hein? Deixa eu pegar um pouquinho de flare aqui, calma aí. Você é louco, é bom demais, mano. Você não acha, mano. Você não acha outro mano que faz um som igual o dele, mano. É muito autêntico, velho. O bagulho é muito autêntico, mano. Você pode botar pra tocar em qualquer lugar, mano. É tipo um som que você pode botar no lounge, você pode botar no palco principal, você pode botar em qualquer lugar que o bagulho vai bem, tá ligado? Você pode colocar antes do rolê, você pode colocar depois do rolê, você pode colocar no rolê o som que vai estar da hora, tá ligado? Tipo, é bizarro, velho. Não, não. O cara entendeu. O cara entendeu alguma coisa. O cara entendeu alguma coisa que o restante ainda não entendeu, mano. Aquele meme lá do perfeitamente equilibrado, tá ligado? É isso. Bora matar esse boss então? Chega de lero lero. Pegar o buff dos bichos, mano, pra matar o boss ali, suave. E aí, meu jovem. Como diz o Bowser. E aí, meu chapa. Não, de boa. Daqui a pouquinho o Energy Shield dele cai. Aí é nóis. Ai, 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 ai. Eita, apagou a luz. Apaga a luz. Apaga tudo. Vambora. Só no escurinho os boss da Delve, né? Os caras gostam do escurinho. Life, mano, eu tinha deixado. Não sei porque que saiu. Eu vou colocar de novo, Jota. O cara sabe. É, então, exato. Não tem como você não saber que é o cara. Só na batida. E aí é um dos únicos, assim, mano, que eu falo, mano, esse aí. Quando começa já dá pra saber que é. Fala, muito bom, não dá. É ele. Certeza. Salve, salve, capitão. Buenas noches. Yo! Corre! Já tadinho, toma, jatado. Agora tem que tomar cuidado. Já tá. Ai, o laser, mano, vacilei, guys. Esqueci, eu fiquei olhando pro boss, esqueci do laser que fica em volta, mano. Aí é embaçado. Usar as flasks também, né? De vez em quando.
Ai, 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 você já morreu, sai fora, sai fora. Ah, tio, sai fora. Sai, 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 morre não. É nóis, liberou o anel pra nós, rapaziada. Vambora. O boss liberou o anel. Agora resta saber se esse anel tá valendo. Squire, tá barato? Tá quanto? Mas tá valendo mais Divine. Ver se tá certo. Deixa eu pegar mais umas flare. Ah, já tô com flare. Vamos ver. Tá valendo uns 80 caos. Tá valendo uma Divinezinha. Tá valendo uma Divinezinha. Tá God, tá Pog. O preço dos mapinhas. Tá 10 Divines. É isso. Tá. Tem umas cidades pra fazer. Se pá que tem mais coisa aqui ainda, ó. Acho que eu vou limpar essas cidadezinhas aí. Assim a gente pega mais umas coisinhas. Pô, mas 3.5, 4 Divine tá bom, dog. Deve vender rapidinho isso aí. Opa, foi pro lado errado. Obrigado pelos buffs. Um de bicha amarela aqui embaixo. Outro bicho amarelo, deixa eu ver lá.
Seja onde, mano. Outro bicho amarelo, deixa eu ver. Esse é barato. Podia ter sido pior, podia. Definitivamente podia, né? Hoje a raça é nós, JP, tamo junto, cachorro. Valeu demais aí pela companhia. Bom descansinho, boa sexta-feira. Nós tromba aí que eu tô ligado amanhã, mais tarde. Pegaram o drop? Eu não vi nada. Peguei sim, dog. O pessoal pegou também aí na stream. Tá, eu tenho que fazer esse aqui pra acessar esse aqui, então. O bagulho vai estar da hora, hein, dog? Vai estar da hora, hein, mano. A mina da lança é da hora pra caralho, velho. Os caras mexeram em bastante coisa. Vai ter fraturado agora. Vai ter mod fraturado. Opa, calma aí. Vai ter. É, o drop já não tá mais rolando. Era até as 2 da manhã. Ai, socorro. Tá com o Twitter! Meu Deus. Tá muito rápido, velho. Sai, 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 sai. Puta que eu pariu. Quase que eu fui de arrasta, mano. Tá batendo muito rápido, desgraçado, mano. Agora é minha vez, né? Toma. Já vai tomando. Vai tomando do Twitter. Ai, meu Deus, agora não. Isso não é hora pra acontecer isso, cara. Eu tô na delve, velho. Na escuridão, velho. Socorro. Olha o DC que. Eita, caralho. Salve, salve, Rafinha. Suavidade, mano. Buenas noites. Mano, sabe me falar como eu reseto a ascensão de Sion? É igual todos, dog. Normal. Você tira todos os... Você vai fazer o primeiro lab. Aí antes de... Lá no final, antes de clicar lá no altar, pra escolher a ascensão, você tira todos os pontos da ascensão, tá ligado? E aí depois você clica lá naquele altar. Tava um dia adiantado, dog. Vixe, você chegou aí, pá, explanando que era teu aniversário e os caralho. Nem era. Travou aí também, Gustavo? Não.
É, eles estão mexendo em alguma coisa, esses safados da GGG aí. Não me engana. Pô, perdi meu bagulhinho ali, meu nodo. Ué, não tá tirando os pontos de ascensão? Estranho, hein, Rafinha? Você não tá tirando na ordem errada, não, Dog? Às vezes tem algum ponto que você tem que tirar primeiro pra conseguir tirar os outros, tá ligado? Tem um Crystal Spire ali, hein, mano. Eu preciso chegar nele. Eu vou naquele Crystal Spire aqui, ó. Tá valendo um dinheiro, hein? Você conseguiu pegar a recompensa ou só? Nice. Não sei o que pode ser não, viu, Rafinha? Era pra estar conseguindo tirar os pontos da ascensão, sim. Na metade do anúncio. Tava moscando, só que. Nossa, esse caminho vai ser longo, hein, fi. Vou parar pra entrar nos... Pegar uns fósseis aqui. Ó, já começou com um frigidezinho. Mais 4 frigid. Metallic. Caralho, moleque, esses bichos aqui tão foda, tá, velho? Sei o que esses porra tem não, mano. Elemental Res. Nem fudendo que é só isso. Ah, é os bichos desse nodo que é chato pra caralho. No Pet, já chegou? Não, pro POI 1 ainda não. Vai sair coisa pro POI 2, né? Hoje teve o anúncio
da liga que vai ter no PoE 2. E PoE 1 só no meio do ano só. Nossa senhora, que os bichos estão tancando pra caralho. Moleque, quanto minion, velho. Olha isso, quanto zumbi, quanto esqueleto. Ai, faltou um tequinho aqui, ó. Ah. Hollow Fossil valendo 3 Divines. Chama, caralho. Já dropei 2 desses já aqui embaixo. Tá 6 Divines nesses dois. Double Progress do Ether World. É dia 4 só que vai lançar. Descobriu, Rafinha? É isso, caralho. Era algum ponto que tava travando. Você é meu garoto, é isso, investigando. É... Beleza, eu preciso continuar descendo aqui, hein? Quero achar mais Crystal Spire, mano. Tá valendo uma nota esse fóssil. Deixa eu só bater um confere mesmo. Cê é louco, que sonzeira. Cadê? É o Haunted, né? Hollow Fossil.
2 por 5, ó. 2 por 6. Vou deixar eles aqui. Não! Não, 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 não. Caralho, velho. Não era pra eu ter comprado, mano. Que caceta, velho. Tá, agora eu tenho 4. Se era 2 por 6. 3. Quantos eu tenho? 4. 12 divines, é isso? Não! Tá certo? Calma aí. O que tá acontecendo, mano? É isso, tá certo, não tá? 12 por 4 rolo fácil. Tá, beleza. Agora tá certo essa porra. Que caralho, mano. Graças a Deus eu não sou matemático, mano. Senão não me confunde tudo. Deixa lá, vamos ver se vende, tá ligado? Enquanto eu tô rodando a Delga. Tá, eu acho que eu vou descer pra esse lado aqui, ó. Vambora. Calma aí, tio. Opa! Compromisso com mana. Mas é dia 4, Dog. Fazer esse de curse aqui pra ver se pega alguma coisinha boa. Oxe, como assim, Doug? Melhor tu ficar 2 dias do que ficar, mano, 4, né? Não faz sentido isso que você falou, Doug. Faz live normal, cara. No dia que você não conseguir, você avisa o pessoal que você não vai conseguir. Depois você volta, pô. Vou esperar 4 dias.
Tum, 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 tum. Opa, Zoritzinho. Aquela paredinha. Merdas. Pam, pam, pam. Beleza, vambora. Vixe, Maria, onde eu vim parar, velho? Mano, cadê o carrinho, velho? Oba, tem mais uma cidade pra cá, ó. Oxe, tinha uns Azores perdidos ali. Puxa, abriu um caminho ali que eu nem sei o que é. Vou ver no mapinha depois. Vai fazer 2 meses. Eu queria conseguir não fazer. Tá difícil. Conectou aqui, foi isso? Será que vai ter um boss bem pra cá assim, ó? O boss verdinho não foi o único que não dropou nada. Não, se bem que o boss verdinho dropou o ringue vermelho, né? Nada a ver.
Oi, morri do quê? Meu Deus, bateu o dedinho bem na quina, velho. Vixe, botei longe pra caralho a dinamite. Não tem boss, caramba. Pior que não tem nem como passar ali, ó. Já vou vir aqui pra baixo já. Não tem nada lá. Vou ter que pegar umas flares, porque o caminho é longo pra caramba, velho. Você é louco, Duzinho. Duzinho _ 0 just resubscribe for 2 months. É nóis, Duzinho. Valeu demais aí, cachorro. Tamo junto, vambora. Sei, louco. 2 meizão de Prime, mano. Tamo com o pacote, vambora, Duzinho. Deixa eu pegar aqui umas flarezinhas, mano. E aí, tá suave, dog? Batendo um farminha aí também. Amassando uns monstros. Opa! Ai, ai, ai. Nossa senhora, vai com calma, meu povo. Que os bichos estão ficando fortes, né? 269 da Delve. Já tô tomando essas lapadas seca. Foi um corrodedezinho de quebrada, um azurite. Não é que nem a pau, mano. Meu Deus. Então é esse. Gastei umas divinezinhas, uma Blood Sacrament, mas tô começando a me arrepender. Ela é forte essa build aí, Doug. Até na liga normal. Na liga normal e no evento. Mas você não curtiu o playstyle dela ou você acha que ela tá fraca? Deixa eu pegar mais flare. Gastei flare que não é idiota nessa run, credo. $270. Falta só 30 pra gente pegar a Delve 300.
O foda desse bioma aqui é que eu sempre fico gastando lanterna à toa, velho. Acho que eu só relaxa, Rafa. Tem build que precisa de investimento mesmo, Rafa. Essa daqui é uma delas. Já investi dinheiro pra caralho e tem coisa ainda que ela berra pra fazer, tá ligado? Gasta mais um tempinho nela e tal. Você vai ver que você consegue deixar ela daorinha. E é nóis, Rafinha. Tamo junto, mano. Bom descanso aí, linda. Uma boa sexta-feira. Valeu pela companhia aí. Continua descendo aqui, hein? Não é por aqui não. E pra direita ou pra esquerda, hein? Acho que eu vou cair pra direita porque tem essa cidadezinha pra pegar. Tá, eu vou descer pela direita. Eu acho que ali pelo meio vai dar ruim, mano. Ai, 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 caramba, velho. Olha, tem outra cidadezinha ali pra baixo, ó. Deixa eu pegar umas flarezinhas.
Salve, salve, Brunão. Suavidade, mano. Buenas noites. Não tá mais rolando o drop, tá? Deixa eu mudar isso daí, porque acabou o drop já, mano. Infelizmente acabou, guys. Salve, Amir. Seja bem-vindo aí. Valeu pela fala, mano. Nilo WF. Seja bem-vindo aí também, Nilo. E nós, cachorro. Não tá mais funcionando o drop, tá, ô Nilo? Já acabou. Suave Hunters. É, suave. Você viu o comecinho, tá de boa. Depois os caras ficou batendo papo, tá ligado? Isso é algo legal? Ah, tem muita coisa legal, Doug. Muita gema de suporte, skill. Tem a própria Hunter, né? Que tá da hora. Amazônias. Tem a mecânica nova da Wisp. Mudança no endgame, melhoria, né? Também. Vai ter orbe do fraturado agora.